Olá, meus queridos ouvintes e amantes de boas histórias. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal, Josiane, escritora e tradutora. É com o coração transbordando de alegria que venho hoje compartilhar com vocês um momento muito especial. Como sabem, além de trazer traduções de obras maravilhosas, eu também sou apaixonada por criar meus próprios romances repletos de emoção, fé e, claro, muito amor. E hoje, quero apresentar a vocês minha mais nova obra autoral, um livro que escrevi com cada pedacinho do meu coração, com muito amor e carinho, chamado O Desabrochar de Eleonora. Para aqueles que amam ter o livro nas mãos ou ler no Kindle, O Desabrochar de Eleonora já está disponível na Amazon. Vocês podem adquirir o e-book para ler quando e onde quiserem, e ele também está disponível para os assinantes do Kindle Unlimited. O link para encontrá-lo na Amazon está direitinho aqui na descrição deste vídeo, é só conferir. Mas, como vocês sabem, nosso canal é um espaço para mergulharmos juntos nas histórias através da magia da narração. Por isso, com imenso prazer, eu trago aqui para vocês, meus queridos ouvintes, a versão completa em audiolivro de O Desabrochar de Eleonora. Para que vocês possam sentir um gostinho do que os espera, O Desabrochar de Eleonora é um romance histórico ambientado na Inglaterra regencial. A história nos leva a conhecer Eleonora Ainsworth, uma jovem órfã que, após perder tudo, agarra-se à sua fé e encontra uma oportunidade como preceptora na imponente Ashort Manor. Lá, ela terá a delicada missão de reacender a alegria no coração da pequena e triste Lady Cecily Davenport. No entanto, em meio a esse desafio, Eleonora se vê envolvida por uma atração proibida e cada vez mais intensa pelo enigmático pai da menina, o reservado Conde Julian Ashort. Juntos, Eleonora e Julian enfrentarão as rígidas convenções sociais, intrigas perigosas e inimigos poderosos, em uma emocionante luta pelo direito de amar. É uma jornada de superação, fé, amor próprio e a força inabalável do amor verdadeiro que pode vencer todos os obstáculos. Espero de todo o coração que vocês se apaixonem por esta história tanto quanto eu me apaixonei ao escrevê-la. E se gostarem deste vídeo e da história que vamos começar a ouvir, não se esqueçam de deixar aquele like especial para mim, comentem aqui embaixo o que estão achando, compartilhem com seus amigos e amigas que também amam um bom romance de época, e claro, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo e as próximas novidades que estou preparando com tanto carinho. Agora, acomodem-se confortavelmente, preparem seus corações e vamos juntos mergulhar nas páginas e na magia de O Desabrochar de Eleonora. Uma ótima audição para todos nós. Prólogo. O sol da tarde de outono, com seus tons de mel e âmbar, derramava-se pelas altas janelas da biblioteca da mansão Ainsworth, pintando listras douradas sobre os tapetes poídos e as estantes repletas de livros que cheiravam a couro antigo e ao pó reconfortante do tempo. Para a pequena Eleonora, de não mais que 10 anos, aquele era o coração do mundo. E seu pai, o reverendo Alistair Ainsworth, era o sol em torno do qual seu pequeno universo girava. Ele estava sentado em sua poltrona de veludo desbotado, um volume de capa grossa aberto no colo, mas seus olhos, de um azul tão gentil quanto o céu de primavera, estavam fixos na filha. Eleonora, aninhada no escabelo a seus pés, erguia o rosto com uma seriedade que contrastava com suas bochechas rosadas e os cachos castanhos que escapavam de sua trança. Papai, ela perguntou, a voz ainda com a doçura da infância, mas com um timbre de curiosidade que ele tanto prezava, por que as estrelas só brilham à noite? Elas se escondem do sol por medo? Alistair sorriu, um sorriso que sempre aquecia Eleonora por dentro, espantando qualquer sombra. Ele pousou a mão, grande e calejada pelo trabalho no jardim que tanto amava, sobre a cabeça dela. De forma alguma, minha pequena estrela. As estrelas estão sempre lá, brilhando com sua própria luz, assim como você. Mas a luz do sol, durante o dia, é tão forte, tão próxima de nós, que ofusca o brilho delas. É preciso a quietude da noite, a ausência daquele brilho maior, para que possamos verdadeiramente apreciar a beleza constante das estrelas. Ele fez uma pausa, seus olhos ganhando uma profundidade pensativa. Às vezes, minha filha, é na aparente escuridão que nossa própria luz interior tem a chance de ser vista com mais clareza. Lembre-se disso. Era assim que Eleonora aprendia,
Não apenas as lições formais de latim, história e literatura que seu pai lhe ensinava com paciência e erudição, mas também as lições da vida, do espírito. Ele lhe falava sobre a fé, não como um conjunto de regras rígidas, mas como uma conversa íntima com Deus, uma fonte de força e consolo nas horas incertas. Ensinava-lhe sobre resiliência, comparando-a aos carvalhos que circundavam a propriedade, vergando-se sob a tempestade, mas raramente quebrando, afundando suas raízes ainda mais na terra. E acima de tudo, instilava nela um amor profundo pelo conhecimento, pela verdade e pela beleza contida nas palavras e no mundo ao seu redor. Ele a ensinava, sem que ela percebesse com essas palavras exatas, a ser a protagonista de sua própria história, a questionar, a observar, a sentir com profundidade. Os dias na paróquia rural eram simples, mas ricos em afeto e descobertas. As manhãs eram preenchidas com o canto dos pássaros e o aroma do pão assando na cozinha da senhora Higgins, a governanta de poucas palavras, mas coração enorme. As tardes, como aquela, eram frequentemente passadas na biblioteca ou explorando os bosques e campos próximos, onde Eleonora catalogava flores silvestres em seu caderno de anotações com a seriedade de uma botânica experiente. Mas, como a luz do sol que, ao se pôr, revela as estrelas, a partida súbita de seu pai, levado por uma febre traiçoeira em um inverno particularmente rigoroso, mergulhou o mundo de Eleonora em uma escuridão que parecia querer engolir todo o brilho. Aos 16 anos, a dor da perda era uma ferida aberta, latejante. A mansão Ainsworth, antes um refúgio de calor e sabedoria, tornou-se grande e silenciosa demais. Os livros pareciam fitá-la com tristeza das prateleiras. Os poucos parentes distantes ofereceram condolências formais e pouca ajuda prática. Os recursos da família, já modestos devido à generosidade do reverendo com sua paróquia, mostraram-se ainda mais escassos após o pagamento das últimas dívidas. Eleonora se viu sozinha, o futuro uma tela em branco assustadora. Por muitas noites, ela chorou, a saudade do pai apertando-lhe o peito. Mas, então, na quietude de seu quarto, as palavras dele ecoavam em sua mente: é na aparente escuridão que nossa própria luz interior tem a chance de ser vista com mais clareza. E a semente do protagonismo, plantada com tanto carinho por ele, começava a germinar em meio à dor. Ela não era apenas a filha órfã do reverendo Ainsworth, ela era Eleonora. E, com a fé que ele lhe ensinara como âncora e a resiliência como leme, ela encontraria seu caminho. Sua luz, mesmo que pequena e trêmula no início, brilharia. Ela faria com que brilhasse. Capítulo 1. A encruzilhada de Miss Ainsworth. 6 meses haviam se esvaído desde que a terra fria de novembro recebera o corpo do reverendo Ainsworth, e com ele, uma parte da alma de Eleonora. O luto, antes uma tempestade avassaladora que a deixava sem fôlego e à deriva, agora se assentara em uma melancolia persistente, como a névoa fina que teimava em cobrir os campos nas manhãs de Devonshire naquela primavera incipiente de 1817. A grandiosidade um tanto austera da mansão Ainsworth fora trocada por um quarto singelo, alugado nos fundos da modesta residência da senhora Pettigrew, uma viúva de um comerciante local, na pequena cidade de Exeter. O aposento era limpo, com paredes caiadas de um branco que tentava, sem muito sucesso, espantar a penumbra causada pela única janela, estreita e voltada para um beco igualmente exíguo. Uma cama de ferro, uma pequena comoda onde repousava a Bíblia de seu pai e seu próprio caderno de capa gasta, uma bacia com um jarro para a água matinal e uma cadeira de madeira compunham toda a mobília. Sobre a cadeira, dobrado com esmero, estava seu único vestido de passeio de boa qualidade, um tecido de lã cor de ardósia, já um pouco desbotado, mas impecavelmente conservado. Suas vestes diárias eram ainda mais simples, de algodão escuro, remendadas por suas próprias mãos com uma habilidade que surpreenderia aqueles que a conheceram apenas como a filha erudita do reverendo. Eleonora, agora com quase 17 anos, estava sentada à pequena mesa improvisada sob a janela, a coluna ereta como seu pai sempre a instruíra, apesar do cansaço que lhe pesava os ombros. A luz fraca realçava a palidez de sua pele, mas não conseguia apagar o brilho inteligente de seus olhos castanho claros, herdados da mãe que mal conhecera. Os cabelos, da mesma cor de avelã, estavam presos em um coque simples na nuca, alguns fios rebeldes teimando em escapar, denunciando uma vivacidade que as circunstâncias tentavam, em vão, suprimir.
Ela costurava com afinco um novo remendo na barra de uma saia, os dedos ágeis, mas a mente distante. Seus pensamentos eram um emaranhado de saudades, preocupações práticas e uma teimosa centelha de esperança que se recusava a extinguir. As parcas economias deixadas por seu pai, geridas com um cuidado quase monástico, mingavam a cada semana. A senhora Pettigrew, embora não fosse indelicada, já lhe lançara olhares que Eleonora, com sua sensibilidade aguçada, interpretava corretamente. O aluguel do próximo mês seria um ponto de interrogação. "Ó, papai", ela sussurrou para o vazio do quarto, a voz embargada, um costume que adquirira nos últimos tempos, como se ele pudesse ouvi-la e oferecer o conforto de suas palavras sábias. "Se o senhor estivesse aqui." Mas ele não estava. E Eleonora sabia, com uma clareza dolorosa, que lamentar indefinidamente não lhe pagaria o aluguel, nem lhe encheria o estômago mais do que o charralo e a fatia de pão seco que compunham seu desjejum. A fé, aquela conversa íntima com Deus que seu pai lhe ensinara, era seu sustento invisível. Todas as noites, antes de se deitar na cama fria, e todas as manhãs, ao despertar para a incerteza, ela abria seu coração em oração, não pedindo milagres, mas força, clareza e uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalho honesto, onde pudesse usar a educação primorosa que receberá. Lembre-se, Eleonora, a voz de seu pai ecoava em sua memória, tão nítida quanto o canto de um rouxinol. A dignidade não reside na opulência dos bens, mas na nobreza do caráter e na utilidade de nossos dias. Deus nos concede talentos não para que os enterremos, mas para que os façamos florescer, mesmo no solo mais árido. Aquela lembrança aqueceu-lhe o peito. Sim, ela possuía talentos. Lia latim e grego com fluência, conhecia a história e a geografia, dominava a gramática e a aritmética, e sua caligrafia era elogiada por todos que a viam. Além disso, amava crianças e tinha uma paciência que, sabia, seria valiosa no ensino. Uma posição como governanta ou preceptora. Era essa sua meta, o caminho mais honroso e adequado para uma jovem de sua condição e educação. Contudo, como encontrar tal posição sem referências atuais, sem o nome de um protetor influente? Os poucos conhecidos de seu pai na região eram, em sua maioria, clérigos de posses tão modestas quanto as que ele tivera, ou cavalheiros rurais que já possuíam suas próprias famílias e preocupações. Eleonora suspirou, pousando a costura no colo. Olhou para suas mãos. Mãos que antes folheavam volumes encadernados em couro e acariciavam as teclas de um pianoforte desafinado na sala de estar da mansão Ainsworth, agora estavam ligeiramente ásperas pelo sabão forte e pelas agulhas. Ela não se importava com o trabalho manual em si, o que a afligia era a perspectiva de um futuro sem propósito intelectual, a ideia de se ver reduzida a uma mera serviçal sem nome ou história. Levantou-se, a decisão se formando em seus olhos. Não podia mais esperar que uma solução caísse do céu. Precisava agir. Seu pai também lhe ensinara sobre a importância da diligência. Caminhou até a cômoda e pegou algumas moedas de cobre que guardava em uma pequena caixa de madeira que fora de sua mãe. Eram quase as últimas. "Senhora Pettigrew?" Chamou à porta, a voz clara e firme. A senhoria, uma mulher robusta de rosto severo, mas não cruel, apareceu no corredor, limpando as mãos em um avental manchado. "Sim, Miss Ainsworth? A senhora saberia me dizer onde posso adquirir o exemplar mais recente do Exeter Flying Post? Gostaria de consultar os anúncios." Os olhos da senhora Pettigrew examinaram-na por um instante, uma mistura de curiosidade e, talvez, um pingo de compaixão. Ela sabia, como toda a pequena vizinhança, da situação da jovem órfã. O rapaz dos jornais passa pela rua principal logo cedo. Mas a esta hora, creio que o melhor seria ir diretamente à gráfica, ali perto da catedral. Ou talvez na tabacaria do Sr. Filbert, ele costuma ter alguns exemplares para venda. "Agradeço-lhe imensamente, Sra. Pettigrew", disse Eleonora, oferecendo um pequeno sorriso que iluminou seu rosto, fazendo transparecer um vislumbre da beleza que a tristeza e a preocupação tentavam ofuscar. "Não há de quê, menina", respondeu a senhoria, um tom um pouco mais suave na voz. "Tenha um bom dia."
Com um aceno de cabeça, Eleonora retornou ao quarto apenas para pegar seu toucado mais simples e um xale fino para cobrir os ombros. Ao se olhar brevemente no pequeno espelho lascado pendurado tortamente na parede, ajeitou um fio de cabelo rebelde. Não era vaidade, mas um respeito por si mesma, um reflexo dos ensinamentos de seu pai sobre a importância de se apresentar ao mundo com dignidade, independentemente das circunstâncias. Seu reflexo lhe pareceu de uma desconhecida, mais magra, os olhos maiores e mais sérios do que se lembrava. Mas por trás da seriedade, havia uma determinação que era toda sua. Ela era Eleonora Ainsworth. E estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, com a cabeça erguida e o coração ancorado na fé de que, de alguma forma, encontraria seu caminho. A encruzilhada estava diante dela, e ela escolheria a vereda da ação. Capítulo 2. O anúncio e a decisão. A jornada de Eleonora até a tabacaria do Sr. Filbert foi breve, mas cada passo pelas ruas de Exeter parecia ecoar a urgência silenciosa que crescia em seu peito. O ar da manhã, ainda fresco, trazia consigo o aroma distante de pão assando e o murmúrio da cidade que despertava. Ela segurava as poucas moedas na palma da mão, o metal frio um lembrete constante de sua situação precária. O Sr. Filbert, um homem pequeno e encurvado, com óculos pousados na ponta do nariz, estava ocupado varrendo a entrada de sua loja modesta, que exalava o cheiro pungente de tabaco e papel impresso. Ele ergueu os olhos quando Eleonora se aproximou. "Bom dia, Sr. Filbert", cumprimentou ela, a voz suave, mas clara. "Gostaria de adquirir um exemplar do Exeter Flying Post, se o senhor ainda o tiver." "Bom dia, Miss Ainsworth", respondeu ele, reconhecendo-a como a filha do falecido reverendo. Havia um toque de simpatia em seu tom. "Creio que ainda tenho um." Entre." Dentro da loja, entre caixas de charutos e potes de rapé, alguns jornais estavam empilhados sobre um balcão de madeira escura. O Sr. Filbert entregou-lhe um exemplar, e Eleonora pagou com 2 de suas preciosas moedas de cobre. Agradeceu novamente e se apressou em retornar ao seu quarto na casa da Sra. Pettigrew, o jornal dobrado cuidadosamente sob o braço, como se fosse um tesouro. Sentada à sua mesinha, com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, ela desdobrou as folhas largas e ásperas. Seus olhos percorreram rapidamente as notícias locais, os anúncios de leilões de propriedades e os relatos de Londres, até encontrarem a pequena seção intitulada Anúncios Domésticos e Posições Procuradas. Era ali que sua esperança residia. Os anúncios eram variados: cozinheiras experientes, lacaios com boas referências, uma ama de leite para uma família abastada. Eleonora sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seria ali, entre aquelas linhas de tinta preta, que encontraria uma porta para o seu futuro? E então, quase no final da coluna, um anúncio menor, mais discreto que os outros, chamou sua atenção. As palavras eram poucas, mas ressoaram em sua mente. Procura-se com urgência dama de companhia ou preceptora de modos impecáveis e educação esmerada para jovem de família nobre em Devonshire. Discrição e paciência são essenciais. Referências serão apreciadas, mas não indispensáveis para a candidata certa. Enviar correspondência para a AM, Caixa Postal 7, Exeter Post Office. AM, Devonshire. Uma jovem de família nobre. Preceptora. As palavras giravam em sua cabeça. Era vago, sim, a ausência de um nome ou localidade exata era intrigante, talvez uma precaução para evitar uma enxurrada de candidatas inadequadas ou a curiosidade indesejada da sociedade local. Mas as qualificações descritas: modos impecáveis, educação esmerada, discrição e paciência, pareciam ter sido escritas para ela. E a frase referências serão apreciadas, mas não indispensáveis para a candidata certa, acendeu uma faísca de genuína esperança em seu peito. Era uma concessão rara, uma abertura que poderia ser a sua única chance. Um turbilhão de emoções a assaltou. Esperança, sim, uma onda cálida que a fez prender a respiração. Mas também o receio. Uma família nobre seria um ambiente muito diferente da simplicidade erudita da casa de seu pai. Seria ela capaz de se adaptar? E se a jovem fosse difícil, mimada?
A descrição exigida sugeria uma situação delicada. Eleonora fechou os olhos por um momento, a mão pousada sobre o anúncio como se pudesse absorver mais informações através do toque. Lembrou-se das palavras de seu pai: "Não temas o desconhecido, minha filha, mas enfrenta-o com fé e a preparação que te dei." A decisão tomou forma, firme e clara. Ela escreveria. Apresentaria suas qualificações com honestidade e humildade, mas também com a confiança que sua educação lhe conferia. Não tinha nada a perder, exceto a oportunidade em si. Com as mãos um pouco trêmulas, mas o coração resoluto, Eleonora abriu a gaveta da cômoda e retirou seu pequeno estojo de escrita. Continha algumas folhas de papel de boa qualidade que economizara, um tinteiro quase no fim e sua pena favorita, presente de seu pai em seu 14º aniversário. Ela limpou a ponta da pena com cuidado, mergulhou-a na tinta escura e, por um instante, hesitou. O que dizer? Como condensar sua vida, suas habilidades e sua esperança em poucas linhas, de forma a despertar o interesse de um desconhecido AM? Respirou fundo, rogando em silêncio por orientação divina. E então, começou a escrever, a caligrafia fluida e elegante deslizando pelo papel. Exeter, 17 de maio de 1817. Ao ilustríssimo senhor ou senhora AM. Escrevo em resposta ao anúncio publicado no Exeter Flying Post referente à posição de dama de companhia ou preceptora. Embora jovem, possuo, creio eu, as qualificações e o temperamento que a posição requer. Fui educada por meu falecido pai, o reverendo Alistair Ainsworth, de Ainsworth, Paris, em todas as disciplinas consideradas essenciais para a formação de uma jovem dama, incluindo literatura inglesa e clássica, história, geografia, aritmética e os princípios da fé cristã. Possuo fluência em latim e conhecimentos de grego, além de me dedicar às artes da música e do desenho, embora em nível amador. Mais do que as qualificações formais, trago comigo um profundo apreço pela importância da paciência, da discrição e de um ambiente de aprendizado que nutra tanto a mente quanto o espírito. Compreendo a responsabilidade inerente ao cuidado e à educação de uma jovem, e dedicaria todos os meus esforços para cumprir tal dever com integridade e carinho. Devido à recente perda de meu pai e à minha subsequente mudança para Exeter, não possuo referências imediatas de emprego formal na área. No entanto, posso oferecer testemunhos do caráter e da educação que recebi de figuras respeitáveis que conheceram minha família por muitos anos, caso seja de vosso interesse. Agradeço imensamente a consideração de minha candidatura e coloco-me à disposição para uma entrevista ou para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias. Com o mais profundo respeito. Miss Eleonora Grace Ainsworth. Capítulo 3. Viagem a Short Manor. Os dias que se seguiram ao envio da carta foram uma provação para o espírito resiliente de Eleonora. Cada manhã, ela acordava com uma mistura de esperança e apreensão, o coração saltando a cada som de passos no corredor ou a cada batida na porta da senhora Pettigrew, imaginando se seria um mensageiro trazendo notícias da caixa postal 7. As horas se arrastavam, preenchidas por suas tarefas modestas, suas leituras e suas orações fervorosas, mas a incerteza pairava sobre ela como uma sombra. Suas economias diminuíam a um ritmo alarmante, e a perspectiva de ter que procurar um trabalho menos adequado, talvez como costureira em tempo integral ou até mesmo como criada em alguma estalagem, começava a assombrá-la nas horas mais escuras da noite. Ela se apegava à lembrança do anúncio, aquela pequena concessão sobre as referências, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Para a candidata certa, seria ela a candidata certa? Então, numa tarde cinzenta de terça-feira, quase uma semana depois de ter despachado sua carta, quando a esperança começava a vacilar seriamente, a senhora Pettigrew bateu à sua porta, uma expressão curiosa no rosto. Miss Ainsworth? Há uma carta para a senhorita. Um mensageiro da estação de correios acabou de entregar. O coração de Eleonora deu um salto tão violento que pareceu querer escapar-lhe do peito. Suas mãos ficaram frias instantaneamente. Uma carta? Para mim? Conseguiu dizer, a voz um pouco trêmula. Sim. Parece importante, disse a senhora Pettigrew, entregando-lhe um envelope de boa qualidade, selado com um brasão que Eleonora não reconheceu de imediato,
apenas que parecia ser de uma família de posses. As iniciais TAM estavam discretamente gravadas na cera. Com um agradecimento apressado, Eleonora fechou a porta do quarto, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o envelope. Sentou-se na beirada da cama, o olhar fixo no selo. Era agora. O momento da verdade. Com dedos hesitantes, ela rompeu o selo. A caligrafia dentro era firme, masculina e notavelmente elegante. O texto era breve e formal. Senhorita Eleonora Grace Ainsworth. Sua correspondência referente à posição anunciada foi recebida e considerada com interesse. Solicita-se sua presença para uma entrevista em Ashort Manor na próxima sexta-feira, dia 26 de maio, às 2 horas da tarde. Ashort Manor localiza-se a aproximadamente 5 milhas a norte de Shunleigh. Uma carruagem de aluguel de Exeter para Shunleigh estará à sua disposição, partindo da estalagem a The Gilded Lion às 9 horas da manhã de sexta-feira. Pergunte pelo Sr. Odds, o cocheiro. Aguardamos sua confirmação de presença através do portador desta. Atenciosamente. J. Davenport, Conde de Ashort, em nome de A.M. J. Davenport, Conde de Ashort. Conde. E o nome da propriedade, Ashort Manor. A grandiosidade implícita no título e no nome da mansão fez Eleonora prender a respiração. Uma onda de emoções conflitantes a invadiu, alívio por ter sido notada, uma alegria eufórica pela oportunidade, mas também um medo avassalador da entrevista, do ambiente desconhecido, da nobreza. O mensageiro esperava. Ela precisava responder. Pegando novamente sua pena e um pequeno pedaço de papel, escreveu uma resposta concisa e respeitosa, confirmando sua presença. Entregou-a ao mensageiro através da senhora Pettigrew, e só então permitiu-se sentar e reler a carta do conde, absorvendo cada palavra. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de preparativos modestos e ansiedade crescente. Eleonora lavou e passou seu vestido cor de ardósia com extremo cuidado, remendou uma pequena imperfeição na costura da luva e certificou-se de que suas botinas estivessem o mais limpas possível. Em sua pequena sacola de viagem, colocou uma muda de roupa interior, sua Bíblia, o caderno e a pena, e os poucos chelins que lhe restavam. Não era muito, mas era tudo o que possuía. E, mais importante, levava consigo a educação de seu pai, sua fé e uma determinação silenciosa de causar a melhor impressão possível. Na manhã de sexta-feira, Eleonora despediu-se da senhora Pettigrew e caminhou a passos rápidos, mas dignos, até a estalagem The Gilded Lion. O pátio estava movimentado com o ir e vir de cavalos, cocheiros e passageiros. Localizou facilmente o Sr. Odds, um homem robusto de rosto curtido pelo tempo, que a aguardava ao lado de uma diligência bem conservada, embora não luxuosa. Ele a ajudou a subir e acomodou sua pequena sacola. Para sua surpresa e alívio, não havia outros passageiros na diligência para Shunleigh. Teria o conde providenciado a carruagem apenas para ela? A ideia era ao mesmo tempo lisonjeira e intimidante. A viagem começou. As ruas de Exeter foram ficando para trás, dando lugar a estradas rurais ladeadas por sebes verdejantes e campos onde ovelhas pastavam tranquilamente. O balanço da carruagem era ritmado, quase hipnótico. Eleonora observava a paisagem de Devonshire desdobrar-se diante de seus olhos, colinas ondulantes, bosques densos e, ocasionalmente, o vislumbre de uma casa de campo imponente à distância. O ar fresco que entrava pela janela trazia o perfume doce das flores silvestres e da terra úmida. Seus pensamentos eram um caleidoscópio. Lembrou-se das palavras de seu pai sobre a beleza da criação divina e sentiu uma prece de gratidão brotar em seu coração por aquela oportunidade. Imaginou como seria Ashort Manor, como seria o conde, e, principalmente, como seria a jovem para quem ela poderia se tornar preceptora. Um frio na barriga acompanhava essas reflexões, uma ansiedade natural diante do desconhecido. Ela segurou com mais força o pequeno volume da Bíblia em seu colo, buscando ali a serenidade e a coragem de que necessitava. Após algumas horas, que pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos, o Sr. Odds anunciou: "Estamos nos aproximando das terras de Ashort Manor, senhorita." Eleonora ajeitou-se no assento, o coração acelerado.
A paisagem tornará-se mais cuidada, as cercas mais bem conservadas. E então, eles passaram por um conjunto de portões de ferro forjado, altos e imponentes, adornados com um brasão que ela agora reconhecia como o da carta. Um longo caminho de cascalho serpenteava por um parque vasto e magnificamente ajardinado, com árvores centenárias e gramados que pareciam um tapete de veludo esmeralda. Ao longe, entre as árvores, ela começou a avistar a silhueta da mansão. E à medida que se aproximavam, a Short Manor revelava-se em toda a sua grandiosidade. Construída em pedra clara, com dezenas de janelas altas que brilhavam sob o sol do meio-dia, a casa era uma visão de elegância simétrica e poder discreto. Era maior e mais imponente do que qualquer coisa que Eleonora já tivesse visto. Jardins formais, com canteiros de flores vibrantes e fontes murmurantes, estendiam-se à frente da fachada principal. A diligência parou diante de uma escadaria ampla que conduzia a uma porta de entrada dupla, de carvalho maciço. Eleonora sentiu um misto avassalador de admiração e intimidação. A beleza do lugar era estonteante, mas sua opulência também a fazia sentir-se pequena e insignificante. Por um instante, o medo ameaçou paralisá-la. Mas então, a lembrança da dignidade de seu pai, o propósito de sua jornada e a fé que a sustentava vieram em seu auxílio. Ela respirou fundo. Não viera ali para se acovardar, mas para buscar uma posição honrada, para usar os dons que Deus lhe dera. Com a coluna ereta e o coração resoluto, embora ainda batendo forte, Eleonora Ainsworth preparou-se para descer da diligência e enfrentar o que quer que a esperasse dentro daquela magnífica e imponente mansão. Capítulo 4. A entrevista com Lord Ashort. O Sr. Odds, o cocheiro, ajudou Eleonora a descer da diligência com uma cortesia surpreendente, dada a sua aparência rústica. Ele então bateu com a aldrava de bronze maciço na imponente porta de carvalho, o som ecoando com uma solenidade que fez o coração de Eleonora dar um novo salto. A porta foi aberta quase que imediatamente, não por um lacaio qualquer, mas por um homem de meia idade, alto e esguio, trajando um fraque preto impecável, cujas feições eram tão formais e impassíveis quanto as paredes de pedra da mansão. Era, sem dúvida, o mordomo. Miss Eleonora Ainsworth, presumo? Indagou ele, a voz grave e sem inflexão, os olhos cinzentos percorrendo-a brevemente, registrando cada detalhe de sua aparência simples, mas aciada. Sim, sou eu, respondeu Eleonora, a voz um pouco mais baixa do que pretendia, mas firme. Lord Ashort a aguarda. Por favor, queira acompanhar-me. Eleonora seguiu o mordomo através de um vasto hall de entrada, cujo piso de mármore polido refletia a luz que entrava por uma clarabóia altíssima. Painéis de madeira escura cobriam as paredes, adornados com retratos ancestrais cujos olhares severos pareciam segui-la. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo eco suave de seus passos e pelos do mordomo. Sentiu-se transportada para um mundo completamente diferente daquele que conhecera. Era a grandeza dos livros de história ganhando vida diante de seus olhos. Foram conduzidos a uma porta à direita, que o mordomo abriu cerimoniosamente. Miss Ainsworth para vê-lo, milord, anunciou ele, e afastou-se para que ela entrasse. Eleonora adentrou o que parecia ser uma biblioteca ou um estudo particular. Estantes altas, repletas de livros encadernados em couro, cobriam 3 das paredes do chão ao teto. Uma grande escrivaninha de mogno escuro ocupava o centro do aposento, e diante dela, de costas para uma imponente janela que se abria para os jardins, estava ele. Lord Julian Davenport, conde de Ashort. Ele se levantou à sua entrada. Eleonora já o imaginara alto, mas sua presença física era ainda mais imponente do que supusera. Devia ter pouco mais de 30 anos, com ombros largos e uma postura que denotava tanto o aristocrata quanto, talvez, um passado militar. Seus cabelos eram escuros, quase negros, e estavam penteados para trás de uma testa alta e inteligente. Vestia um fraque de montaria de excelente corte, na cor de carvão, calças claras e botas de montaria polidas, indicando que talvez tivesse estado fora mais cedo. Mas foram seus olhos que prenderam a atenção de Eleonora. Eram de um azul profundo, quase violeta na luz difusa da biblioteca, e carregavam uma expressão de seriedade que beirava a melancolia. Havia também, ela percebeu com um leve arrepio,
um toque de ceticismo aguçado enquanto ele a observava se aproximar. Miss Ainsworth, disse ele, a voz barítono rico e cultivado, quebrando o silêncio. Ele não sorriu, mas fez um leve aceno de cabeça. Agradeço por ter vindo. Por favor, sente-se. Indicou uma cadeira de encosto reto, revestida de couro, posicionada a uma distância respeitosa da escrivaninha. Eleonora murmurou obrigada, milord, e sentou-se, as mãos cruzadas sobre o colo para esconder o leve tremor. Manteve a coluna ereta e o olhar fixo nele, esperando que ele começasse. Lord Ashford contornou a escrivaninha e sentou-se em sua própria cadeira, uma poltrona maior, de espaldar alto. Por um momento, apenas o tic-tac suave de um relógio de pêndulo em algum canto da sala preencheu o silêncio. Ele parecia estar avaliando-a, e Eleonora sentiu o peso daquele olhar penetrante. Sua carta, Miss Ainsworth, começou ele, pegando o papel que ela reconheceu como seu sobre a escrivaninha, foi bastante direta. E invulgar, devo dizer. A maioria das candidatas que se apresentam para tais posições costuma vir munida de uma profusão de referências. O tom não era acusatório, mas sim observador. Compreendo, milord, respondeu Eleonora, a voz surpreendentemente calma. Como mencionei em minha carta, as circunstâncias de minha vida mudaram recentemente. Meu pai, o reverendo Ainsworth, foi minha principal referência em termos de educação e caráter. Sua partida deixou-me em uma posição onde as referências formais de emprego são, infelizmente, inexistentes. O reverendo Alistair Ainsworth, de Ainsworth Paris, disse o conde, mais para si mesmo do que para ela, e um brilho de reconhecimento, ou talvez de lembrança, passou por seus olhos. Um homem de considerável erudição, segundo consta. E de grande integridade. Eleonora sentiu um calor momentâneo no peito ao ouvir o reconhecimento do valor de seu pai. De fato, milord. Ele dedicou sua vida ao conhecimento e à fé, e fez o possível para me transmitir esses valores. E sua educação, como a descreveu, latim, grego, os clássicos. Parece mais a formação de um jovem cavalheiro destinado a Oxford ou Cambridge do que a de uma preceptora, observou ele, uma sobrancelha levemente arqueada. Havia um toque de desafio em sua voz, ou seria apenas curiosidade? Meu pai acreditava, milord, que a mente de uma mulher é tão capaz de apreender o conhecimento quanto a de um homem, respondeu Eleonora com tranquilidade, mas com firmeza. E que uma educação sólida é o melhor alicerce para uma vida de propósito, independentemente do gênero ou da posição social. Lord Ashford inclinou-se ligeiramente para trás em sua cadeira, os dedos tamborilando suavemente sobre a madeira polida da escrivaninha. Aquele ceticismo em seus olhos parecia ter se aprofundado, mas agora misturado a uma centelha de algo mais. Intriga, talvez? Uma filosofia nobre, Miss Ainsworth. Mas a posição em questão requer mais do que erudição. Minha, a jovem sob meus cuidados, requer paciência. Muita paciência. E uma compreensão que vá além dos livros. Ela passou por uma grande perda. O tom de sua voz suavizou-se imperceptivelmente ao mencionar a jovem, e Eleonora percebeu a profunda preocupação que o movia. Era o momento. Milord, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Compreendo que o conhecimento formal, por si só, é insuficiente. Acredito firmemente que a educação mais valiosa é aquela que nutre não apenas o intelecto, mas também o espírito e o coração. Uma criança que sofreu uma perda, como o senhor mencionou, necessita, acima de tudo, de um ambiente de segurança emocional, de gentileza e de compreensão para florescer. A paciência é fundamental, assim como a capacidade de ouvir e de validar seus sentimentos, ajudando-a a encontrar sua própria força interior e a reencontrar alegria. Enquanto falava, Eleonora manteve o olhar firme, mas suave, no conde. Viu uma mudança sutil em sua expressão. A rigidez em torno de sua boca pareceu diminuir um pouco, e a melancolia em seus olhos pareceu, por um instante, ser tocada por uma luz diferente. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o olhar fixo no rosto dela, como se tentasse ler além das palavras. Eleonora sentiu seu coração bater mais forte, mas não desviou o olhar. Tinha sido sincera.
Tinha falado com o coração, baseada nos ensinamentos de seu pai e em sua própria intuição. Finalmente, Lord Ashworth falou, a voz mais baixa do que antes. Você fala com uma convicção surpreendente, Miss Ainsworth. Para alguém tão jovem e, segundo suas próprias palavras, sem experiência formal. Minha experiência, milord, advém da observação atenta da natureza humana, dos ensinamentos de um pai que era um profundo conhecedor de almas, e da minha própria vivência com a perda. A dor, quando compreendida e acolhida, pode ser uma grande mestra. Um novo silêncio se instalou, menos tenso que o anterior. O conde parecia ponderar suas palavras. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins por um instante, as mãos cruzadas atrás das costas. Eleonora permaneceu sentada, aguardando. O destino de sua candidatura estava sendo selado naqueles instantes. Quando ele se virou novamente para ela, a expressão em seus olhos era indecifrável, mas o ceticismo inicial parecia ter dado lugar a uma consideração mais profunda. Miss Ainsworth, disse ele, retornando à sua escrivaninha, mas permanecendo de pé. A posição é para ser preceptora e dama de companhia de minha filha, Lady Cecily Davenport. Ela tem 8 anos. E, como disse, é uma criança que requer cuidados especiais. Sua abordagem, embora pouco ortodoxa, desperta meu interesse. Ele fez uma pausa, e Eleonora prendeu a respiração. Estou disposto a lhe oferecer uma oportunidade. Um período de experiência, digamos. Para ver como você e Lady Cecily se adaptam uma à outra. A esperança, tão frágil e trêmula, desabrochou plenamente no peito de Eleonora, quente e luminosa. Milord, começou ela, a gratidão embargando sua voz. Eu agradeço imensamente. Dedicarei todos os meus esforços para justificar sua confiança. Espero que sim, Miss Ainsworth, disse ele, o tom novamente formal, mas sem a frieza inicial. Pelo bem de minha filha, realmente espero que sim. O mordomo, Sr. Finn, a conduzirá aos seus aposentos e lhe explicará suas funções iniciais. Amanhã de manhã, você conhecerá Lady Cecily. Ele fez um leve aceno, indicando que a entrevista estava encerrada. Eleonora levantou-se, sentindo as pernas um pouco bambas, mas o espírito exultante. Obrigada novamente, milord. Não o decepcionarei. Com uma pequena reverência, ela se virou e caminhou em direção à porta, onde o Sr. Finn já a aguardava, como se tivesse sido convocado por um sinal invisível. Ao sair da biblioteca, Eleonora não pôde deixar de sentir que um novo e significativo capítulo de sua vida estava, de fato, começando. E o olhar intrigado do conde de Ashworth permaneceu em sua mente, uma promessa silenciosa de desafios e, quem sabe, de inesperadas conexões. Capítulo 5. Conhecendo Lady Cecily. O Sr. Finn, o mordomo, conduziu Eleonora por um labirinto de corredores silenciosos e escadarias imponentes até uma ala mais afastada da mansão. Os aposentos destinados a ela eram simples, se comparados à opulência que vislumbrara, mas impecavelmente limpos e consideravelmente mais confortáveis do que seu modesto quarto na casa da Sra. Pettigrew. Havia uma cama com cortinas de musselina, uma pequena escrivaninha perto da janela com vista para um pátio interno e até mesmo uma lareira, embora estivesse apagada naquela manhã de final de maio. Após explicar-lhe brevemente os horários das refeições e suas funções mais gerais, que consistiriam em supervisionar os estudos de Lady Cecily, acompanhá-la em seus passeios e ser sua companhia constante, o Sr. Finn retirou-se, deixando Eleonora a sós com seus pensamentos e uma ansiedade crescente pela manhã seguinte. A noite foi longa. Eleonora mal dormiu, repassando em sua mente a entrevista com o conde, suas palavras sobre a pequena Lady Cecily, e orando fervorosamente para que Deus lhe concedesse sabedoria e paciência para aquela delicada tarefa. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também uma faísca de determinação. Aquele olhar intrigado do conde, a oportunidade que ele lhe concederá, ela não a desperdiçaria. Na manhã seguinte, após um desjejum solitário servido em seus aposentos, Eleonora vestiu seu vestido cor de ardósia, o mais apresentável que possuía, e prendeu os cabelos com um cuidado redobrado. Exatamente às 9 horas, uma leve batida soou à sua porta. Ao abrir,
deparou-se não com o Sr. Finn, como esperava, mas com o próprio Lord Ashot. Ele estava vestido com a mesma elegância discreta do dia anterior, mas seus olhos pareciam carregar uma sombra extra de preocupação. Bom dia, Miss Ainsworth, cumprimentou ele, a voz contida. Está pronta para conhecer minha filha? Bom dia, milord. Sim, estou pronta, respondeu Eleonora, tentando transmitir uma calma que não sentia por completo. Seguiram em silêncio por mais alguns corredores, subindo uma escadaria que levava a uma ala que parecia ainda mais silenciosa e isolada. O conde parou diante de uma porta de carvalho claro. Ele hesitou por um instante, a mão pairando sobre a maçaneta, e Eleonora pôde sentir a profundidade de sua apreensão. Então, ele respirou fundo e abriu a porta. Cecile? Chamou ele suavemente. Temos uma visita. Eleonora adentrou o quarto atrás dele, e seu primeiro sentimento foi uma onda de tristeza. O aposento era espaçoso, com móveis de boa qualidade, uma cama com dossel, uma penteadeira delicada, uma pequena estante de livros. Mas, como ela temera, havia uma atmosfera de negligência emocional. As cortinas pesadas de veludo escuro estavam parcialmente cerradas, filtrando a luz do sol e mergulhando o quarto em uma penumbra constante. Não havia flores, nem os brinquedos coloridos ou os desenhos infantis que se esperaria encontrar no quarto de uma menina de 8 anos. Tudo era ordenado demais, silencioso demais, como um cômodo raramente usado. O ar parecia carregado de uma tristeza antiga. Sentada em uma pequena cadeira perto da janela, de costas para a porta, estava uma figura diminuta. Ao ouvir a voz do pai, a menina virou-se lentamente. Lady Cecily Davenport era exatamente como Eleonora imaginara, baseada nas palavras do conde, pequena para a idade, com cabelos loiros e finos que caíam sem vida sobre os ombros. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus grandes olhos azuis, da mesma cor penetrante que os do pai, pareciam ainda maiores em seu rostinho delicado. Eram olhos carregados de uma melancolia profunda, uma tristeza que parecia antiga demais para uma criança. Ela usava um vestido simples de luto, na cor cinza, que a fazia parecer ainda mais frágil. Ao ver Eleonora ao lado do pai, Cecily não demonstrou qualquer emoção visível. Apenas baixou o olhar para as próprias mãos, entrelaçadas nervosamente em seu colo. Cecily, está Miss Ainsworth, disse Lord Ashot, a voz assumindo um tom de gentileza forçada, como se temesse assustar a filha. Ela veio para ser sua preceptora e companhia. Miss Ainsworth, está minha filha, Lady Cecily. Eleonora deu um passo à frente, um sorriso suave nos lábios. É um prazer conhecê-la, Lady Cecily, disse ela, a voz calma e melodiosa. Fez uma pequena reverência. Cecily não respondeu. Continuou a encarar as próprias mãos, os ombros ligeiramente curvados, como se quisesse se encolher e desaparecer. Lord Ashot olhou para Eleonora, um misto de desculpas e desespero em seus olhos. Ele claramente não sabia como proceder. Eleonora, por sua vez, sentiu o coração apertar-se de compaixão pela pequena figura solitária. Ela não tentou forçar uma resposta ou uma interação. Em vez disso, caminhou lentamente até a janela, como se estivesse apenas apreciando a vista, e falou em um tom de voz casual, mas audível. Que belo carvalho vejo daqui, Lady Cecily. Suas folhas parecem dançar ao vento esta manhã. Seu pai me ensinou que os carvalhos são árvores muito fortes e resilientes. Nenhuma resposta. Cecily permaneceu imóvel. Eleonora não se abalou. Virou-se e observou a estante de livros. Havia alguns volumes de contos de fadas, mas pareciam intocados, cobertos por uma fina camada de poeira. Vejo que tem alguns livros. Gosta de histórias? Silêncio. Lord Ashot pigarreou, atenção em seu rosto evidente. Cecily nem sempre é tão falante, murmurou ele, quase como um pedido de desculpas a Eleonora. Eleonora ofereceu-lhe um olhar tranquilizador, quase imperceptível. Depois, voltou sua atenção para a menina. Decidiu não fazer mais perguntas diretas por enquanto. Em vez disso, puxou uma cadeira simples que estava encostada à parede e sentou-se a uma distância respeitosa de Cecily,
não de frente para ela, de modo a não parecer confrontadora, mas ligeiramente de lado. Sabe, Lady Cecily, começou ela, a voz ainda suave e serena, quando eu era um pouco mais velha que a senhorita, também perdi alguém que amava muito. Meu pai. E por muito tempo, as palavras pareciam ter fugido de mim. Às vezes, o silêncio é o único amigo que conseguimos encontrar. Ao ouvir a menção da perda do pai, Eleonora viu um leve tremor percorrer os ombros de Cecily. A menina ergueu o olhar por um instante fugaz, encontrando os olhos de Eleonora antes de desviá-los rapidamente de volta para o colo. Mas naquele breve instante, Eleonora viu mais do que tristeza e viu uma centelha de curiosidade, talvez até de reconhecimento. Lord Ashford, que observava cada movimento e cada palavra com a respiração suspensa, pareceu relaxar minimamente. A abordagem de Eleonora era diferente de todas as preceptoras anteriores, que ou tentavam animar Cecily com uma alegria forçada ou a repreendiam por sua apatia. Miss Ainsworth simplesmente estava ali. Presente. Respeitando o espaço e o silêncio da menina, mas oferecendo uma ponte sutil de compreensão. Eleonora permaneceu sentada em silêncio por alguns minutos, simplesmente partilhando o espaço com a criança. Então, com a mesma naturalidade, disse: "Se me permite, milord, talvez fosse bom se eu e Lady Cecily passássemos algum tempo sozinhas. Apenas para nos conhecermos um pouco, sem pressa." Lord Ashford pareceu surpreso com a sugestão, mas também aliviado. "Sim, claro, Miss Ainsworth. Uma excelente ideia. Eu tenho alguns assuntos a tratar. Estarei em minha biblioteca se precisar de algo." Com um último olhar preocupado para a filha, ele se retirou do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Eleonora e Cecily ficaram sozinhas no quarto silencioso e sombrio. A pequena Lady ainda não dissera uma palavra. Mas Eleonora sentiu, com uma convicção tranquila, que o primeiro e mais difícil passo havia sido dado. A semente da confiança, ela esperava, começaria a brotar naquele solo árido, mas não infértil, do coração de uma menina triste. Capítulo 6. Primeiros dias em Ashford Manor. Os dias que se seguiram ao primeiro e silencioso encontro com Lady Cecily se desdobraram em uma rotina de persistência delicada e esperança contida para Eleonora. Seu quarto, embora simples em comparação com a suntuosidade que ela vislumbrava nos corredores e salões de Ashford Manor, tornou-se seu pequeno santuário. Com o mesmo esmero que dedicava às suas poucas vestes, Eleonora o arrumava a cada manhã, o sol que entrava pela janela do pátio interno iluminando as partículas de poeira que ela afastava com um pano úmido. Sobre a pequena escrivaninha, a Bíblia de seu pai ocupava um lugar de honra, ao lado de seu caderno e do tinteiro. Um pequeno vaso improvisado com um copo de vidro agora abrigava um singelo ramalhete de violetas silvestres que ela colhera durante um de seus momentos solitários de exploração pelos limites do jardim, um toque de cor e vida naquele ambiente neutro. Era ali, em seu quarto, que ela se refugiava ao final de cada dia, buscando em suas orações a força e a orientação para a jornada que tinha pela frente. Seus pensamentos eram um constante diálogo com Deus e com a memória de seu pai, ponderando sobre as melhores formas de alcançar a alma ferida da pequena Lady Cecily. Sua rotina com a menina era marcada, naqueles primeiros dias, por uma aparente ausência de progresso. Todas as manhãs, após o desjejum, Eleonora se dirigia ao quarto de Cecily. Encontrava-a invariavelmente sentada perto da janela, os olhos grandes e tristes fixos em algum ponto distante do jardim, ou simplesmente encarando o vazio. "Bom dia, Lady Cecily", dizia Eleonora, a voz sempre suave, um sorriso gentil nos lábios. "O sol está adorável hoje. Pensei que talvez pudéssemos ler um pouco, ou quem sabe dar um pequeno passeio pelo roseiral." A resposta era, na maioria das vezes, o silêncio. Cecily não se virava, não acusava sua presença com mais do que um imperceptível enrijecer dos ombros. Eleonora não se deixava abater pela indiferença. Com uma paciência que parecia inesgotável, ela puxava uma cadeira, não muito perto para não invadir o espaço da menina, e abria um livro. Lia em voz alta, capítulos de contos de fadas que seu pai costumava ler para ela, ou trechos de poesia que falavam da beleza da natureza e da resiliência do espírito humano. Sua voz melodiosa preenchia o silêncio do quarto sombrio,
tecendo histórias e versos que, ela esperava, pudessem de alguma forma penetrar a concha de tristeza de Cecily. Às vezes, Eleonor arriscava um comentário sobre a leitura, uma pergunta leve, mas a menina permanecia um pequeno enigma de apatia. Nas tardes em que o tempo permitia, Eleonora sugeria um passeio. O ar fresco lhe faria bem, Lady Cecily. E as rosas no Jardim Sul estão começando a desabrochar. São de um carmesim tão vivo. Com alguma relutância, quase como se estivesse se movendo em um sonho, Cecily por vezes a acompanhava, ou melhor, permitia que Eleonora a conduzisse. Caminhavam em silêncio pelos extensos e bem cuidados jardins de Ashort Manor. Eleonor apontava para um ninho de pássaros escondido entre as folhas de um carvalho antigo, comentava sobre as formas curiosas das nuvens ou sobre o perfume adocicado do jasmim que cobria um dos muros de pedra. Cecily caminhava ao seu lado, a cabeça baixa, os passos hesitantes, parecendo não registrar nada ao seu redor. Para um observador externo, aqueles dias pareceriam infrutíferos, um exercício de paciência fútil. Outras preceptoras, como o conde mencionara, haviam desistido diante da muralha de silêncio de Lady Cecily. Mas Eleonora via além da superfície. Ela compreendia que a cura de uma dor profunda não acontecia da noite para o dia. Seu pai lhe ensinara que as sementes mais fortes muitas vezes demoram mais a germinar, necessitando de cuidado constante de um solo pacientemente preparado. Em seus pensamentos mais íntimos, Eleonora confessava a Deus sua angústia e suas dúvidas. Senhor, orava ela em seu quarto, à noite, dá-me a sabedoria para alcançar esta pequena alma. Mostra-me o caminho para aliviar seu fardo. Que minha presença aqui seja um bálsamo, e não um peso a mais. Sua fé era a âncora que a impedia de ceder ao desânimo. Ela acreditava firmemente que cada criança era um dom precioso, e que Cecily, apesar de sua tristeza, possuía uma luz interior que apenas esperava a permissão para brilhar novamente. Lord Ashort mantinha uma distância discreta, mas Eleonora sentia seu olhar observador. Ocasionalmente, encontrava-o nos corredores ou via de relance em sua biblioteca enquanto ela passava com Cecily em direção ao jardim. Ele não fazia perguntas diretas sobre o progresso, talvez temendo uma resposta negativa, mas a tensão em seu semblante era palpável. Eleonor apenas lhe oferecia um cumprimento respeitoso, mantendo uma expressão serena, ciente de que qualquer sinal de sua própria frustração poderia abalar a frágil confiança que o conde depositara nela. Certa tarde, enquanto Eleonora lia no quarto de Cecily um poema sobre a persistência de uma pequena flor que desabrochava em meio a rochas, ela notou, pelo canto do olho, um movimento quase imperceptível. Lady Cecily, que estava como sempre olhando pela janela, virou a cabeça minimamente em sua direção por não mais que um segundo, os lábios ligeiramente entreabertos, como se fosse dizer algo. Mas o momento passou tão rápido quanto viera. A menina voltou à sua contemplação silenciosa da paisagem, e Eleonora continuou a leitura, o coração dando um pequeno salto de esperança. Não fora nada, talvez. Apenas sua imaginação fértil, seu desejo ansioso por um sinal. Mas, ainda assim, aquela noite, Eleonora agradeceu em suas orações. Agradeceu pela paciência que lhe fora concedida e pela minúscula, quase invisível, fresta de luz que lhe pareceu vislumbrar na fortaleza de silêncio de Lady Cecily Davenport. A semente, talvez, estivesse finalmente começando a se mover sob a terra escura. Capítulo 7. A primeira fresta de luz. Mais uma semana se desenrolou em Ashort Manor, e a rotina de Eleonora com Lady Cecily permanecia um exercício de fé e paciência inabaláveis. O sol de junho começava a aquecer os campos de Devonshire, e os jardins da mansão explodiam em cores e perfumes, um contraste vibrante com a penumbra que ainda teimava em envolver o espírito da pequena herdeira. Eleonora, contudo, não esmorecia. Continuava suas leituras em voz alta, seus passeios silenciosos, suas conversas unilaterais, sempre permeadas por um respeito profundo pelo tempo e pelo espaço da menina. Aquele fugaz instante em que Cecily virara a cabeça durante a leitura do poema havia se tornado um farol para Eleonora, um lembrete de que, sob a superfície calma e triste, havia uma criança atenta, uma alma que talvez apenas esperasse o convite certo para emergir. Certa tarde, com o céu lá fora ameaçando uma chuva de verão, Eleonora decidiu não insistir em um passeio.
Em vez disso, após a leitura de um conto sobre um esquilo curioso que se aventurava para além de sua árvore, ela pegou seu próprio caderno de capa gasta e um pedaço de carvão que encontrara. Sentada à mesinha no quarto de Cecily, enquanto a menina, como de costume, observava a paisagem melancólica pela janela, Eleonora começou a desenhar. Não era uma artista exímia como aquelas cujos quadros adornavam os salões da mansão, mas seu pai lhe ensinara os rudimentos do desenho, e ela encontrava prazer em esboçar as pequenas belezas do cotidiano, uma flor, o perfil de um pássaro, a forma de uma nuvem. Naquele dia, inspirada pelo conto que acabará de ler, começou a traçar as linhas de um esquilo com um olhar particularmente vivaz, a cauda felpuda e arqueada. Estava absorta em seu trabalho, na tentativa de capturar a expressão astuta do pequeno animal, quando sentiu uma presença ao seu lado. Ergueu os olhos, surpresa. Lady Cecília havia se levantado de sua cadeira junto à janela e se aproximara silenciosamente, parando a uma curta distância da mesinha. Seus grandes olhos azuis, normalmente velados pela tristeza, estavam fixos no desenho de Eleonora, uma expressão de curiosidade quase imperceptível em seu rostinho pálido. O coração de Eleonora deu um salto, mas ela se conteve, mantendo a calma exterior. Não queria assustar a menina com uma reação efusiva. Apenas sorriu suavemente. "Gosta de esquilos, Lady Cecily?" Perguntou em tom de voz normal, como se fosse a coisa mais natural do mundo Cecily estar ali. A menina não respondeu de imediato. Continuou a observar o desenho, a cabeça ligeiramente inclinada. Então, para a completa surpresa e indisfarçável alegria de Eleonora, uma palavrinha, quase um sussurro, escapou dos lábios de Cecily: "Bonito." Foi tão baixo que Eleonora quase duvidou ter ouvido. Mas não havia como confundir. Cecília havia falado. E havia um brilho diferente em seus olhos, uma fagulha de interesse genuíno. Eleonora sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, uma emoção tão intensa que quase lhe vieram lágrimas aos olhos. Mas ela as conteve, sabendo que aquele era um momento delicado, como segurar um pássaro assustado nas mãos. "Acha mesmo?" respondeu Eleonora, o sorriso se alargando um pouco mais, mas a voz permanecendo serena. "Fico feliz. Esquilos são criaturas tão espertas e ágeis, não acha? Sempre me pergunto o que eles tanto escondem em suas tocas." Cecily deu um minúsculo aceno de cabeça, os olhos ainda no desenho. Então, ergueu o olhar para Eleonora, e desta vez não o desviou rapidamente. Havia uma pergunta silenciosa em sua expressão. "Vê você", começou ela, a voz hesitante, frágil como vidro. "Você sabe desenhar flores?" O pedido, a pergunta, a simples iniciativa de falar, tudo era um avanço tão significativo que Eleonora sentiu vontade de cantar. Mas ela apenas assentiu, a ternura transbordando em seu olhar. "Sei um pouco, sim, Lady Cecily. Gosto muito de desenhar flores." "Quais são as suas favoritas?" "As rosas do Jardim Sul são esplêndidas nesta época, mas confesso que tenho um carinho especial pelas pequenas violetas, tão modestas e perfumadas." Pela primeira vez desde que Eleonora chegara a Short Manor, um sorriso minúsculo, quase um fantasma de sorriso, aflorou nos lábios de Lady Cecily. Foi fugaz como o bater de asas de uma borboleta, mas estava lá. "Ame miosotes", sussurrou ela. Mamãe gostava de miosotes." A menção à mãe trouxe uma sombra de dor aos olhos da menina, mas também uma nova abertura, uma confiança implícita ao compartilhar aquela lembrança com Eleonora. Eleonora sentiu uma profunda empatia. "Miosotes são flores encantadoras", disse ela, a voz cheia de compaixão. "Pequenas e de um azul tão celestial. Elas também são chamadas de não me esqueças, sabia? É um nome muito bonito, pois nos lembra das pessoas e dos momentos que guardamos com carinho em nosso coração." Cecília sentiu novamente, e desta vez o pequeno sorriso permaneceu por um instante a mais. Poderia, ela hesitou, e Eleonora esperou com paciência, sem apressá-la. "Poderia desenhar, para mim? Um miosotes?" "Seria uma honra, Lady Cecily", respondeu Eleonora, o coração exultante. "Que tal se desenharmos juntas? Eu posso começar, e se você quiser, pode me ajudar a colorir,
ou talvez até tentar desenhar um ao meu lado. Tenho outro pedaço de carvão aqui. Os olhos de Cecily se arregalaram minimamente, uma mistura de surpresa e timidez. Ela olhou para o carvão que Eleonora lhe oferecia e, após um momento de hesitação, estendeu a mãozinha pálida e o pegou. Seus dedos se roçaram nos de Eleonora por um instante, e o toque, embora leve e breve, pareceu selar uma nova etapa entre elas. Naquela tarde, pela primeira vez, o silêncio no quarto de Lady Cecily não foi pesado e opressor, mas sim preenchido pela concentração suave de duas almas se conectando através da arte. Eleonora desenhou um delicado ramalhete de miosotes, explicando cada traço com simplicidade, e Cecily, a princípio hesitante, começou a rabiscar em sua própria folha, os traços incertos, mas a expressão em seu rosto singularmente focada e, Eleonora ousaria dizer, quase serena. Não houve mais muitas palavras trocadas, mas o diálogo silencioso dos olhares, dos pequenos gestos e da arte compartilhada foi mais eloquente do que qualquer discurso. Quando o sino soou ao longe, anunciando a hora do jantar, Cecily ainda estava debruçada sobre seu desenho. Eleonora, ao se levantar, pousou a mão levemente sobre o ombro da menina. Foi uma tarde muito agradável, Lady Cecily. Você tem um olhar atento para os detalhes. Cecily ergueu o rosto, e em seus olhos azuis Eleonora viu, pela primeira vez, uma luz que não era apenas tristeza. Era o brilho frágil, mas inconfundível, da esperança e do interesse reencontrados. Obrigada. Miss Ainsworth, disse ela, a voz ainda baixa, mas clara. Era a primeira vez que Cecily a chamava pelo nome. Eleonora sorriu, o coração transbordando. De nada, Lady Cecily. Amanhã, se desejar, podemos procurar por miosotes de verdade no jardim. Um brilho de antecipação passou pelo rosto da menina. Aquela primeira e tênue fresta de luz, que Eleonora tanto almejara, estava finalmente se alargando, prometendo um novo amanhecer para a pequena e triste Lady de Ashort Manor. Capítulo 8. Observações do Conde. Nos dias que se seguiram à tarde do desenho dos miosotes, uma transformação sutil, porém notável, começou a se manifestar em Lady Cecily. Não era uma mudança abrupta, a tristeza profunda que a acompanhará por tanto tempo não se dissipara como por encanto. Contudo, as densas nuvens que obscureciam seu pequeno mundo pareciam, gradualmente, estar se afastando, permitindo que tênues raios de sol penetrassem. Lord Julian Ashort, embora imerso nas responsabilidades de sua propriedade e nos assuntos que exigiam sua atenção em Londres, dos quais retornará recentemente, não era um observador negligente, especialmente quando se tratava do bem-estar de sua filha. Ele havia se habituado à presença silenciosa e apática de Cecily, à sua recusa em participar da vida, e qualquer desvio desse padrão era agudamente percebido por ele. De sua biblioteca, cujas janelas ofereciam uma vista parcial do Jardim Sul, ele começou a notar cenas que aqueciam um canto esquecido de seu coração. Via Miss Ainsworth e Cecily caminhando entre os canteiros de rosas, e o que antes era um passeio silencioso e unilateral, agora, por vezes, incluía gestos animados de Cecily apontando para uma flor específica, ou a cabeça de Miss Ainsworth inclinada, como se ouvisse atentamente a um comentário da menina. Certa manhã, ao passar pelo corredor que levava à ala dos quartos, ouviu o som frágil, mas inconfundível, da risada de Cecily vindo do quarto dela, um som que ele não ouvia há mais de um ano. Parou, o coração apertado por uma emoção que era um misto de surpresa, alívio e uma gratidão pungente. A abordagem de Eleonora continuava a intrigá-lo. Ele se lembrava das preceptoras anteriores, algumas excessivamente severas, outras com uma alegria artificial que soava falsa até para seus ouvidos. Nenhuma delas tivera a paciência ou a perspicácia de Miss Ainsworth. Ela não forçava, não repreendia a apatia, mas parecia criar um espaço seguro onde Cecily, por vontade própria, começava a se aventurar para fora de sua concha. Sua calma persistência era notável. Ele a via nos jardins, sentada na grama com Cecily, ambas examinando uma joaninha na palma da mão da menina, ou ouvia a voz suave de Miss Ainsworth lendo histórias, não com a entonação exagerada de uma atriz, mas com uma sinceridade que tornava as palavras vivas. Certa tarde, Lord Ashort decidiu que era hora de ter uma conversa mais direta com Miss Ainsworth.
Encontrou-a na pequena sala de estudos que fora designada para as lições de Cecily, ajudando a menina a arrumar alguns desenhos em uma pasta. Cecily, ao ver o pai, não se encolheu como antes, mas ofereceu-lhe um pequeno e tímido sorriso antes de voltar sua atenção para seus preciosos desenhos de flores e animais. Boa tarde, Miss Ainsworth. Lady Cecily, cumprimentou ele, a voz mais suave do que o habitual. Boa tarde, milord, respondeu Eleonora, levantando-se e fazendo uma leve reverência. Cecily murmurou um boa tarde, Julian, quase inaudível, mas o fato de ter falado sem ser solicitada era, por si só, um pequeno milagre. Começou o conde, sentindo-se um pouco sem jeito, o que era raro para ele. Tenho notado uma melhora considerável em Cecily nos últimos dias. Ela parece mais leve. Eleonora sorriu, um brilho genuíno em seus olhos castanhos. Lady Cecily tem se mostrado muito receptiva, milord. Ela possui uma grande sensibilidade e um olhar muito atento para a beleza ao seu redor. Estamos explorando isso juntas. Ele olhou de Eleonora para a filha, que agora mostrava um de seus desenhos, um esquilo particularmente gordo e satisfeito, para a preceptora, que o elogiava com um entusiasmo contido, mas sincero. Seus métodos são pouco convencionais, Miss Ainsworth, disse ele, não como uma crítica, mas como uma constatação pensativa. Mas parecem estar surtindo um efeito que eu, confesso, já não esperava mais testemunhar. Acredito, milord, que cada criança é um universo único, respondeu Eleonora, voltando-se para ele. E que o aprendizado mais profundo ocorre quando o coração está aberto e o espírito se sente seguro e valorizado. Lady Cecily precisava apenas de um pouco de tempo e de um convite gentil para redescobrir suas próprias alegrias. O respeito nos olhos do conde era agora inegável. Ele a observava de uma maneira diferente. Antes, via nela uma candidata improvável, uma aposta arriscada. Agora, via uma jovem de sabedoria e compaixão surpreendentes, alguém que estava conseguindo o que ninguém mais conseguirá. Havia uma tensão sutil no ar quando seus olhares se encontravam, uma consciência da presença um do outro que ia além da relação entre empregador e funcionária. Ele notou, como se pela primeira vez, a forma como a luz da janela realçava os fios acobreados em seus cabelos castanhos, a inteligência serena em sua expressão, a dignidade tranquila em sua postura. Eu lhe sou muito grato, Miss Ainsworth, disse ele, a voz carregada de uma emoção que ele raramente demonstrava. Mais do que palavras podem expressar. Ver um sorriso no rosto de Cecily novamente, é um presente inestimável. Eleonora sentiu o rosto corar levemente sob a intensidade do olhar dele e da sinceridade de suas palavras. O mérito é todo de Lady Cecily, milord. Ela é uma menina de grande força interior. Eu apenas tento ajudá-la a reencontrar o caminho até essa força. Ele assentiu lentamente, os olhos ainda fixos nos dela. O momento se estendeu, carregado de um significado não dito. Era como se uma nova compreensão estivesse se estabelecendo entre eles, uma admiração mútua que começava a florescer em solo árido. Continue com seu excelente trabalho, Miss Ainsworth, disse ele finalmente, a formalidade retornando à sua voz, mas não aos seus olhos. Parece que minha aposta em sua abordagem pouco ortodoxa foi, de fato, acertada. Com um último aceno de cabeça, que incluía tanto Eleonora quanto a agora sorridente Cecily, Lord Ashworth retirou-se, deixando para trás uma Eleonora com o coração um pouco mais acelerado e a certeza de que seu trabalho ali estava apenas começando, mas que já rendia os mais doces frutos. E o respeito crescente nos olhos do conde era uma recompensa inesperada, que ela guardou com uma mistura de gratidão e uma timidez que não sabia bem como nomear. Capítulo 9. Florescendo no jardim. O sol de junho derramava sua luz dourada sobre Ashworth Manor com uma generosidade que parecia querer varrer para longe os últimos vestígios da melancolia que haviam se aninhado naquelas paredes de pedra. E, de fato, no coração da pequena Lady Cecily, um florescimento notável começava a rivalizar com a beleza dos jardins da propriedade. Eleonora, com sua intuição aguçada e seu coração compreensivo, percebeu que a natureza seria uma aliada poderosa na jornada de cura de Cecily. Assim, os dias passaram a ser preenchidos com atividades que nutriam não apenas a mente da menina, mas também sua alma. O quarto sombrio,
embora ainda fosse seu refúgio, já não era o único cenário de seus dias. Com a permissão um tanto surpresa, mas rapidamente concedida por um Lord Ashort cada vez mais esperançoso, um pequeno canteiro nos limites do vasto jardim de flores foi designado como o Jardim de Lady Cecily. Ali, sob a orientação gentil de Eleonora e com a ajuda esporádica do velho jardineiro, o senhor de Gore, que a princípio observara com desconfiança, mas logo se rendera ao entusiasmo contido da menina, Cecily começou a cuidar de suas próprias plantas. Suas mãozinhas, antes sempre pálidas e hesitantes, agora se sujavam com a terra escura e fértil enquanto ela plantava mudas de amores perfeitos, regava jovens pés de lavanda e aprendia a distinguir as ervas daninhas das flores promissoras. Eleonora ensinava-lhe os nomes das plantas, contava-lhe sobre como precisavam de sol e água na medida certa, assim como as pessoas precisavam de carinho e atenção para crescerem fortes. Veja, Lady Cecily, dizia Eleonora, apontando para um botão de rosa que teimava em se abrir. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, por dentro a vida está trabalhando, se preparando para mostrar sua beleza ao mundo. É preciso ter paciência e fé. Cecily, que agora passava mais tempo com o rosto erguido e os olhos brilhantes de curiosidade, absorvia cada palavra. Ele vai se abrir logo, Miss Ainsworth? Perguntou ela certo dia, a voz ainda baixa, mas com um timbre de expectativa. Tenho certeza que sim, querida, respondeu Eleonora, sorrindo ao ouvir a pergunta e, principalmente, o uso do afetuoso querida que escapara naturalmente ao se dirigir à menina. E será uma bela surpresa quando acontecer. O desenho também se tornou uma atividade ao ar livre. Com seus cadernos e pedaços de carvão, sentavam-se à sombra de um grande carvalho, ou perto do lago onde os cisnes deslizavam com elegância. Cecily, a princípio hesitante em seus traços, ganhava confiança a cada dia, seus desenhos de flores, borboletas e até mesmo do velho cão de caça do conde, que por vezes as acompanhava em silêncio, tornavam-se mais firmes e detalhados. Olhe, Miss Ainsworth! Exclamou ela certa vez, mostrando um desenho de uma abelha pousada em uma flor, consegui desenhar as listras dela. Está maravilhoso, Cecily. Elogiou Eleonora, genuinamente impressionada. Você tem um talento notável para observar os pequenos detalhes. Isso é um domingo. Os sorrisos de Cecily eram agora mais frequentes, iluminando seu rostinho e afugentando as sombras de seus grandes olhos azuis. E, para a imensa alegria de Eleonora, as risadas também começaram a surgir, primeiro como um gorgolejar tímido, depois como uma melodia cristalina que ecoava pelos jardins, um som que fazia até mesmo os criados mais sisudos sorrirem discretamente ao passar. As histórias que Eleonora contava também mudaram sutilmente de tom. Ainda eram contos de fadas e lendas, mas ela os escolhia com cuidado, ou adaptava as narrativas para destacar a coragem de heroínas inesperadas, a importância da bondade mesmo diante da adversidade, e a força que reside em acreditar em si mesmo. Falava sobre princesas que não esperavam apenas pelo príncipe, mas que enfrentavam seus próprios dragões com inteligência e determinação, sobre animais pequenos que, com astúcia e perseverança, superavam grandes obstáculos. E então, a pequena pastora, mesmo com medo, decidiu que não deixaria o lobo roubar suas ovelhas, narrava Eleonora, a voz expressiva. Ela lembrou-se de como era forte e esperta, e usou sua inteligência para proteger seu rebanho. Ela não precisou de um cavaleiro para salvá-la? Perguntou Cecily, os olhos fixos em Eleonora. Naquela história, não, respondeu Eleonora com um sorriso sábio. Ela descobriu que tinha sua própria força, Cecily. Assim como você tem a sua. Todos nós temos uma força interior imensa, às vezes só precisamos de um empurrãozinho para encontrá-la. A menina ponderava sobre essas palavras, e Eleonora via em seus olhos a compreensão florescendo. A ideia de amor próprio, de ser protagonista de sua própria história, que Eleonora carregava com tanta convicção para si, começava a ser plantada, com delicadeza, no coração da pequena Lady. Os jardins de Ashort Manor, antes talvez apenas um cenário de beleza formal, transformaram-se em um palco de descobertas e alegrias. O perfume das rosas misturava-se ao aroma da terra úmida remexida pelas pequenas mãos de Cecily. O zumbido das abelhas e o canto dos pássaros eram a trilha sonora de suas tardes. E em meio a tudo isso,
uma menina que quase fora esquecida pela alegria, desabrochava sob o sol de junho e sob o olhar carinhoso e paciente de sua preceptora. Lord Ashford, embora raramente participasse diretamente dessas atividades, era uma testemunha frequente e cada vez mais comovida. Por vezes, de sua biblioteca ou durante uma caminhada solitária pela propriedade, seus olhos buscavam as duas figuras no jardim. Viu sua filha sorrindo, correndo atrás de uma borboleta ou mostrando com orgulho um desenho a Miss Ainsworth, um calor que ele pensara ter perdido para sempre invadia seu peito. Eleonora não estava apenas cuidando de Cecily, estava devolvendo-lhe a infância. E por isso, o respeito do conde por aquela jovem preceptora de olhar sábio e sorriso sereno crescia a cada dia, transformando-se em uma admiração silenciosa e profunda. Capítulo 10. Aliados e obstáculos no casarão. A crescente vivacidade de Lady Cecily não passou despercebida aos olhos atentos da criadagem de Ashford Manor. Nos corredores silenciosos e nas áreas de serviço movimentadas, o nome de Miss Ainsworth começava a ser sussurrado com uma mistura de curiosidade, admiração e, por parte de alguns, uma certa dose de ceticismo ou até mesmo desaprovação. Eleonora, com sua natureza observadora e sua conduta invariavelmente respeitosa para com todos, desde o mais humilde dos ajudantes de cozinha até o imponente mordomo, o Sr. Finn, percebia essas correntes subterrâneas. Ela compreendia que sua posição, como uma recém-chegada que ganhará rapidamente a confiança do conde e operava uma mudança notável na jovem lady, poderia despertar sentimentos diversos. Seu primeiro e mais caloroso aliado surgiu na figura da Sra. Gable, a governanta-chefe da mansão. Uma mulher na casa dos 50 anos, de cabelos grisalhos presos em um coque severo que contrastava com a gentileza em seus olhos azuis e o sorriso amável que frequentemente adornava seus lábios. A Sra. Gable supervisionava a arrumação dos quartos, a roupa de cama e a costura, e seu domínio se estendia com uma eficiência silenciosa por toda a casa. Ela conhecera a falecida condessa, mãe de Cecily e Julian, e nutria um afeto quase maternal pela pequena lady. Certa manhã, enquanto Eleonora subia para os aposentos de Cecily, encontrou a Sra. Gable no corredor, supervisionando a troca das cortinas de verão no quarto de hóspedes. "Bom dia, Miss Ainsworth", cumprimentou a governanta, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Ouvia as risadas de Lady Cecily vindas do jardim ontem. Fazia um tempo considerável que esta casa não ouvia um som tão alegre vindo daquela criança. Eleonora sentiu o rosto aquecer com o elogio implícito. "Bom dia, Sra. Gable. Lady Cecily tem feito progressos admiráveis. Ela tem uma alma muito doce, apenas precisava de um pouco de incentivo para mostrá-la." A Sra. Gable assentiu, os olhos brilhando com uma emoção contida. "O Sr. Conde deve estar muito satisfeito. Ele sofreu muito com o definhar da menina após a perda da mãe. E nós todos, que servimos a esta família há anos, também partilhamos dessa dor. A senhorita trouxe uma lufada de ar fresco a esta casa, Miss Ainsworth. Se precisar de qualquer coisa, seja um tecido para os desenhos de Lady Cecily ou uma palavra amiga, não hesite em procurar-me." As palavras da Sra. Gable foram como um bálsamo para Eleonora. Em um ambiente tão formal e, por vezes, isolador, ter alguém com quem pudesse trocar uma palavra de confidência discreta era um presente. "Agradeço imensamente sua gentileza, Sra. Gable. Suas palavras significam muito para mim." A partir daquele dia, uma amizade silenciosa e respeitosa floresceu entre elas. A Sra. Gable, com sua vasta experiência na casa, ocasionalmente compartilhava com Eleonora pequenas anedotas sobre a infância do conde, ou sobre os gostos da falecida condessa, ajudando Eleonora a compreender melhor a dinâmica familiar. E Eleonora, por sua vez, encontrava na governanta um ouvido atento e um coração compreensivo. Contudo, nem todos em Ashford Manor viam a influência de Eleonora com os mesmos olhos benevolentes. O Sr. Finn, o mordomo, permanecia uma figura de formalidade inabalável. Embora sempre impecavelmente cortês, seus olhares para Eleonora eram frios e avaliadores. Ele parecia observar com uma desaprovação tácita a maneira como Miss Ainsworth por vezes se sentava na grama com Lady Cecily, ou como permitia que a menina sujasse as mãos de terra no jardim. Para o Sr. Finn, um homem apegado à mais estrita etiqueta e hierarquia,
tal familiaridade entre uma preceptora e a filha de um conde era, no mínimo, questionável. Certa vez, ao encontrar Eleonora e Cecília retornando do jardim, ambas com pequenos arranhões de um galho de roseira e com as barras dos vestidos levemente sujas de terra, ele não pôde conter um comentário sutil, mas carregado de crítica. Lady Cecília parece ter tido uma tarde campestre, Miss Ainsworth. Espero que suas mãos e vestidos recebam a atenção devida antes do jantar. Certamente, Sr. Finn, respondeu Eleonora com calma, embora sentisse o tom ferino. A natureza, por vezes, exige uma participação mais entusiástica. E Lady Cecília estava apenas aprendendo sobre a importância de cuidar das rosas de sua mãe. O mordomo apenas arqueou uma sobrancelha e seguiu seu caminho, mas Eleonora sabia que sua conduta estava sendo minuciosamente observada e, provavelmente, julgada. Havia também um dos lacaios mais antigos, Thomas, um homem que servirá ao pai do atual conde e que se considerava um guardião das tradições da casa. Ele via com maus olhos a atenção que o Lorde parecia dispensar à nova preceptora e as mudanças que ela introduzia na rotina de Lady Cecília. Seus resmungos podiam ser ouvidos nos corredores de serviço, tempos modernos. Uma preceptora que mais parece uma camponesa, a brincar na terra. No tempo do velho conde, as coisas eram diferentes. Mais ordem, mais respeito pela posição de cada um. Eleonora tentava não se abalar por esses obstáculos velados. Compreendia que mudanças, mesmo as positivas, frequentemente encontravam resistência. Sua prioridade era o bem-estar de Cecília, e o respeito e a confiança do conde eram o que realmente importavam para a manutenção de seu trabalho. Contudo, não podia negar que a desaprovação de alguns membros da criadagem lhe causava um certo desconforto, um lembrete constante de que, apesar de seus esforços e do carinho que começava a nutrir pela pequena Lady, ela ainda era uma forasteira naquele imponente casarão, uma peça que não se encaixava perfeitamente no intrincado mecanismo social de uma casa nobre. As conversas que ouvia por acaso, ou os olhares que lhe eram dirigidos, pintavam um quadro da vida em Ashort Manor, uma casa marcada pela perda, regida por um conde jovem e sério que carregava o peso de suas responsabilidades, e habitada por uma criadagem com suas próprias lealdades, simpatias e ressentimentos. Era um mundo complexo, e Eleonora sabia que precisaria de toda a sua fé, inteligência e o apoio de aliados como a Sra. Gable para navegar por ele com sucesso. Capítulo 11. Um momento inesperado. Com o passar das semanas, a presença de Eleonora Ainsworth em Ashort Manor tecia-se cada vez mais no cotidiano da casa, não como um fio estranho, mas como uma cor nova e vibrante que realçava a beleza do antigo tecido. Lady Cecília continuava a florescer sob seus cuidados, e a alegria redescoberta da menina parecia irradiar-se pelos corredores, tocando até mesmo o coração mais reservado do conde. Lord Julian Ashort encontrava-se, com uma frequência que o surpreendia, alterando seus próprios hábitos para coincidir, ainda que brevemente, com as atividades de sua filha e de sua preceptora. Por vezes, prolongava sua caminhada matinal pelos jardins apenas para cruzar com elas perto do roseiral, ou sentava-se em sua biblioteca com a porta entreaberta, permitindo que o som distante da voz de Eleonora lendo para Cecília, ou o riso cristalino da menina, chegasse até ele como uma melodia suave. Ele dizia a si mesmo que era apenas a preocupação de um pai zeloso, o desejo de um pai de se certificar do bem-estar de sua filha. Mas, em algum lugar mais profundo, sabia que havia algo mais. Ele se pegava observando Miss Ainsworth. Observava a maneira como a luz do sol brincava nos fios acobreados de seus cabelos quando ela se inclinava para examinar uma flor com Cecília, a paciência infinita em sua expressão enquanto ouvia as narrativas por vezes confusas, mas sempre entusiasmadas, da menina, a inteligência que brilhava em seus olhos castanhos quando discutia um ponto de uma história ou explicava um fenômeno da natureza. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma serenidade em sua presença que o atraíam de uma forma que ele não compreendia inteiramente, ou talvez não quisesse compreender. O momento inesperado aconteceu numa tarde ensolarada de julho, no pomar da propriedade. Eleonora e Cecília tinham permissão para colher algumas maçãs primícias para uma torta que a cozinheira, a Sra. Bailey, outra que se rendera ao encanto da pequena Lady e à gentileza de sua preceptora, prometera assar. Cecília, com uma agilidade recém-descoberta, tentava alcançar uma maçã particularmente vermelha em um galho um pouco mais alto,
equilibrando-se em um caixote de madeira. Eleonora estava ao seu lado, a mão estendida para o caso de a menina se desequilibrar. Com cuidado, Cecily, advertiu ela com um sorriso. Essa parece um pouco teimosa. Nesse instante, Lord Ashford, que se aproximava delas vindo de uma inspeção aos limites da propriedade, viu o caixote vacilar sob os pés da filha. Num impulso instintivo, tanto ele quanto Eleonora se moveram ao mesmo tempo. Eleonora, mais próxima, conseguiu amparar Cecily antes que ela caísse, mas no processo, a cesta de maçãs que segurava despencou, espalhando seu conteúdo pela grama. Lord Ashford, chegando um segundo depois, ajudou a firmar Cecily, sua mão encontrando a de Eleonora sobre o braço da menina. Por um instante, ficaram assim, o conde e a preceptora, as mãos unidas sobre a pequena Lady, que, mais assustada pela perda das maçãs do que pelo quase tombo, olhava para a fruta espalhada com uma expressão desolada. Oh, não! As maçãs! Lamentou Cecily. O contato das mãos foi breve, quase imperceptível, mas para Julian e Eleonora, pareceu durar uma eternidade. Um calor inesperado subiu pela mão de Julian, uma consciência aguda da suavidade da pele de Eleonora sob a sua. Ele ergueu os olhos e encontrou-os dela. Havia preocupação nas profundezas castanhas, mas também um brilho que ele não soube identificar, algo que fez seu próprio coração dar um salto desconcertante. Eleonora também sentiu o toque. A força da mão do conde, o calor que emanava dela, enviaram uma onda de formigamento por seu braço. Ao encontrar o olhar intenso dele, sentiu o rubor subir-lhe as faces e desviou os olhos rapidamente, voltando sua atenção para Cecily. Não se preocupe com as maçãs, querida, disse ela, a voz um pouco ofegante. O importante é que você está bem. Podemos colhê-las novamente. Soltaram as mãos quase que simultaneamente, um constrangimento sutil pairando entre eles. Lord Ashford pigarreou, recompondo-se. Miss Ainsworth tem razão, Cecily. Felizmente, não passou de um susto. Mas talvez seja melhor deixar que eu alcance as maçãs mais altas da próxima vez. E, para surpresa de ambas, ele se inclinou, começou a apanhar as maçãs espalhadas pela grama e a colocá-las de volta na cesta, o gesto tão natural e desprovido de afetação que fez Eleonora olhá-lo com renovado interesse. Cecily, vendo o pai participar da tarefa, logo se juntou a ele, rindo quando uma maçã rolou para longe. Eleonora também se abaixou para ajudar, e por alguns minutos, os três trabalharam juntos, o conde, a preceptora e a pequena Lady, em uma harmonia doméstica que era completamente nova para Ashford Manor. Quando a cesta estava novamente cheia, Cecily, com a espontaneidade que agora lhe era característica, pegou uma das maçãs mais bonitas e a ofereceu ao pai. Para você, Julian. Porque você nos ajudou. Lord Ashford aceitou a maçã, e um sorriso genuíno, daqueles que raramente apareciam, iluminou seu rosto, suavizando suas feições sérias e revelando um vislumbre do homem por trás do título. Obrigado, minha pequena. É a maçã mais bonita que já vi. Ele mordeu a fruta com gosto, e o som da mastigação, seguido de um suspiro satisfeito, fez Cecily rir novamente. E, contagiada pela alegria da menina e pelo sorriso inesperado do conde, Eleonora também sorriu, um sorriso franco e aberto. Naquele instante, com o sol filtrando-se pelas folhas das macieiras, o som das risadas e a simplicidade do momento compartilhado, algo mudou. A formalidade entre Lord Ashford e Eleonora pareceu se dissolver, substituída por uma camaradagem calorosa e uma consciência mútua que era ao mesmo tempo agradável e perturbadora. Mais tarde naquela noite, em sua biblioteca, Lord Ashford encontrou-se repassando a cena repetidamente em sua mente. O toque da mão de Eleonora, a preocupação genuína em seus olhos, seu sorriso. Ele sentiu uma agitação incomum, uma atração que ia muito além da gratidão por seus cuidados com Cecily. Era uma sensação perigosamente doce, que o fazia questionar a solidez das barreiras que sua posição e as convenções sociais impunham. Ele era um conde. Ela, uma preceptora. E, no entanto, naquele breve momento no pomar, pareceram simplesmente um homem e uma mulher, unidos por uma preocupação comum e por uma alegria inesperada. O conflito começava a se instalar em seu coração, sutil, mas insistente.
Eleonora, em seu quarto, também recordava o incidente. O calor da mão do conde, a intensidade de seu olhar, o sorriso que transformará seu rosto. Sentimentos confusos e desconhecidos agitavam-se dentro dela, um misto de respeito, admiração e algo mais, algo que ela hesitava em nomear, mas que fazia seu coração bater um pouco mais rápido sempre que pensava nele. O momento inesperado no pomar havia plantado uma semente. Restava saber se ela encontraria solo fértil para crescer ou se seria sufocada pelas rígidas realidades de suas posições distintas. Capítulo 12. A força do caráter de Eleonora. Os dias em Ashort Manor continuavam a se aquecer sob o sol de verão, assim como os laços entre Eleonora e a pequena Lady Cecily. A menina, antes uma sombra silenciosa, agora tagarelava sobre suas descobertas no jardim, mostrava com orgulho seus desenhos e até arriscava cantarolar melodias simples enquanto passeavam. Lord Ashort, testemunha dessa transformação, sentia uma gratidão e uma admiração crescentes por Miss Ainsworth, sentimentos que, por vezes, o deixavam inquieto e pensativo, especialmente após o episódio no pomar. A oportunidade para Eleonora demonstrar a profundidade de sua filosofia educacional surgiu de forma inesperada, com a visita de Lady Penelope Crabtree, uma tia distante do conde, conhecida por sua franqueza que beirava a indiscrição e por seu olhar crítico sobre tudo e todos. Sua chegada, anunciada com pouca antecedência, causou um certo rebuliço na mansão. Lady Cecily, embora mais confiante, ainda sentia um receio natural diante de estranhos, especialmente figuras imponentes como Lady Crabtree. No dia da visita, enquanto aguardavam a chegada da tia na sala de visitas principal, um cômodo grandioso e um tanto formal, Cecília agarrou-se discretamente à saia de Eleonora. Quando Lady Crabtree finalmente entrou, uma figura alta e robusta, adornada com plumas e rendas que pareciam farfalhar a cada movimento, seus olhos aguçados examinaram o ambiente e pousaram imediatamente na pequena Cecily. Ora, aqui está a pequena herdeira! Exclamou Lady Crabtree, a voz retumbante. Diga-me, criança, tem aproveitado os ares do campo? Parece-me um pouco pálida ainda. O que tem a dizer em sua defesa? Cecily encolheu-se visivelmente. Olhou para o chão, os lábios tremendo levemente, incapaz de proferir uma única palavra. Lord Ashort, presente na sala, fez um movimento como se fosse intervir, mas lançou um olhar rápido para Eleonora, uma interrogação silenciosa em seus olhos. Eleonora, por sua vez, permaneceu calma, oferecendo a Cecília um sorriso encorajador quase imperceptível, mas não respondeu pela menina. Lady Crabtree, não obtendo resposta, estalou a língua. Gato comeu sua língua, criança. Seu pai me diz que tem uma nova preceptora. Espero que ela esteja lhe ensinando boas maneiras e a importância de responder quando lhe dirigem a palavra. A crítica velada a Eleonora não passou despercebida. Eleonora sentiu o olhar do conde sobre si, mas manteve a serenidade. O mal-estar de Cecília era palpável. Mais tarde naquele dia, após a partida da incisiva Lady Crabtree, Lord Ashort encontrou Eleonora e Cecília no pequeno estúdio. Cecília estava sentada em um canto, cabisbaixa, a alegria dos últimos dias momentaneamente eclipsada. Eleonora estava ao seu lado, não a repreendendo, mas falando com ela em voz baixa e terna. Julian, hesitando na porta entreaberta, decidiu não interromper, mas a curiosidade e uma certa preocupação o fizeram parar para ouvir. Sei que foi difícil hoje, Cecily, dizia Eleonora suavemente, acariciando os cabelos da menina. Lady Crabtree tem um modo de falar um pouco direto, não acha? Cecily fungou e assentiu, sem erguer os olhos. Eu não sabia o que dizer, sussurrou ela. Fiquei com medo. E é perfeitamente natural sentir medo às vezes, querida, confortou Eleonora. Pessoas novas, especialmente quando falam alto ou fazem muitas perguntas, podem nos deixar um pouco assustadas. Mas me diga, o que você gostaria de ter dito a ela, se não estivesse com medo? Você tem aproveitado os ares do campo, não tem? Conte-me sobre isso. Cecily começou a falar, ainda em voz baixa, sobre as flores que plantara, sobre o esquilo que desenhara, sobre como gostava de sentir o sol em seu rosto. Eleonora ouvia com atenção,
fazendo perguntas gentis que a incentivavam a continuar. Viu só? Disse Eleonora ao final do relato de Cecily. Você tem tantas coisas interessantes para contar. Sua voz é importante, Cecily, e seus pensamentos e sentimentos também. Ninguém pode falar por você, porque ninguém sabe exatamente o que se passa em seu coraçãozinho e em sua mente brilhante como você mesma. Mas, e se eu disser algo errado? Perguntou a menina, a insegurança ainda presente. E se disser? Replicou Eleonora com um sorriso doce. Todos nós cometemos pequenos erros às vezes, é assim que aprendemos. O importante é ser sincera e respeitosa. E se alguém não gostar do que você diz, mesmo que você tenha sido educada, isso diz mais sobre a outra pessoa do que sobre você. A sua força, Cecily, está em ser você mesma, em acreditar em suas próprias ideias e em ter a coragem de expressá-las, mesmo que sua voz trema um pouquinho. Ela pegou as mãozinhas da menina entre as suas. Da próxima vez que se sentir assim, com medo de falar, respire fundo, lembre-se de todas as coisas maravilhosas que você é e do que você pensa, e diga uma pequena frase. Pode ser sobre o tempo, sobre uma flor que viu, qualquer coisa. Apenas para que sua voz seja ouvida. E a cada vez, ficará um pouquinho mais fácil. Eu estarei aqui para te ajudar a praticar, se quiser. O que me diz? Cecily ergueu o rosto, e nos olhos dela, Julian pôde ver não apenas a tristeza residual, mas uma nova centelha de determinação, um reflexo da força tranquila de sua preceptora. Acho que posso tentar, Miss Ainsworth, disse ela, a voz um pouco mais firme. Eleonora sorriu abertamente. Tenho certeza que sim. Você é mais corajosa do que imagina. Julian afastou-se da porta, o coração ecoando com as palavras que ouvirá. Ficou profundamente impressionado. Ele esperava que Eleonora tivesse consolado Cecily, talvez minimizado o comportamento da tia. Mas ela fizera muito mais. Ela não resolvera o problema para Cecily, nem a protegê-la excessivamente. Em vez disso, com firmeza e um amor palpável, ela estava ensinando à menina as ferramentas para encontrar sua própria voz, sua própria força. Estava construindo o caráter de Cecily, incutindo nela a mesma integridade e autoconfiança que ela própria exalava. Aquela filosofia ia muito além do que ele jamais esperaria de uma preceptora. Era a marca de uma mulher de notável sabedoria e profundidade. Seu respeito por Eleonora Ainsworth, que já era considerável, elevou-se a um novo patamar. Ela não era apenas gentil e inteligente, possuía uma integridade de princípios e uma força de caráter que o deixavam genuinamente admirado. Ele admitiu para si mesmo com um leve aperto no peito, cada vez mais cativado. Capítulo 13. O dilema do conde. A biblioteca de Ashort Manor, com suas paredes forradas de conhecimento ancestral e o aroma reconfortante de couro e papel antigo, sempre fora o refúgio de Lord Julian Davenport. Ali, entre os companheiros silenciosos que eram seus livros, ele encontrava ordem, lógica e um distanciamento bem-vindo das exigências mais tumultuadas de seu título e de suas emoções. Ultimamente, no entanto, nem mesmo aquele santuário parecia imune à agitação sutil, porém persistente, que se instalara em seu espírito desde a chegada de Miss Eleonora Ainsworth. Tarde da noite, com a casa mergulhada em silêncio e apenas o brilho âmbar de uma lamparina a óleo a iluminar sua escrivaninha, Julia encontrava-se não nos relatórios da propriedade ou na correspondência de Londres, mas perdido em pensamentos que invariavelmente o conduziam à jovem preceptora de sua irmã. Sua admiração por ela era inegável, um fato que ele já não tentava mais esconder de si mesmo. Ele testemunhara, com uma gratidão que beirava o assombro, a transformação em Cecily. A menina, antes uma sombra frágil de si mesma, agora ria, questionava, criava. E tudo isso era fruto da paciência, da inteligência e da filosofia singular de Miss Ainsworth. A forma como ela guiara Cecília após a visita intempestiva de Lady Crabtree, ensinando-a a encontrar a própria voz em vez de simplesmente protegê-la, revelara uma profundidade de caráter e uma integridade que o impressionaram profundamente. Eleonora não era apenas uma educadora, era uma construtora de almas. Contudo, o conde era honesto demais consigo mesmo para não admitir que seus sentimentos por ela começavam a transcender a mera admiração profissional.
Havia a lembrança daquele instante no pomar, o toque acidental de suas mãos, o olhar que compartilharam sobre a cabeça de Cecily. Um momento trivial, talvez, mas que deixará uma marca indelével em sua consciência. Ele se pegava recordando a suavidade inesperada da pele dela, o brilho em seus olhos castanhos quando ela sorria para Cecily, a maneira como uma mecha rebelde de cabelo caía sobre sua testa quando ela se concentrava em um livro ou em um desenho. Essa crescente atração era uma fonte de profundo conflito. Ele, Julian Davenport, o conde de Ashford, sentindo-se atraído por uma preceptora órfã e sem dote. A ideia era impensável, socialmente desastrosa. Seu título vinha com um fardo de responsabilidades, com expectativas que não podiam ser levianamente descartadas. A honra de seu nome, o futuro de sua linhagem, tudo isso dependia de um casamento adequado, uma união com uma dama de igual posição e fortuna. A sociedade, o tom, seria implacável diante de uma união tão desigual. O escândalo o perseguiria, e a ela também. Seus pensamentos inevitavelmente se voltavam para Anneliese, sua falecida esposa, mãe de Cecily. O retrato dela, pintado pouco depois do casamento, adornava a parede da galeria do andar de cima. Anneliese fora tudo o que se esperava de uma condessa de Ashford, bela, de linhagem impecável, bem educada nos modos da alta sociedade. O casamento fora arranjado, como era comum em seus círculos, uma união de famílias e propriedades mais do que de corações apaixonados. Havia afeto entre eles, respeito mútuo, mas não a chama vibrante que ele via nos romances ou a profunda conexão de almas que, ele começava a temer, sentia despertar em si na presença de Eleonora. Anneliese fora uma criatura delicada, quase etérea, cuja saúde frágil se deteriorara após o nascimento de Cecily, levando-a cedo demais. Sua perda deixará um vazio, a responsabilidade de criar uma filha pequena e a dor de ver Cecily mergulhar em uma tristeza que ele se sentia impotente para curar. Eleonora era tão diferente. Onde Anneliese fora talvez mais passiva, moldada pelas expectativas de seu papel, Eleonora possuía uma força interior tranquila, uma mente independente e uma resiliência que ele achava extraordinariamente atraente. Ela não era uma donzela em perigo esperando ser salva, ela era, como ensinava Cecily, a protagonista de sua própria história. Essa diferença o perturbava e o fascinava em igual medida. E havia a solidão. A solidão de um homem em sua posição era algo que poucos compreendiam. Cercado por criados, por contatos sociais e pelas demandas de sua propriedade, Julian frequentemente se sentia profundamente só. As conversas eram formais, as interações, calculadas. A alegria genuína, a risada espontânea, a partilha de um pensamento sincero, tudo isso se tornará raro em sua vida desde a morte de Anneliese. A chegada de Eleonora, e a subsequente transformação de Cecily, trouxeram de volta esses sons e sentimentos a Ashford Manor. A casa parecia mais viva, mais quente. E ele se via ansiando por aquela luz, por aquela autenticidade. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a escuridão do parque lá fora, onde apenas a lua lançava um brilho prateado sobre as árvores. O dilema era claro em sua mente, afiado como um pedaço de vidro quebrado. De um lado, seu coração, ou o que ele hesitava em chamar assim, sentia-se cada vez mais atraído pela inteligência, pela bondade e pela força serena de Eleonora Ainsworth. Do outro, sua razão, seu dever, sua posição na sociedade, gritavam a impossibilidade, o perigo de tais sentimentos. Ele era o conde de Ashford. E ela era a preceptora de sua irmã. Qualquer sentimento além do respeito profissional era um caminho para o desastre. Ele precisava reprimir aquela atração, manter a distância, focar em sua gratidão pelo bem que ela fazia a Cecily e nada mais. Mas enquanto tomava essa resolução, a imagem do sorriso de Eleonora, da maneira como seus olhos se iluminavam ao falar de algo que a apaixonava, ou da ternura com que guiava Cecily, teimava em surgir em sua mente, desafiando sua lógica e sua determinação. A solidão em seu peito parecia um pouco mais profunda naquela noite, a biblioteca um pouco mais silenciosa, e a certeza de suas resoluções, perigosamente frágil. O conflito estava apenas começando. Capítulo 14. O coração contido de Eleonora. Enquanto Lord Ashford lutava com seus próprios dilemas na quietude de sua biblioteca,
Eleonora Ainsworth enfrentava um turbilhão de emoções igualmente complexo em seu modesto quarto ou nos momentos de introspecção que encontrava durante seus dias em Ashort Manor. A afeição que sentia pelo conde, antes um respeito distante e uma gratidão profissional, começava a adquirir contornos mais nítidos, mais quentes e, ela temia, perigosamente mais profundos. Ela se recordava com uma clareza desconcertante do incidente no pomar, o calor da mão dele sobre a sua ao amparar em Cecile, a intensidade de seu olhar quando se encontraram sobre a cabeça da menina, o sorriso franco que transformará suas feições sérias. Esses momentos, e outros encontros fortuitos, um breve cruzar de olhares no corredor que durava um segundo a mais do que o necessário, a maneira como ele por vezes se dirigia a ela com uma gentileza que parecia transcender a mera cortesia de um empregador, plantavam sementes de uma emoção que ela se esforçava, com todas as forças de sua alma disciplinada, por reprimir. Sentada à janela de seu quarto ao cair da noite, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu de veludo, Eleonora repreendia a si mesma por tais pensamentos. Lord Ashort era o conde, o pai de sua adorada pupila, um homem de posição e responsabilidades imensuráveis. Ela era Eleonora Ainsworth, a preceptora órfã, uma mulher cuja única fortuna residia em sua educação e em seu caráter. O abismo social entre eles era vasto, intransponível. Qualquer sentimento além da dedicação profissional seria uma tolice, uma fantasia perigosa que poderia comprometer não apenas sua posição, mas também a serenidade que tanto custará a restabelecer na vida de Cecile. Seu profissionalismo era uma armadura. Concentrava-se com afinco em suas tarefas, dedicando cada pensamento e energia ao progresso e à felicidade de Cecile. Encontrava alegria genuína nos avanços da menina, em seus sorrisos, em suas perguntas curiosas. O trabalho era seu refúgio, sua forma de manter os pés firmemente plantados na realidade de sua situação. No entanto, o coração, teimoso e insensato, por vezes se recusava a obedecer à lógica da razão. Quando Lord Ashort entrava inesperadamente na sala de estudos, ou quando sua voz grave soava em uma conversa próxima, Eleonora sentia um rubor traiçoeiro subir-lhe as faces, uma aceleração no pulso que a deixava irritada consigo mesma. Ela temia interpretar mal a gentileza dele, a gratidão que ele expressava tão abertamente pelo bem que ela fazia à sua filha. Seria apenas a satisfação de um pai aliviado, ou haveria algo mais naqueles olhares que por vezes pareciam perscrutar sua alma? A dúvida a atormentava. Não queria alimentar falsas esperanças, nem se expor à dor de uma decepção. Sua fé era seu consolo e sua guia. Em suas orações noturnas, pedia a Deus clareza para discernir seus próprios sentimentos e os dos outros, força para manter sua conduta irrepreensível e sabedoria para agir sempre com integridade. Senhor, sussurrava ela na penumbra de seu quarto, guarda meu coração de tolas ilusões. Ajuda-me a ser apenas aquilo que devo ser nesta casa, uma serva humilde e dedicada ao bem de tua pequena Cecile. Não permitas que meu coração me desvie do caminho da retidão e do bom senso. Ela se pegava observando-o, às vezes, quando ele não percebia. Notava a maneira como a preocupação vincava sua testa quando ele pensava estar sozinho, a ternura quase imperceptível em seu sorriso quando olhava para Cecile, a dignidade em sua postura, mesmo quando o peso do mundo parecia repousar sobre seus ombros. Admirava sua dedicação como pai, sua seriedade, e até mesmo a melancolia que por vezes sombreava seus olhos, tornando-o mais humano, mais acessível em sua aparente reserva. Um toque acidental de mãos ao pegar um livro que ele lhe oferecia, um olhar compartilhado sobre um gracejo de Cecile que durava um instante a mais, um bom dia, Miss Ainsworth, dito com uma inflexão um pouco mais calorosa. Eram migalhas, pequenos incidentes que sua razão tentava descartar como insignificantes, mas que seu coração teimava em guardar como tesouros secretos, alimentando uma chama que ela se esforçava desesperadamente para apagar. Eleonora sabia que precisava ser forte. Precisava conter aquele sentimento nascente, sufocá-lo antes que criasse raízes profundas demais. Sua honra, seu futuro e, acima de tudo, a estabilidade que Cecile tanto necessitava, dependiam de sua discrição e de seu autocontrole. E assim, com a mesma determinação com que enfrentará a perda e a solidão, Eleonora Ainsworth lutava contra a mais doce e perigosa das tentações, a de permitir que seu coração se afeiçoasse ao nobre conde de Ashort. O conflito estava instalado,
e a batalha interna, apenas começando. Capítulo 15. Rumores da sociedade chegam a Ashot. O verão avançava em Ashot Manor, e com ele, uma rotina de tranquilidade e progresso se instalara, especialmente no que dizia respeito à pequena Lady Cecily. Sob os cuidados atentos e afetuosos de Eleonora, a menina era a personificação da alegria redescoberta. No entanto, o mundo para além dos portões imponentes da propriedade, com suas próprias regras e expectativas, não tardaria a fazer sentir sua presença. As notícias de Londres chegavam regularmente através do Morning Post e de outras gazetas sociais que Lord Ashot recebia. Ele as lia em sua biblioteca, por vezes com um suspiro resignado, tomando conhecimento dos bailes suntuosos, dos casamentos arranjados entre as grandes famílias e das intrigas da temporada que ele, deliberadamente, evitara naquele ano, usando o luto prolongado e os cuidados com a filha como justificativas plausíveis. Cada menção a um evento social ou a um conde de sua idade que assegurava sua linhagem com um matrimônio vantajoso era um lembrete silencioso de seus próprios deveres não cumpridos. Eleonora, por sua vez, por vezes ouvia a senhora Gable comentar sobre as novidades que chegavam através da correspondência dos criados com seus conhecidos em Londres. Dizem que a temporada deste ano está particularmente brilhante, Miss Ainsworth mencionou a governanta certa manhã, enquanto supervisionavam a costura de novos vestidos de verão para Cecily. Muitos bailes e, ao que parece, muitas jovens debutantes ansiosas por um bom partido. Eleonora apenas sorria e assentia, mas tais comentários, embora inocentes, fincavam pequenas agulhas de desconforto em seu coração. Lembravam-na da realidade do mundo ao qual Lord Ashot pertencia, um mundo do qual ela era apenas uma espectadora distante, uma funcionária. A verdadeira incursão da sociedade na tranquilidade de Ashot Manor veio na forma de uma carta, entregue numa manhã de sol radiante por um mensageiro especial. Trazia o selo imponente de Lady Agatha Sterling, uma tia do falecido pai de Julian, e, portanto, uma tia-avó influente e temida nos círculos aristocráticos. Lord Ashot estava em seu escritório quando o Sr. Finn entregou a missiva em uma salva de prata. Ele reconheceu a caligrafia firme e um tanto antiquada de sua tia Agatha antes mesmo de romper o selo. Um pressentimento incômodo o invadiu. Lady Agatha não era de escrever por ninharias. A carta, escrita em papel grosso e perfumado, era exatamente como ele esperava, afetuosa em sua superfície, mas carregada de um propósito inflexível. Meu querido Julian, começava ela, espero que esta carta o encontre bem, assim como a pequena Cecily. Tenho acompanhado com interesse as notícias que me chegam de Devonshire e congratulo-me por saber que a menina parece estar recuperando o ânimo. Uma criança precisa de estabilidade e de um ambiente familiar completo. No entanto, meu caro sobrinho, não posso deixar de expressar minha crescente preocupação com sua própria situação. Um homem em sua posição, o Conde de Ashot, não pode permanecer isolado por tempo indefinido. O título requer continuidade, a propriedade necessita de uma condessa para supervisionar os assuntos domésticos com a devida propriedade, e você, Julian, necessita de uma companheira à sua altura. A temporada em Londres tem sido pródiga em jovens damas de excelente família e considerável dote. Lady Beatrice Featherstone, por exemplo, filha do Marquês de Ellington, é uma jovem de rara beleza e impecável reputação, e sei que o Marquês nutre grande estima por nossa família. Há também Miss Annabelle Troubridge, uma herdeira encantadora. Julian parou a leitura por um instante, uma ruga de impaciência vincando sua testa. Sua tia Agatha, com sua sutileza de um elefante em uma loja de porcelanas, estava mais uma vez agindo como casamenteira. A carta continuava: de qualquer forma, meu caro, decidi que uma visita a Ashot Manor se faz necessária. Preciso ver com meus próprios olhos como estão as coisas e, talvez, oferecer-lhe meu humilde conselho. Chegarei na primeira semana de agosto e espero passar alguns dias em sua aprazível companhia. Com os mais sinceros votos de saúde e felicidade, e bom senso. Sua tia afetuosa, Agatha Sterling. Lord Ashot pousou a carta sobre a escrivaninha com um suspiro que era um misto de resignação e irritação. Uma visita de Lady Agatha. Era tudo o que ele não precisava naquele momento, quando seus próprios sentimentos já eram um campo de batalha.
Sua tia era uma mulher de opiniões fortes, crítica e com uma capacidade notável de interferir na vida alheia sob o pretexto de boas intenções. Sua presença em Ashort Manor significaria um escrutínio constante, não apenas sobre ele e Cecily, mas, ele temia, sobre Miss Ainsworth também. A notícia da iminente visita de Lady Agatha espalhou-se pela casa como um rastilho de pólvora, causando uma agitação contida entre os criados. Haveria mais trabalho, a necessidade de uma perfeição ainda maior nos arranjos, e a tensão de ter uma matrona da sociedade inspecionando cada detalhe. Eleonora percebeu a mudança na atmosfera da casa quase que imediatamente. Havia uma correria mais acentuada nos corredores, a Sra. Gable parecia mais preocupada do que o usual, e o próprio Lord Ashort, nos dias que se seguiram, tornou-se mais distante, seus ombros parecendo carregar um peso adicional. Seus encontros com ele tornaram-se mais formais, os olhares que antes por vezes se demoravam agora eram breves, quase evasivos. Ela não precisou que ninguém lhe dissesse explicitamente que algo estava acontecendo. A chegada da carta, os preparativos para uma visita importante, tudo isso somado aos comentários anteriores sobre a temporada londrina, pintavam um quadro claro. O mundo exterior estava batendo à porta de Lord Ashort, lembrando-o de seus deveres e das expectativas que recaíam sobre um homem de sua estirpe. Uma sensação de apreensão instalou-se no coração de Eleonora. Não por si mesma, ela tentava se convencer, mas por Cecily, que finalmente encontrara um pouco de paz e alegria. E talvez, apenas talvez, uma pequena parte daquela apreensão fosse pelo conde, que parecia travar uma batalha silenciosa. A tensão no ar era palpável, um prenúncio de que os dias tranquilos em Ashort Manor poderiam estar chegando ao fim. Capítulo 16. A chegada de Lady Agatha. A primeira semana de agosto chegou a Ashort Manor envolta em uma atmosfera de expectativa e uma meticulosa preparação que não se via há anos. Cada canto da mansão fora limpo e polido até brilhar, as pratas da família foram lustradas com esmero, e a Sra. Gable, com uma expressão que mesclava eficiência e uma leve apreensão, certificava-se de que os melhores lençóis de linho estivessem nos aposentos destinados a Lady Agatha Sterling. Até mesmo o Sr. Finn, o mordomo, parecia ter uma rigidez extra em sua postura, se é que isso era possível. Lord Ashort passará os dias anteriores à chegada da tia-avó com uma expressão mais sombria do que o habitual. Ele sabia que a visita de Lady Agatha não seria meramente social, ela vinha com um propósito, e esse propósito, ele suspeitava, envolvia uma avaliação minuciosa de sua vida e, muito provavelmente, uma série de sugestões não solicitadas sobre seu futuro. Eleonora, por sua vez, tentava manter a rotina de Lady Cecily o mais normal possível, mas a excitação e a tensão que emanavam da criadagem eram contagiantes. Ela preparara Cecily para a chegada da tia-avó, lembrando-a das lições sobre como cumprimentar os mais velhos com respeito e como responder às perguntas com clareza, sempre incentivando a menina a usar a própria voz, por mais tímida que ainda pudesse ser. No dia anunciado, uma carruagem imponente, de um negro reluzente com o brasão dos Sterling orgulhosamente pintado nas portas, surgiu ao final do longo caminho de acesso a Ashort Manor. O som das rodas no cascalho e o tropel dos 4 cavalos que a puxavam anunciaram a chegada com uma pompa que fez todos na casa prenderem a respiração. Lord Ashort, trajando um fraque impecável, aguardava no hall de entrada, ladeado pelo Sr. Finn. Cecily, segurando a mão de Eleonora um pouco mais forte do que o necessário, estava um passo atrás, os grandes olhos azuis fixos na porta principal. Eleonora posicionara-se discretamente ao lado da menina, mais como um apoio silencioso do que como parte da recepção formal. Quando os lacaios de Ashort abriram as portas duplas, a figura de Lady Agatha Sterling pareceu preencher todo o vão. Era uma mulher alta, de postura ereta apesar da idade que devia beirar os 70 anos. Vestia um suntuoso vestido de seda na cor ameixa, adornado com rendas escuras, e um chapéu com plumas que pareciam desafiar a gravidade. Em uma das mãos enluvadas, segurava uma bengala com castão de marfim, que ela usava mais como um cetro de autoridade do que como um apoio. Seus olhos, de um cinza penetrante e astuto, percorreram o hall com uma rapidez que desmentia sua idade, absorvendo cada detalhe. "Julian, meu querido sobrinho!" exclamou ela, a voz surpreendentemente forte e clara, enquanto estendia a outra mão para ele. Finalmente! A viagem foi exaustiva,
Mas devo dizer que os campos de Devonshire continuam tão pitorescos quanto me lembrava. Lord Ashort inclinou-se para beijar-lhe a face, um gesto mais de dever do que de afeto espontâneo. Tia Agatha, seja bem-vinda a Ashort Manor. Esperamos que sua estadia seja agradável. Agradável, sim, e produtiva, espero, respondeu ela, o olhar já se fixando em Cecily. E esta deve ser a pequena Cecily. Venha cá, criança, deixe-me olhá-la. Da última vez que a vi, você mal andava. Cecily, empurrada gentilmente por Eleonora, deu alguns passos hesitantes à frente e fez uma pequena reverência, como haviam praticado. Bem-vinda a Ashort Manor, tia Agatha, murmurou ela, a voz quase um sopro. Lady Agatha a examinou de cima a baixo, os lábios formando uma linha fina. HMPF. Ainda um pouco pálida, mas com mais vivacidade nos olhos, devo admitir. Parece que o ar do campo, ou talvez alguma outra influência, lhe fez bem. Foi então que os olhos cinzentos e perscrutadores de Lady Agatha pousaram em Eleonora, que permanecia em silêncio um pouco atrás de Cecily. O olhar da matrona percorreu-a da cabeça aos pés, registrando o vestido simples, porém aciado, a ausência de joias, a juventude e a postura serena, mas modesta. Era um olhar que não perdia nada, e Eleonora sentiu-se como um inseto sob uma lente de aumento. E esta jovem, quem é? Perguntou Lady Agatha, o tom neutro, mas a pergunta carregada de uma exigência implícita de explicação. Lord Ashort pigarreou levemente. Tia Agatha, permita-me apresentar Miss Eleonora Ainsworth. Miss Ainsworth é a preceptora de Cecily. Eleonora fez uma reverência respeitosa. É uma honra conhecê-la, Lady Agatha. Preceptora, repetiu Lady Agatha, a palavra soando quase como uma avaliação. Seus olhos não deixaram o rosto de Eleonora. Uma posição de grande responsabilidade, de fato. Especialmente em uma casa como esta, com uma criança que requer, digamos, cuidados atentos. Diga-me, Miss Ainsworth, possui as qualificações necessárias para tal encargo? Sua aparência é bastante jovem. O subtexto era claro. A dúvida sobre sua competência, sobre sua adequação, pairava no ar. Acredito que sim, milady, respondeu Eleonora, a voz calma, o olhar direto, mas respeitoso. Fui educada por meu falecido pai, o reverendo Ainsworth, e dedico-me com afinco ao bem-estar e ao desenvolvimento de Lady Cecily. O reverendo Ainsworth, Lady Agatha pareceu ponderar o nome por um instante. Um homem da igreja, portanto. Uma educação sólida, talvez, mas provinciana. Julian, meu caro, a formação de uma Lady Davenport, futura dama da sociedade, exige mais do que apenas boas intenções e conhecimento de catecismo. Ela se virou para o sobrinho, mas o comentário era claramente direcionado a ambos. Lord Ashort sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a compostura. Miss Ainsworth tem se mostrado extremamente competente e dedicada, tia. Cecily fez progressos notáveis sob seus cuidados. Progressos, sim, mas em que direção? Retrucou Lady Agatha, sem se deixar abalar. Espero que esteja ciente, Miss Ainsworth, das nuances da etiqueta e das expectativas de nossa classe. Uma coisa é ensinar uma criança a ler e escrever, outra bem diferente é prepará-la para seu papel no mundo. Compreendo perfeitamente, Lady Agatha, disse Eleonora, a serenidade em sua voz intacta, apesar da pressão do interrogatório. Meu objetivo é auxiliar Lady Cecily a desenvolver não apenas sua mente, mas também seu caráter, sua confiança e sua compreensão do mundo, sempre com o devido respeito às tradições e aos valores de sua família. Lady Agatha emitiu um som que poderia ser de aprovação ou de ceticismo. Veremos, minha jovem. Veremos. O tempo é um excelente juiz da competência. Agora, Julian, se não se importa, gostaria de ser conduzida aos meus aposentos. E uma xícara de chá não seria mal recebida. Com um último olhar penetrante para Eleonora, Lady Agatha permitiu que Lord Ashort a conduzisse escada acima, sua bengala batendo ritmicamente no mármore, como um arauto da ordem e da crítica que acabará de desembarcar em Ashort Manor. Eleonora soltou a respiração que nem percebera estar segurando. O primeiro encontro fora exatamente como temia,
um escrutínio implacável. Sabia que os próximos dias seriam um teste à sua paciência, à sua força e, talvez, à solidez da confiança que o conde depositava nela. A tensão no ar era agora uma presença constante. Capítulo 17. Sob o escrutínio. Os dias que se seguiram à chegada de Lady Agatha Sterling a Short Manor foram marcados por uma vigilância constante, um escrutínio minucioso que parecia emanar da própria presença da matrona. Seus olhos cinzentos e penetrantes não perdiam detalhe, e sua língua afiada estava sempre pronta para um comentário, uma pergunta incisiva ou um conselho não solicitado. O alvo principal de suas observações, além de seu sobrinho-neto, o conde, era, sem surpresa, a jovem preceptora, Miss Eleanor Ainsworth, e a notável influência que ela exercia sobre Lady Cecily. Lady Agatha fazia questão de visitar a sala de estudos durante as horas de lição. Sentava-se em uma cadeira de espaldar alto, a bengala com castão de marfim firmemente plantada à sua frente, e observava em silêncio enquanto Eleonora conduzia Cecília através de leituras, lições de aritmética ou discussões sobre história. Por vezes, interrompia com uma pergunta a Cecília, testando seus conhecimentos de forma abrupta. "Diga-me, criança", inquiriu ela certa manhã, enquanto Eleonora explicava um trecho da história da Inglaterra. "Qual o nome da primeira esposa do rei Henrique VIII? E por que tal união foi desfeita?" Informações cruciais para uma jovem de sua estirpe. Cecily, que antes teria se encolhido sob tal interrogatório, agora olhava para Eleonora por um instante, buscando um encorajamento silencioso que sempre encontrava. Respirava fundo e respondia com a informação que haviam estudado, a voz ainda baixa, mas clara. Eleonora, por sua vez, respondia às interrupções de Lady Agatha com uma calma imperturbável. "Estamos justamente abordando o período Tudor, Lady Agatha", explicava ela, com um sorriso sereno. Lady Cecily tem demonstrado um excelente entendimento da complexidade das alianças reais da época. Os elogios de Lady Agatha eram sempre velados, quase arrancados a contragosto. HMPF. "Pelo menos a menina não é uma completa ignorante", comentou ela após uma resposta particularmente precisa de Cecily sobre geografia. "Um pequeno crédito a seus métodos, Miss Ainsworth, embora eu ainda questione a ênfase excessiva em atividades ao ar livre." As atividades no jardim eram, de fato, um ponto frequente de crítica disfarçada. "Vejo que continua a incentivar Lady Cecily a se ocupar com jardinagem, Miss Ainsworth", observou Lady Agatha, encontrando-as com as mãos sujas de terra após plantarem novas mudas no pequeno canteiro de Cecily. Uma ocupação saudável para uma camponesa, talvez. Mas para uma Lady Davenport? Não estou certa de que saber lidar com um ancinho seja uma habilidade valorizada nos salões de Londres. Eleonora mantinha sua dignidade, o olhar firme, mas respeitoso. "Acredito, Lady Agatha, que o contato com a natureza ensina a Lady Cecily sobre os ciclos da vida, sobre a paciência e sobre a satisfação de cuidar de algo e vê-lo florescer. São lições valiosas para qualquer alma, independentemente de sua posição. Além disso, o ar fresco e o exercício são excelentes para sua saúde e disposição." Foi em uma dessas ocasiões que a pequena Cecily, agora mais confiante e com um forte sentimento de lealdade para com sua preceptora, surpreendeu a todos. "E Miss Ainsworth diz que as flores nos deixam felizes, tia Agatha." Interveio a menina, a voz surpreendentemente firme para seus 8 anos. "E eu gosto de ver meu jardim bonito. Miss Ainsworth me ajuda a deixá-lo assim. Ela é a melhor preceptora do mundo." Um silêncio chocado se seguiu à declaração apaixonada de Cecily. Lady Agatha olhou para a menina com uma expressão indecifrável, talvez surpresa pela ousadia, talvez até um pouco tocada pela sinceridade infantil. Eleonora sentiu um caloroso orgulho invadir seu peito, mas apressou-se em intervir com suavidade para não parecer que incentivara a afronta. "Lady Cecily tem um coração muito leal, milady." Lord Ashford, que por vezes presenciava essas interações, observava tudo com uma mistura de sentimentos. Sentia uma pontada de irritação pela forma como sua tia frequentemente colocava Eleonora em xeque, mas também um orgulho imenso ao ver a maneira inteligente e digna com que Eleonora se portava. E a defesa de Cecily, a confiança recém-descoberta da menina,
era a prova mais eloquente da validade dos métodos de Miss Ainsworth. Durante as refeições, Lady Agatha continuava seu escrutínio, comentando sobre a postura de Cecily, sobre sua maneira de usar os talheres, sobre a necessidade de aprender francês com um mestre qualificado, pois, imagino, Miss Ainsworth, que suas habilidades nessa língua sejam adequadas, mas não as de um nativo, certamente? Certamente não as de um nativo, Lady Agatha, concordava Eleonora com um leve sorriso. Mas o suficiente para introduzir Lady Cecily aos rudimentos da língua com clareza. E ela tem se mostrado uma aprendiz muito aplicada. Apesar da pressão constante, Eleonora não se desviava de seus princípios. Continuava a tratar Cecily com amor e firmeza, incentivando sua curiosidade, validando seus sentimentos e, acima de tudo, nutrindo sua crescente autoconfiança. Ela sabia que estava sendo julgada, não apenas como preceptora, mas talvez como uma influência geral na casa. Mas sua consciência estava tranquila. Seu propósito era claro, o bem-estar e o florescimento de Cecily. E, lentamente, quase imperceptivelmente, até mesmo a rígida Lady Agatha parecia, por brevíssimos momentos, demonstrar um respeito relutante. Talvez fosse a forma como Cecily agora a cumprimentava com mais segurança, ou a inteligência tranquila com que Miss Ainsworth rebatia suas críticas mais ácidas sem perder a compostura. Ou talvez fosse simplesmente o fato inegável de que a criança pálida e apática que ela encontrara em visitas anteriores havia dado lugar a uma menina mais vibrante e responsiva. Ainda assim, a tensão permanecia. Lady Agatha era uma observadora astuta, e seus olhos não perdiam a maneira como, por vezes, os olhares de seu sobrinho-neto Julian se demoravam em Miss Ainsworth um pouco mais do que o estritamente necessário, ou a forma como uma certa consciência parecia pairar entre o conde e a preceptora. E isso, Lady Agatha certamente não aprovaria. O escrutínio, Eleonora sabia, estava longe de terminar. Capítulo 18. Um jantar em Ashworth Manor. Por insistência veemente de Lady Agatha Sterling, que declarara que seu sobrinho-neto precisava relembrar suas obrigações sociais e arejar os salões de Ashworth com um pouco de vida civilizada, um jantar formal foi organizado na mansão. A lista de convidados, cuidadosamente elaborada pela matrona, incluía algumas das famílias mais proeminentes do condado e, estrategicamente, algumas jovens damas solteiras de linhagem e dote impecáveis, entre elas, a muito mencionada Lady Beatrice Featherstone. A casa, nas semanas que antecederam o evento, transformou-se num formigueiro de atividade. Tapeçarias foram escovadas, pratas polidas até cegar, e arranjos de flores frescas adornavam cada console e lareira. Lord Ashworth, embora internamente resignado à maquinação de sua tia, cumpria seu papel de anfitrião com a dignidade habitual, supervisionando os preparativos com uma eficiência que escondia seu crescente desconforto. Eleonora dedicou-se a preparar Lady Cecily para sua breve, mas importante, aparição no início da noite. A menina, agora mais confiante, estava animada com a perspectiva de usar um vestido novo, um modelo simples de musselina azul clara, escolhido por Eleonora e costurado sob a supervisão da Sra. Gable, e de poder cumprimentar os convidados como uma verdadeira lady. Devo fazer uma reverência bem profunda, Miss Ainsworth? Perguntou Cecily, enquanto Eleonora arrumava seus cabelos loiros com uma fita de seda da mesma cor do vestido. Uma reverência graciosa e um sorriso amável serão perfeitos, querida, respondeu Eleonora, sorrindo para o reflexo da menina no espelho. Lembre-se do que conversamos, olhe as pessoas nos olhos e fale com clareza. Você será encantadora. Quando Cecily finalmente ficou pronta, parecia uma pequena fada, a ansiedade em seus olhos mesclada a uma excitação infantil. Eleonora, que a acompanharia até o topo da escadaria principal para que ela pudesse descer ao encontro do pai, havia escolhido seu próprio vestido cor de ardósia, o mais elegante que possuía. Não fizera nenhum adorno especial, exceto por um penteado um pouco mais elaborado, que deixava seu pescoço alvo à mostra, e a serenidade que lhe era natural realçava sua beleza discreta. No momento em que desciam o último lance de escadas antes do grande hall, encontraram Lord Ashworth, que subia para verificar se a filha estava pronta. Ele parou subitamente ao vê-las. Seus olhos primeiro pousaram em Cecily, e um sorriso terno de pai orgulhoso iluminou seu rosto. Você está absolutamente adorável,
Minha pequena estrela, disse ele, a voz carregada de afeição. Então, seu olhar se ergueu para Eleonora, que aguardava um passo atrás de Cecily. E ali, sob a luz dos candelabros que já iluminavam o hall para a chegada dos convidados, Julian viu Miss Ainsworth como nunca a vira antes. Não era apenas a preceptora eficiente e inteligente, a alma gentil que devolvera a alegria à sua filha. Era uma jovem mulher de uma beleza natural e uma graça serena que o atingiram com um impacto inesperado. O vestido simples parecia realçar a elegância de sua postura, e havia uma luz em seus olhos castanhos, talvez pela emoção do momento ou pela satisfação de ver Cecily tão feliz, que o deixou momentaneamente sem palavras. A admiração que sentia por ela transformou-se, naquele instante, em algo mais quente, mais perturbador, uma atração que lhe apertou o peito. Eleonora sentiu o peso do olhar dele e um rubor suave coloriu suas faces. Lady Cecily está ansiosa para cumprimentar seus convidados, milord, disse ela, a voz um pouco mais baixa do que o usual. E eu, estou certo de que ela os encantará, respondeu Julian, a voz um pouco rouca, os olhos ainda fixos em Eleonora por um instante a mais antes de se recomporem. Vamos, então. A chegada dos convidados foi um turbilhão de sedas farfalhantes, joias cintilantes e o burburinho de conversas educadas. Cecily, com uma coragem que surpreendeu a todos, especialmente a seu pai, cumpriu seu papel com uma graça infantil, cumprimentando cada convidado com uma pequena reverência e um sorriso tímido, mas genuíno. Eleonora observava de uma discreta distância, o coração cheio de orgulho. E então, Lady Beatrice Featherstone fez sua entrada. Era, de fato, uma beldade. Alta, com cabelos loiros como ouro e olhos azuis brilhantes, trazia um vestido de baile da última moda de Londres que realçava sua figura esbelta. Sua confiança era palpável, e ela se dirigiu a Lord Ashworth com uma familiaridade encantadora, mas calculada. Julian, querido. Que prazer revê-lo! Exclamou ela, oferecendo-lhe a mão enluvada. Ashworth Manor está esplêndida como sempre. E Lady Agatha me disse que você tem se escondido no campo por tempo demais. Lord Ashworth, o perfeito cavalheiro, respondeu com cortesia, mas Eleonora, que ainda estava no hall supervisionando a despedida de Cecily antes que a menina fosse para seus aposentos, não pôde deixar de notar a forma como os olhos de Lady Beatrice brilhavam com um interesse que ia além da mera amizade. A jovem dama rapidamente monopolizou a atenção do conde, seus risos e comentários animados ecoando pelo salão. Enquanto conduzia Cecily escada acima, Eleonora lançou um último olhar para o salão. Viu Lady Beatrice ao lado de Lord Ashworth, rindo de algo que ele dissera, a mão dela pousada confiantemente em seu braço. Lady Agatha observava a cena com um sorriso satisfeito. Um sentimento estranho, uma pontada de algo que ela não queria nomear, apertou o coração de Eleonora. Era a dolorosa e inegável confirmação da distância que os separava, do mundo ao qual ele pertencia e do qual ela jamais faria parte. Mais tarde, escondida na galeria superior que dava para o salão principal, onde a música de um pequeno quarteto agora soava e os casais começavam a dançar, Eleonora observou por alguns instantes. Viu Lord Ashworth conduzindo Lady Beatrice em uma valsa. Eles formavam um par fisicamente perfeito, ambos altos, loiros e elegantes, a personificação da aristocracia. Lady Beatrice olhava para ele com uma admiração evidente, e ele, embora cortês, parecia um pouco distante, os pensamentos talvez em outro lugar. Ou seria apenas impressão dela? Eleonora suspirou e se afastou da balaustrada. Aquela noite servirá para lembrá-la de seu lugar. E, por mais que seu coração teimasse em sentir o que não devia, sua razão lhe dizia que o futuro do conde de Ashworth certamente não incluía uma simples preceptora. Capítulo 19. O peso das expectativas. A manhã seguinte ao grandioso jantar em Ashworth Manor amanheceu com uma beleza que em nada refletia a turbulência que se instalara nos corações de alguns de seus habitantes. O sol dourava os jardins, os pássaros cantavam melodias alegres, mas para Lord Julian Ashworth, o brilho do dia parecia ofuscado pelo peso das expectativas que haviam sido tão sutilmente, e nem tanto assim, reforçadas na noite anterior. A presença de Lady Beatrice Featherstone, orquestrada com maestria por sua tia Agatha, servirá como um lembrete contundente de seu papel na sociedade.
Lady Beatrice era, aos olhos do mundo e, ele supunha, de sua tia, a candidata ideal, bela, de linhagem impecável, espirituosa e claramente interessada em se tornar a próxima condessa de Ashot. Ele fora cortês, como seu título e educação exigiam, mas a conversa com ela, embora animada, parecerá-lhe superficial, um jogo de aparências em comparação com as interações genuínas e profundas que, quase sem perceber, passará a valorizar. Em sua biblioteca, com os jornais da manhã intocados sobre a mesa, Julian lutava contra uma irritação crescente. A imagem de Eleanor Ainsworth, como a vira na noite anterior, sua beleza serena e discreta, a inteligência em seu olhar enquanto preparava Cecile, sobrepunha-se teimosamente à lembrança da elegância calculada de Lady Beatrice. E era essa superposição que o perturbava profundamente. Seus sentimentos por Miss Ainsworth, antes uma admiração contida e uma atração incipiente, agora se avolumavam, tornando-se um clamor difícil de ignorar, mas perigosamente impossível de atender. O olhar atento de sua tia Agatha durante o jantar não lhe passará despercebido. Ele sabia que qualquer demonstração de interesse particular pela preceptora de sua filha seria interpretada da pior maneira possível, gerando um escândalo que mancharia não apenas sua reputação, mas, o que era pior, a de Eleonora. A honra dela, sua posição na casa, tudo estaria em risco. Com essa consciência dolorosa, Lord Ashort tomou uma decisão que lhe pareceu a única sensata, embora lhe custasse mais do que gostaria de admitir. Precisava se distanciar de Miss Ainsworth. Precisava restabelecer as barreiras formais entre eles, proteger a ambos das fofocas e, talvez, proteger a si mesmo da força de seus próprios sentimentos. Eleonora não tardou a perceber a mudança. Nos dias que se seguiram ao jantar, o conde tornou-se notavelmente mais reservado em sua presença. Os encontros casuais nos corredores ou nos jardins, que antes por vezes resultavam em uma breve conversa ou em um olhar mais demorado, agora eram marcados por uma formalidade fria. Seu bom dia, Miss Ainsworth, era cortês, mais distante, desprovido do calor que ela começara a sentir em sua voz. Ele evitava seu olhar, e se seus caminhos se cruzavam, ele se limitava a um aceno de cabeça antes de seguir apressado. A mudança foi sutil para o restante da casa, mas para Eleonora, que se tornará tão sensível às nuances do comportamento dele, foi como uma porta se fechando bruscamente. A confusão inicial deu lugar a uma dor surda. Teria ela feito algo para ofendê-lo? Interpretara mal sua gentileza anterior? A lembrança do olhar dele na noite do jantar, aquele instante em que sentirá uma conexão tão forte, agora parecia uma ilusão cruel. O peso das expectativas sociais, que antes era uma preocupação abstrata em sua mente, agora se materializava na atitude do conde. Ele estava, ela compreendia com uma clareza dolorosa, reafirmando a distância que suas posições impunham. E ela, por mais que doesse, sabia que ele estava certo. Lady Agatha, por sua vez, parecia florescer naquele ambiente de renovada formalidade. Fazia questão de elogiar a adequação de Lady Beatrice em conversas com Julian, muitas vezes em momentos em que sabia que Eleonora poderia estar por perto para ouvir. Uma jovem como Lady Beatrice traria tanto brilho a esta casa, Julian, comentou ela certa vez, durante o chá da tarde, enquanto Eleonora discretamente servia uma fatia de bolo a Cecile. Além de ser uma união extremamente vantajosa para ambas as famílias. É o que se espera de um homem em sua posição. Eleonora sentiu cada palavra como uma pequena alfinetada, mas manteve a expressão serena, concentrando-se em Cecile. A menina, alheia às correntes subterrâneas que agitavam os adultos, tagarelava alegremente sobre um novo livro que estava lendo com Miss Ainsworth. A tensão no ar, no entanto, era palpável. A espontaneidade que começara a brotar em Ashort Manor parecia ter sido podada. As risadas de Cecília ainda ecoavam, mas o ambiente geral tornara-se mais contido. Eleonora se dedicava com afinco ainda maior à sua pupila, encontrando em seu progresso e em seu afeto um consolo para a inquietação que sentia. Mas a distância do conde, aquela formalidade fria que ele agora interpunha entre eles, era um lembrete constante do abismo que os separava e do peso das expectativas que moldavam o mundo em que viviam. E o coração contido de Eleonora sentia esse peso com uma intensidade que a assustava. Capítulo 20. A dor silenciosa de Eleonora.
Os dias em Ashort Manor, antes tingidos pela esperança de novas descobertas e pela alegria contagiante do florescer de Cecily, adquiriram para Eleonora uma tonalidade mais sombria e contida. A distância deliberada que Lord Ashort agora interpunha entre eles era uma ferida invisível, mas que latejava constantemente em seu peito. Cada encontro formal, cada olhar evasivo do conde, era um lembrete da vastidão do abismo social que os separava e, ela temia, da futilidade dos sentimentos que ousara nutrir em segredo. Em seu pequeno quarto, nas horas silenciosas que se seguiam ao momento em que Cecília adormecia, Eleonora lutava contra suas próprias inquisições. Teria ela se iludido? Aqueles momentos de aparente conexão, o toque de mãos no pomar, os olhares que pareciam carregar um significado mais profundo, a gentileza em sua voz ao elogiá-la, teriam sido apenas fruto de sua imaginação, de um coração solitário ansioso por afeto? A dúvida a corroía, misturando-se à dor da rejeição percebida. Ela se questionava se, de alguma forma, seu comportamento teria sido inadequado, se teria dado a Lord Ashort motivos para acreditar que ela esperava algo mais do que a relação profissional que sua posição exigia. A ideia a mortificava. Ela, que tanto prezava sua dignidade e seu profissionalismo, sentir-se-ia profundamente humilhada se ele pensasse que ela nutria pretensões descabidas. Muitas noites, Eleonora encontrava-se ajoelhada ao lado de sua cama, a Bíblia de seu pai aberta sobre o colchão, as palavras das Escrituras oferecendo um consolo antigo e profundo. Sua fé era o farol em meio à tempestade de suas emoções. Pedia a Deus força para suportar aquela provação silenciosa, clareza para compreender os desígnios divinos e, acima de tudo, a graça de manter seu coração puro e sua conduta irrepreensível. Senhor, orava ela, a voz embargada pelas lágrimas que só se permitia derramar na solidão de seu quarto, se errei ao permitir que meu coração se afeiçoasse onde não devia, perdoa-me. Dá-me a força para aceitar o que não posso mudar e a sabedoria para continuar meu trabalho com dignidade e amor por esta criança que me confiaste. Seu trabalho com Cecily tornou-se seu refúgio mais sagrado. A alegria da menina, sua curiosidade crescente e o afeto genuíno que demonstravam uma pela outra eram o bálsamo para a alma ferida de Eleonora. Dedicava-se com afinco ainda maior às lições, aos passeios, às leituras, encontrando na evolução de Cecília um propósito que transcendia sua própria dor. Ver a pequena Lady florescer, tornar-se mais confiante, mais expressiva, era sua maior recompensa e a prova de que sua presença ali ainda tinha valor. E havia também o amor próprio, aquela semente de protagonismo que seu pai lhe incutira e que ela, por sua vez, tentava nutrir em Cecily. Em seus momentos de maior angústia, Eleonora se lembrava das palavras dele sobre a dignidade intrínseca de cada alma, sobre a importância de não se deixar abater pelas circunstâncias ou pelas opiniões alheias. Ela era Eleonora Ainsworth. Havia enfrentado a perda, a solidão e a incerteza antes, e sobrevivera com sua fé e sua integridade intactas. Não seria a aparente indiferença de um conde, por mais que isso lhe doesse, que a faria desmoronar. Sua resiliência se manifestava em sua postura. Diante de Lord Ashort, mantinha uma fachada de serenidade profissional, a voz calma, o olhar respeitoso, mas sem a subserviência que ele talvez esperasse ou a familiaridade que ele agora parecia evitar. Ela não se permitia demonstrar a dor que sua frieza lhe causava, nem alimentava a esperança de uma mudança em seu comportamento. Aceitava a distância imposta, embora cada fibra de seu ser sentisse a ausência daquele calor que antes vislumbrara. Os outros habitantes da casa, especialmente a perspicaz Sra. Gable, talvez notassem uma sombra a mais nos olhos de Miss Ainsworth, uma quietude que ia além de sua natureza reservada. Mas ninguém ousava comentar. A vida em Ashort Manor seguia seu curso, com Lady Agatha ainda presente em espírito, se não sempre em pessoa, pois por vezes se ausentava para visitas a vizinhos influentes, e com a lembrança do jantar e da bela Lady Beatrice Featherstone pairando como um lembrete das expectativas que recaíam sobre o conde. Eleonora sofria em silêncio, mas não se entregava. A cada manhã, erguia-se com renovada determinação, encontrava alegria nos pequenos progressos de Cecily, buscava consolo em sua fé e lembrava a si mesma de seu próprio valor. Sua angústia era real, mas sua força interior também o era. E era essa força que a manteria de pé, enfrentando os dias com a mesma graça e dignidade que sempre a caracterizaram,
mesmo que seu coração estivesse silenciosamente partido. Capítulo 21. Um ato de bondade ou coragem inesperado. A formalidade fria que Lord Ashort impusera entre ele e Eleonora persistia, uma névoa sutil que pairava sobre os dias em Ashort Manor, mesmo quando o sol de verão brilhava intensamente. Eleonora, fiel à sua resolução, mantinha uma postura de profissionalismo impecável, dedicando-se a Cecily com um fervor que era tanto um dever quanto um refúgio para seu coração ferido. Lady Agatha Sterling, ainda em visita, uma estadia que se prolongava sob o pretexto de supervisionar o bem-estar da família, continuava seu escrutínio silencioso, os olhos atentos a cada movimento. O incidente ocorreu numa tarde particularmente quente. Eleonora e Cecily passeavam perto do riacho que serpenteava pelos limites mais distantes do parque de Ashort Manor. Era um local favorito de Cecily, onde patos selvagens por vezes apareciam e onde as margens eram repletas de flores silvestres e pedras lisas perfeitas para se sentar e observar a água corrente. Cecily, mais aventureira a cada dia, tentava alcançar um ramo de miosotes particularmente azuis que crescia perigosamente perto da beira escorregadia do riacho, que naquele ponto era um pouco mais profundo e rápido devido às chuvas recentes. "Olhe, Miss Ainsworth!" exclamou ela, esticando o bracinho. "São os mais azuis que já vi." Eleonora, que estava a alguns passos de distância, observando um martim pescador, virou-se no exato instante em que viu a terra sob os pés de Cecily ceder. "Cecily, cuidado!" gritou Eleonora, o coração saltando para a garganta. Mas era tarde demais. Com um pequeno grito assustado, Cecily escorregou e caiu na água, que, embora não fosse profunda o suficiente para cobri-la, era fria e a correnteza, forte o bastante para arrastar uma criança pequena. Sem hesitar um único segundo, Eleonora correu para a margem. Não havia tempo para pensar em seus próprios vestidos, em sua segurança ou em qualquer outra coisa senão na menina assustada que agora lutava contra a corrente, engasgando-se com a água. Com uma bravura nascida do amor e do instinto protetor, Eleonora entrou no riacho, a água gelada subindo-lhe até os joelhos e depois até a cintura, suas saias pesando imediatamente. "Calma, Cecily, estou aqui", disse ela, a voz firme, tentando transmitir uma segurança que mal sentia. Alcançou a menina, que se agarrou a ela com a força do desespero, os olhinhos arregalados de pavor. "Segure-se em mim." Com dificuldade, lutando contra a correnteza e o peso das roupas molhadas, Eleonora conseguiu trazer Cecily de volta para a margem, depositando-a na grama. A menina tremia incontrolavelmente, mais pelo susto e pelo frio do que por qualquer ferimento real. Foi nesse exato momento que Lord Ashort, que resolvera fazer uma caminhada pelo parque para espairecer de uma discussão particularmente tensa com Lady Agatha sobre seu futuro, surgiu na clareira. Ao ver a cena, Cecily encharcada e chorosa nos braços de uma Eleonora igualmente molhada, pálida, mas surpreendentemente calma enquanto envolvia a menina em seus braços, ele sentiu o sangue gelar nas veias. "Meu Deus! O que aconteceu?" bradou ele, correndo em direção a elas. "Ela escorregou no riacho, milord", explicou Eleonora, a voz ainda um pouco ofegante, enquanto afagava os cabelos molhados de Cecily. "Mas está bem. Apenas assustada e com frio. Precisamos levá-la para casa imediatamente." Julian ajoelhou-se ao lado da filha, o rosto uma máscara de preocupação. "Cecily, meu amor, você está machucada?" A menina, entre soluços, conseguiu balançar a cabeça negativamente, agarrando-se ao pai. Ele a envolveu em seus braços e, ao se levantar, seu olhar encontrou o de Eleonora. Ela estava encharcada da cintura para baixo, os cabelos grudados no rosto, o vestido simples arruinado pela água barrenta, mas em seus olhos não havia traço de autopiedade ou hesitação. Havia apenas uma preocupação genuína por Cecily e uma força tranquila que o deixou, mais uma vez, profundamente admirado. Ele percebeu, com uma clareza avassaladora, que ela não pensara duas vezes antes de se atirar na água fria para salvar sua filha. Não houvera cálculo, nem medo por si mesma. Apenas pura e instintiva coragem e compaixão. "Miss Ainsworth", começou ele, a voz rouca de emoção. "A senhorita, não sei como agradecer." Arriscou-se por ela.
Qualquer um teria feito o mesmo, milord, respondeu Eleonora com simplicidade, embora também tremesse um pouco com o frio. O importante é que Lady Cecília está segura. Nesse instante, Lady Agatha, que seguirá o sobrinho-neto a uma distância mais vagarosa, chegou ao local, a expressão severa ao ver o estado de todos. Mas o que significa esta balbúrdia? Inquiriu ela, a bengala batendo no chão. Cecília. Miss Ainsworth. Estão parecendo duas lavadeiras. O que aconteceu aqui, Julian? Antes que Julian pudesse responder, a pequena Cecília, ainda nos braços do pai, mas sentindo a crítica implícita à sua amada preceptora, ergueu a cabecinha. Eu caí no riacho, tia Agatha. Disse ela, a voz surpreendentemente firme apesar dos soluços residuais. E Miss Ainsworth me salvou. Ela foi muito corajosa. Ela entrou na água fria por mim. Lady Agatha olhou de Cecília para Eleonora, que permanecia de pé, digna apesar de seu estado lastimável. Havia surpresa nos olhos da matrona, talvez até um respeito relutante. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma crítica pareceu apropriada. Bem, resmungou ela finalmente. Pelo menos ninguém se afogou. Mas é preciso mais cuidado com essas crianças, Julian. Este parque é cheio de perigos. Lord Ashworth ignorou o comentário final da tia. Seus olhos estavam fixos em Eleonora, uma admiração e uma gratidão tão profundas que pareciam quebrar todas as barreiras de formalidade que ele tentará erguer. Precisamos voltar para casa imediatamente, disse ele, a preocupação agora se estendendo a Eleonora. A senhorita também está encharcada e tremendo. Não quero que adoeça. Ele segurou Cecília com um braço e, com uma naturalidade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, ofereceu outro braço a Eleonora. Apoie-se em mim, Miss Ainsworth. Eleonora hesitou por um instante, surpresa pelo gesto e pela intensidade do olhar dele. Mas sentia as pernas fracas pelo esforço e pelo frio, e aceitou o apoio, a mão pousando levemente no braço forte do conde. Enquanto caminhavam de volta à mansão, Julian carregando uma Cecília que aos poucos se acalmava, Eleonora apoiada em seu braço, e Lady Agatha seguindo atrás, resmungando sobre a imprudência juvenil, um novo tipo de silêncio se instalou entre o conde e a preceptora. Não era o silêncio frio da distância imposta, mas um silêncio carregado de emoções não ditas, de uma gratidão profunda e de uma admiração que transcendia qualquer convenção social. O ato de coragem de Eleonora não apenas salvara Cecília de um perigo físico, mas também quebrara, ainda que momentaneamente, as barreiras de gelo que o medo e as expectativas sociais haviam construído ao redor do coração do conde de Ashworth. E ele sabia, com uma certeza que o assustava e o exhilarava ao mesmo tempo, que nada mais seria como antes. Capítulo 22. A revelação dos sentimentos de Julian. A noite desceu sobre Ashworth Manor, mas a agitação causada pelo incidente no riacho ainda reverberava nos corredores e, principalmente, no coração de Lord Julian Ashworth. Após certificar-se de que Cecília estava agasalhada, medicada com um chá quente pela Sra. Gable e finalmente adormecida, exausta, mas segura, e de que Miss Ainsworth também receberá os cuidados necessários, ele se retirou para sua biblioteca. Contudo, a paz que normalmente encontrava entre seus livros lhe pareceu inatingível. A imagem de Eleonora, encharcada e trêmula, mas com uma coragem indomável nos olhos enquanto protegia Cecília, sobrepunha-se a qualquer pensamento racional. A gratidão que sentia era imensa, avassaladora, mas era mais do que isso. Era uma admiração profunda por sua força, por sua bondade, por sua essência. E misturado a tudo isso, havia o sentimento que ele tanto tentará negar, a afeição que se transformará em algo muito mais poderoso, algo que agora, depois daquele ato de bravura, parecia impossível de ser contido por mais tempo. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era imprudente, talvez até mesmo socialmente desastroso. Mas a perspectiva de continuar a viver sob a máscara da formalidade fria, negando o que se tornará tão vital para seu espírito, pareceu-lhe subitamente insuportável. O medo das consequências ainda existia, mas o medo de perder a oportunidade de, ao menos uma vez, ser verdadeiro com seus próprios sentimentos, e com ela, era agora maior. Tomou uma decisão.
Enviou um bilhete discreto a Eleonora através de uma criada de confiança, solicitando sua presença na biblioteca assim que ela estivesse refeita e se sentisse disposta. Não era um pedido de um empregador, mas de um homem que precisava desesperadamente falar. Eleonora recebeu o bilhete com o coração aos pulos. O que o conde quereria com ela àquela hora, após os eventos tumultuados do dia? Um misto de apreensão e uma esperança frágil e teimosa a invadiram enquanto ela ajeitava os cabelos ainda úmidos e vestia um robe simples sobre sua camisola. Ao entrar na biblioteca, encontrou Lord Ashford de pé perto da lareira, onde algumas brasas ainda brilhavam. Ele se virou ao ouvi-la, e a expressão em seu rosto era uma mistura de intensidade e uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Miss Ainsworth. Eleonora, começou ele, a voz rouca, dispensando as formalidades. Por favor, entre. Sente-se. Ela obedeceu, sentando-se na beira de uma poltrona, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Milord? O senhor me chamou? Lady Cecília está bem? Cecília está dormindo tranquilamente, graças a Deus, e graças à senhorita, disse ele, aproximando-se. Ele não se sentou, mas permaneceu de pé diante dela, o olhar fixo em seu rosto. O que a senhorita fez hoje, arriscar-se daquela forma por minha filha, não há palavras para expressar minha gratidão. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria em meu lugar, milord, respondeu ela, a voz baixa. Não, Eleonora, não qualquer pessoa, contestou ele, e o uso de seu primeiro nome novamente, dito com tanta intensidade, fez o coração dela disparar. O que a senhorita possui é uma coragem e uma nobreza de espírito que são raras. E não é apenas por hoje. Desde que chegou a esta casa, a senhorita trouxe luz. Trouxe de volta o sorriso de Cecília, trouxe de volta a esperança a este lar que andava tão sombrio. E a mim. Ele parou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de agitação contida. A mim, a senhorita me fez sentir coisas que eu pensava estarem mortas e enterradas. Lutei contra isso, Eleonora, lutei com todas as minhas forças, ciente de meu dever, de minha posição, do abismo que nos separa. Tentei me convencer de que era apenas gratidão, admiração por seu trabalho. Mas não é só isso. Não mais. Eleonora o encarava, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo com a respiração suspensa. Mal podia acreditar no que ouvia. Continuou Julian, a voz agora carregada de uma paixão que rompia suas barreiras habituais. Eu a amo, Eleonora. Amo sua força, sua inteligência, sua bondade, a maneira como seu rosto se ilumina quando fala de algo que a apaixona, a forma como cuida de minha filha com tanto amor e sabedoria. Sei que é uma loucura. Sei que o mundo nos condenaria. Sei dos obstáculos imensos que teríamos que enfrentar. Mas não posso mais negar este sentimento que consome minha alma. As lágrimas vieram aos olhos de Eleonora, lágrimas de incredulidade, de uma alegria tão intensa que era quase dolorosa, e de um medo avassalador. Milord. Julian, eu. Não precisa dizer nada ainda, apressou-se ele, ajoelhando-se impulsivamente diante dela, tomando suas mãos frias entre as suas, que estavam quentes e firmes. Sei que é muito para absorver. E sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, de sobrecarregá-la com meus sentimentos quando sua posição aqui já é tão delicada. Mas eu precisava que soubesse. Precisava ser honesto, ao menos uma vez. Os olhos dele, aquele azul profundo que tantas vezes a deixará sem fôlego, agora brilhavam com uma ternura e um anseio que espelhavam os dela. Ele ergueu uma das mãos e, com uma hesitação que revelava todo o seu conflito interno, tocou o rosto dela, o polegar acariciando suavemente sua bochecha. Eleonora. O nome dela em seus lábios era uma carícia, uma súplica. E então, ele se inclinou, devagar, dando-lhe tempo para recuar, para negar. Mas Eleonora não recuou. Seu coração, por tanto tempo contido, ansiava por aquele contato, por aquela confirmação. Quando os lábios dele encontraram os dela, foi como se o mundo parasse de girar. O beijo começou suave, hesitante, um toque de reconhecimento, de descoberta. Mas rapidamente se aprofundou,
carregado de toda a paixão reprimida, de todo o anseio e da incerteza que ambos sentiam. Era um beijo que falava de gratidão, de admiração, de um amor que desafiava a lógica e as convenções. As mãos dela subiram para encontrar os ombros dele, buscando apoio, entregando-se àquele momento que parecia um sonho. O sabor dele era uma mistura inebriante de força e ternura, e ela se perdeu naquela sensação, esquecendo por um instante quem eram, onde estavam, e todos os obstáculos que os separavam. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, os olhos fixos um no outro, a realidade começou a retornar, trazendo consigo o peso das implicações daquele beijo. A alegria do momento era palpável, mas a sombra dos desafios futuros também se fazia presente. Julian, sussurrou ela, a voz trêmula. Isso é possível? Ele segurou o rosto dela entre as mãos, o olhar intenso e determinado. Não sei, meu amor. Não sei se é possível, ou como faremos. Mas sei que não posso mais viver sem tentar. Você me deu coragem para sentir novamente, Eleonora. E agora, preciso encontrar coragem para lutar por nós. Se você estiver disposta a lutar comigo. A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e de temor. O primeiro passo na luta pelo amor deles havia sido dado. Mas a batalha estava apenas começando. Capítulo 23. A reação da sociedade e dos opositores. A manhã que se seguiu à confissão apaixonada na biblioteca e ao beijo que selaram um novo e perigoso caminho para Lord Ashort e Eleonora Ainsworth amanheceu em Ashort Manor com uma aparente normalidade que em nada refletia a revolução silenciosa ocorrida nos corações dos dois. Contudo, a descrição de um amor nascente em uma casa repleta de olhos atentos e ouvidos curiosos, especialmente sob o teto de uma matrona como Lady Agatha Sterling, era uma fortaleza de cartas prestes a desmoronar. Não demorou para que os primeiros murmúrios começassem. Talvez tenha sido um lacaio que, ao passar pela biblioteca tarde da noite, vislumbrara a cena íntima do conde ajoelhado diante da preceptora. Ou talvez a própria mudança no semblante de Lord Ashort, uma certa leveza em seu olhar, uma atenção particular, ainda que disfarçada, para com Miss Ainsworth durante o desjejum, tenha sido suficiente para despertar as suspeitas de sua astuta tia-avó. Lady Agatha, com seu faro apurado para qualquer desvio da norma social e qualquer ameaça ao prestígio de sua linhagem, não precisou de mais do que alguns olhares trocados entre o sobrinho-neto e a preceptora, ou um sorriso que se demorava um pouco mais nos lábios de Julian ao se dirigir a ela, para que suas antenas se eriçassem. A primeira investida veio dela, e foi direta, como era de seu feitio. Julian, que interpelou ela, encontrando-a sós em seu escritório após o desjejum, a voz carregada de uma reprovação gélida. Espero que os eventos recentes nesta casa, refiro-me à bravura de Miss Ainsworth ao salvar Cecily, não o estejam levando a confundir gratidão com sentimentos inadequados. Lord Ashort, que previra algum tipo de confronto, mas talvez não tão cedo, manteve a compostura, embora uma centelha de desafio brilhasse em seus olhos. Tia Agatha, a gratidão que sinto por Miss Ainsworth é imensa, como deve ser. E o respeito que tenho por seu caráter e inteligência apenas cresceu. Respeito é uma coisa, Julian. Familiaridade excessiva e condescendência com uma funcionária são outra bem diferente. Retrucou ela, a voz subindo uma oitava. Os criados comentam. Vi olhares. Essa jovem, por mais capaz que pareça com a criança, não possui o sangue, a posição ou o dote para sequer aspirar a algo além de seu salário. Qualquer outra ideia é uma afronta ao nome Davenport e ao legado de seus ancestrais. A fúria de Lady Agatha era palpável. Para ela, a mera sugestão de uma ligação romântica entre seu sobrinho-neto e a preceptora era um ultraje, uma ameaça à ordem social que ela tanto prezava e aos seus próprios planos de ver Julian casado com uma dama de estirpe, como Lady Beatrice Featherstone, que, convenientemente, prolongara sua visita a uma propriedade vizinha e fazia aparições frequentes em Ashort Manor. Lady Beatrice, informada discretamente por Lady Agatha sobre as preocupantes inclinações do conde, rapidamente assumiu o papel de aliada na empreitada de separar o casal. Embora seus métodos fossem mais sutis que os da matrona, não eram menos venenosos. Em conversas com outros convidados ou em visitas à mansão, ela tecia comentários aparentemente inocentes, mas carregados de malícia.
Pobre Miss Ainsworth, dizia ela com um falso ar de compaixão, a voz doce como mel. Uma jovem tão simples. Deve ser um grande peso para ela estar em uma casa como esta, tão acima de sua esfera. E Lord Ashworth, com sua natureza tão nobre e gentil, certamente a trata com uma bondade que ela poderia, coitada, mal interpretar. Os rumores, alimentados por duas fontes tão determinadas, começaram a se espalhar como fogo em palha seca, primeiro dentro dos muros de Ashworth Manor, depois pelos salões das casas vizinhas. Falava-se do conde encantado pela preceptora de ar modesto, da influência indevida que ela exercia sobre ele e a pequena Lady Cecily. Alguns sussurravam sobre ambição e astúcia por parte de Eleonora, outros simplesmente se deliciavam com o escândalo em potencial. O confronto direto com Eleonora não tardou. Lady Agatha a convocou a seus aposentos certa tarde, sob o pretexto de discutir o progresso de Cecily. Mas o verdadeiro propósito da conversa logo se revelou. Miss Ainsworth, começou Lady Agatha, os olhos cinzentos fixos nela como os de uma ave de rapina. Tenho observado sua conduta nesta casa. E embora seu trabalho com a criança tenha tido alguns resultados aceitáveis, sua aparente familiaridade com meu sobrinho neto, o conde, é motivo de grande preocupação para mim. Eleonora sentiu o sangue gelar, mas manteve a postura digna, as mãos cruzadas sobre o colo. Lady Agatha, asseguro-lhe que minha conduta para com Lord Ashworth sempre foi pautada pelo mais absoluto respeito e profissionalismo que minha posição exige. Profissionalismo? Desdenhou a matrona. Ou seria astúcia? Acredita, por acaso, que uma jovem em sua posição, sem nome, sem fortuna, poderia realmente aspirar a algo mais do que seu emprego? Lord Ashworth é um homem bom, talvez até um pouco ingênuo em sua bondade, mas ele não é tolo a ponto de arruinar seu nome e seu futuro por um capricho passageiro. E eu, Miss Ainsworth, não permitirei que tal ruína aconteça. A ameaça, embora velada, era clara. Não sei a que caprichos a senhora se refere, milady, respondeu Eleonora, a voz firme, apesar do tremor em seu interior. Meu único interesse nesta casa é o bem-estar de Lady Cecily e o cumprimento de meus deveres. Então sugiro que se lembre bem de quais são esses deveres e, principalmente, qual é o seu lugar, retrucou Lady Agatha, os olhos faiscando. Qualquer tentativa de se insinuar ou de alimentar falsas esperanças no coração de meu sobrinho neto será prontamente desencorajada. Pelo bem dele, e pelo seu próprio, espero que me compreenda. Eleonora sentiu a injustiça da acusação, a crueldade da insinuação. Mas sabia que qualquer protesto mais veemente seria inútil contra a determinação de Lady Agatha. Apenas assentiu com a cabeça, uma tempestade de emoções reprimidas em seu peito. Naquela noite, a tensão em Ashworth Manor era quase palpável. Julian, ciente das manobras de sua tia e dos rumores que começavam a circular, sentia-se dividido entre a fúria pela injustiça contra Eleonora e o peso esmagador das expectativas de seu mundo. Eleonora, por sua vez, lutava para manter a serenidade, mas a ameaça de Lady Agatha e a propagação das fofocas a feriam profundamente, testando ao limite sua fé e sua resiliência. O confronto havia começado, e a luta pelo amor deles seria, sem dúvida, muito mais árdua do que imaginavam. Capítulo 24. A força conjunta do casal. A atmosfera em Ashworth Manor tornará-se densa com não ditos e julgamentos velados. Os rumores sobre o suposto afeto do conde pela preceptora de sua filha espalhavam-se com a velocidade e a malevolência de uma praga, alimentados pela desaprovação manifesta de Lady Agatha Sterling e pelos comentários insidiosos de Lady Beatrice Featherstone, que se tornará uma visitante assídua. Eleonora sentia o peso dos olhares curiosos e críticos dos criados, e a frieza cortante de Lady Agatha em cada encontro. Julian, por sua vez, lutava contra a fúria impotente diante da injustiça e da pressão esmagadora de seu círculo social. Após o confronto particularmente doloroso com Lady Agatha, onde fora acusada de pretensões e astúcia, Eleonora se refugiara na quietude de seu quarto, o coração pesado, mas o espírito recusando-se a sucumbir ao desespero. Foi lá que Julian a encontrou, batendo suavemente à porta, a expressão em seu rosto uma mistura de preocupação e uma nova e férrea determinação. Eleonora, disse ele ao entrar, a voz carregada de uma emoção contida.
Eu soube da conversa com minha tia. Eu lamento profundamente que tenha sido submetida a tal humilhação. Ela ergueu os olhos, onde ainda brilhavam lágrimas não derramadas. Não é culpa sua, milord. Lady Agatha apenas expressa as convicções de nosso mundo. Um mundo ao qual não pertenço. Nosso mundo pode ser cruel e tacanho, Eleonora, respondeu ele, aproximando-se, num gesto que desafiava todas as convenções que ele mesmo tentará manter, tomou as mãos dela entre as suas. Mas isso não significa que devamos nos curvar a ele. O que sinto por você não é um capricho, nem uma loucura passageira, como minha tia gostaria de acreditar. É real. E o que você fez por Cecily, a alegria que trouxe de volta a esta casa, a força e a dignidade que você personifica, isso é mais valioso do que qualquer título ou dote. Os olhos dela buscaram os dele, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Eu não vou desistir de você, Eleonora, continuou Julian, a voz firme. Não vou permitir que as fofocas ou as pressões sociais destruam o que mal começou a florescer entre nós. Mas não posso lutar esta batalha sozinho. Você está disposta a enfrentar isso ao meu lado? A lutar por nós? A sinceridade e a força em suas palavras aqueceram o coração de Eleonora, afugentando as sombras da dúvida e do medo. Ela pensou em seu pai, em seus ensinamentos sobre coragem e integridade. Pensou em Cecily, que merecia um lar feliz e harmonioso. E pensou em Julian, no homem por trás do título, cuja vulnerabilidade e determinação a tocavam profundamente. Sim, Julian, respondeu ela, a voz embargada, mas firme, apertando as mãos dele. Eu lutarei. Juntos. Naquele instante, uma nova força pareceu uni-los, uma aliança forjada no amor e na adversidade. A primeira oportunidade para Julian demonstrar publicamente sua posição não tardou. Alguns dias depois, durante um chá da tarde nos jardins de Ashford, ao qual Lady Agatha fizera questão de convidar Lady Beatrice e alguns outros vizinhos influentes, um dos convidados, instigado por um comentário maldoso de Lady Beatrice sobre a origem humilde da preceptora, dirigiu-se a Eleonora com um tom condescendente. Diga-me, Miss Ainsworth, deve ser bastante diferente para a senhorita encontrar-se em um ambiente tão refinado como Ashford Manor, não? Antes que Eleonora pudesse responder, Julie interveio, a voz calma, mas com um fio de aço que silenciou todas as conversas ao redor. De fato, Sir Reginald. Miss Ainsworth trouxe a Ashford Manor uma inteligência, uma compaixão e uma nobreza de caráter que enriqueceram imensamente este lar e, principalmente, a vida de minha filha. Qualidades que, ouso dizer, são mais raras e valiosas do que qualquer brasão ou fortuna. Somos nós que nos sentimos honrados com sua presença. O choque no rosto de Sir Reginald foi evidente, assim como o rubor de fúria nas faces de Lady Beatrice e o olhar fulminante de Lady Agatha. Mas Julia não vacilou, seu olhar protetor pousado brevemente em Eleonora antes de retornar ao convidado. A mensagem fora clara, um ataque a Miss Ainsworth era um ataque a ele. Eleonora, por sua vez, enfrentava as provocações com uma dignidade que desarmava. Quando Lady Agatha, em outra ocasião, tentou depreciar seus métodos educacionais na frente de outros, Eleonora respondeu com argumentos lógicos e exemplos concretos do progresso de Cecily, sua voz sempre respeitosa, mas firme. Recusava-se a ser intimidada, sua força interior brilhando através de sua serenidade. O apoio de seus poucos, mas verdadeiros, aliados também se fez sentir. A senhora Gable, a governanta, oferecia a Eleonora palavras de encorajamento em seus encontros discretos. Não se deixe abater pelas línguas ferinas, minha querida, dizia ela, apertando a mão de Eleonora. O amor verdadeiro e o caráter nobre sempre prevalecem. E o que a senhorita fez por aquela criança, isso não tem preço. E havia Cecily. A menina, com a intuição pura das crianças, percebia a tensão ao redor de sua amada Miss Ainsworth e a defendia com uma lealdade feroz e comovente. Certa vez, ao ouvir Lady Agatha criticar Eleonora por encher a cabeça da criança com ideias inadequadas sobre independência, Cecily interveio. Mas tia Agatha, Miss Ainsworth me ensina a ser corajosa e a pensar por mim mesma. E papai disse que isso é muito importante. E eu amo Miss Ainsworth. A intervenção de Cecily,
dita com a convicção de seus 8 anos, deixou Lady Agatha momentaneamente sem palavras e trouxe um brilho de orgulho e emoção aos olhos de Julian. Até mesmo um amigo de Julian, Sir Edward Finchley, um baronete vizinho conhecido por seu pensamento mais liberal e por seu genuíno afeto pelo conde, ao visitar a Short e observar a dinâmica, ofereceu seu apoio discreto. Julian, disse ele em particular ao amigo, sua Miss Ainsworth é uma jovem de qualidades notáveis. Não se deixe influenciar por matronas antiquadas ou por debutantes despeitadas. Siga seu coração, meu velho. A felicidade é um bem precioso demais para ser sacrificado no altar das convenções. A decisão de lutar juntos fortalecera o laço entre Julian e Eleonora. A defesa pública dele e a dignidade inabalável dela começavam a criar fissuras na muralha de oposição. A batalha estava longe de terminar, mas agora eles não estavam mais sozinhos em suas respectivas trincheiras. Tinham um ao outro, e a força conjunta de seu amor e determinação era uma arma poderosa contra as expectativas e os preconceitos de seu tempo. Capítulo 25. O plano dos opositores. A demonstração pública de apoio de Lord Ashworth a Miss Ainsworth e a crescente confiança de Lady Cecily, que não hesitava em defender sua preceptora, foram como um balde de água fria nas pretensões de Lady Agatha Sterling e Lady Beatrice Featherstone. Contudo, para mulheres de sua estirpe e determinação, um revés inicial não significava derrota, mas sim a necessidade de táticas mais incisivas. Nos dias que se seguiram ao episódio do chá da tarde, uma calma sinistra pareceu pairar sobre a Short Manor. Lady Agatha, embora mantivesse uma fachada de polidez fria, observava tudo com olhos ainda mais aguçados. Seus encontros com Lady Beatrice, que continuava a frequentar a mansão sob o pretexto de visitar a querida tia Agatha, tornaram-se mais frequentes e discretos, realizados em saletas reservadas ou durante passeios pelos jardins mais afastados, longe de ouvidos curiosos. Eleonora, embora aliviada pela postura firme de Julian, não conseguia afastar um sentimento de apreensão. Sentia os olhares de Lady Agatha sobre si, calculistas e frios, e percebia a maneira como Lady Beatrice, com seus sorrisos açucarados, por vezes lhe dirigia perguntas aparentemente inocentes, mas que soavam como sondagens disfarçadas sobre seu passado, sua família e suas ambições. Diga-me, Miss Ainsworth, perguntara Lady Beatrice certa vez, com um ar de curiosidade ingênua, enquanto folheava um livro na biblioteca. Deve ser tão interessante vir de um ambiente mais modesto e se encontrar subitamente no centro de uma casa tão grandiosa. Imagino que haja muitas tentações, ou oportunidades, para uma jovem inteligente como a senhorita. Eleonora responderá com sua habitual serenidade, afirmando que sua única ambição era cumprir seus deveres para com Lady Cecily, mas a insinuação não lhe passará despercebida. O que Eleonora e Julian não sabiam era que, naquelas conversas secretas, um plano mais sério e pernicioso começava a tomar forma. Lady Agatha, com sua experiência em manobras sociais e seu profundo conhecimento das fraquezas da aristocracia, percebera que atacar diretamente a afeição de Julian por Eleonora apenas o tornaria mais obstinado. Era preciso desacreditar a própria Miss Ainsworth, manchar sua reputação de tal forma que nem mesmo um conde apaixonado ousasse associar seu nome ao dela. A menina é uma incógnita, Beatrice, confidenciara Lady Agatha à sua jovem aliada, a voz baixa e conspiratória. Filha de um clérigo rural, dizem. Mas quem pode garantir a veracidade de sua história? Quem são seus parentes? Quais suas verdadeiras intenções? Se conseguirmos plantar uma dúvida razoável sobre seu caráter, sobre sua moralidade, Julian, por mais encantado que esteja, terá que reconsiderar. Nenhum homem em sua posição pode se dar ao luxo de um escândalo que manche a honra de sua futura condessa, ou mesmo da preceptora de sua filha. Lady Beatrice, motivada pelo despeito de ver suas próprias chances com o conde diminuírem e pela inveja da graça natural de Eleonora, abraçou a ideia com entusiasmo. Mas como faremos isso, Lady Agatha? Ela parece tão irrepreensível. Toda fachada tem suas rachaduras, minha cara, responderá a matrona com um sorriso gélido. E se não as encontrarmos, bem, sempre podemos ajudar a criá-las. Um boato bem colocado, uma insinuação plantada no ouvido certo. A sociedade é um terreno fértil para a maledicência.
O plano começou a se desenrolar de forma sutil. Lady Agatha, usando sua vasta rede de correspondentes em Londres e em outras partes do país, começou a investigar o passado de Eleonora, buscando qualquer fiapo de informação que pudesse ser distorcido ou usado contra ela. Enviava cartas com perguntas disfarçadas sobre a paróquia do falecido reverendo Ainsworth, sobre quaisquer parentes conhecidos da jovem, sobre sua conduta antes de chegar a Exeter. Enquanto isso, Lady Beatrice, com sua beleza e charme, tentava extrair informações dos criados mais descontentes ou fofoqueiros de Ashort Manor, como o lacaio Thomas, que ainda via com maus olhos a ascensão da preceptora. "Oh, Thomas", dizia ela, com um ar de confidência. "O senhor que conhece esta casa há tanto tempo deve ter notado como Miss Ainsworth parece ter um dom especial para encantar a todos, não é mesmo? Especialmente o conde. Uma jovem tão simples conseguir tal influência. É deveras surpreendente." Thomas, lisonjeado pela atenção da bela lady, não hesitava em compartilhar suas próprias desconfianças e observações, que Lady Beatrice habilmente anotava e repassava a Lady Agatha. A tensão em Ashort Manor aumentava a cada dia. Julian e Eleonora, embora unidos em sua decisão de lutar, sentiam a pressão crescente. Eleonora notava olhares estranhos por parte de alguns criados, sussurros que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Julian, por sua vez, recebia cartas de conhecidos em Londres que, de forma velada, o questionavam sobre a jovem dama misteriosa que residia em sua casa e sobre os rumores preocupantes que começavam a circular. O ápice da primeira fase do plano dos opositores veio de forma inesperada. Certa manhã, um pequeno broche de pérolas, pertencente a Lady Agatha, um presente de seu falecido marido, como ela fez questão de alardear a todos, desapareceu de sua caixa de joias. Um alvoroço tomou conta da casa. Lady Agatha, em um misto de aflição teatral e acusação implícita, declarou que a joia deveria ter sido roubada. "É um broche de valor sentimental inestimável", lamentava ela, os olhos faiscando na direção de onde sabia que Eleonora estava com Cecily. "Deve ter sido alguém de dentro da casa, alguém com acesso aos meus aposentos e que talvez precise desesperadamente de dinheiro." A insinuação era clara como cristal. Embora nenhum nome fosse dito, todos os olhares se voltaram, ainda que discretamente, para a jovem preceptora de origem humilde e passado desconhecido. O suspense pairava no ar, denso e ameaçador. O plano para desacreditar Eleonora Ainsworth havia sido oficialmente colocado em marcha. Capítulo 26. A verdade vem à tona. Os dias que se seguiram ao desaparecimento do broche de Lady Agatha foram carregados de uma tensão palpável em Ashort Manor. Embora nenhuma acusação formal tivesse sido feita, a insinuação venenosa de que Eleonora Ainsworth, a preceptora de origem humilde, seria a culpada pairava no ar, alimentada pelos olhares significativos de Lady Agatha e pelos comentários sussurrados por Lady Beatrice Featherstone. Eleonora sentia o peso da suspeita, mas enfrentava cada dia com uma dignidade silenciosa, encontrando forças em sua fé, no amor de Cecily e na confiança contida, porém firme, que via nos olhos de Julian. Lord Ashort, por sua vez, estava furioso com a injustiça da situação, mas sabia que precisava de mais do que sua convicção pessoal para silenciar os rumores e proteger Eleonora. Ele observava sua tia e Lady Beatrice com uma atenção redobrada, buscando qualquer deslize, qualquer prova da armação que ele intuía estar em curso. A oportunidade para a verdade emergir, como tantas vezes acontece, surgiu de forma inesperada e durante um evento social que Lady Agatha fizera questão de organizar, um pequeno serão musical em Ashort Manor. A intenção da matrona era, sutilmente, continuar a promover Lady Beatrice aos olhos dos convidados e, ao mesmo tempo, manter a pressão sobre Eleonora, que estaria presente brevemente para acompanhar Cecily em uma pequena apresentação ao pianoforte, algo que a menina, agora mais confiante, ansiava por fazer. A sala de música estava repleta de convidados da vizinhança, incluindo Sir Reginald, que ainda parecia desconcertado pela defesa anterior de Julian a Miss Ainsworth, e Sir Edward Finchley, o amigo do conde, que observava tudo com um olhar arguto. Lady Beatrice, resplandecente em um vestido de seda rosa, estava ao piano,
demonstrando seus talentos com uma peça virtuosística, embora um tanto fria. Lady Agatha presidia a tudo com um ar de triunfo contido, lançando olhares ocasionais na direção de Eleonora, que se sentara discretamente em um canto com Cecily. Após a apresentação de Lady Beatrice, chegou a vez de Cecily. Com Eleonora ao seu lado para virar as páginas, a menina tocou uma melodia simples, mas com uma doçura e uma concentração que encantaram a maioria dos presentes. Ao final, um aplauso genuíno ecoou pela sala. Cecily, corada de felicidade, correu para abraçar o pai. Foi nesse momento de distração geral, enquanto os convidados se moviam para tomar um refresco, que o inesperado aconteceu. A pequena Cecily, ao se desvencilhar do abraço do pai para ir parabenizar Lady Beatrice por sua música, um gesto de pura e inocente gentileza que Eleonora lhe ensinara, tropeçou levemente perto da poltrona onde a jovem dama estivera sentada. Ao se apoiar para não cair, sua mãozinha esbarrou em uma pequena bolsa de veludo que Lady Beatrice deixará sobre a mesinha lateral. A bolsa caiu, espalhando seu conteúdo pelo tapete, um lenço perfumado, um pequeno frasco de sais, algo que brilhou intensamente sob a luz dos candelabros. Oh! Exclamou Cecily, abaixando-se para ajudar a recolher os objetos. Lady Beatrice, a senhora deixou cair o broche da tia Agatha. Um silêncio chocado e absoluto desceu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para o objeto que Cecily agora segurava em sua mãozinha, o infame broche de pérolas desaparecido. Lady Beatrice ficou pálida como cera, os olhos arregalados de pavor, encarando o broche como se fosse uma serpente. Lady Agatha, por sua vez, parecia ter sido atingida por um raio, a boca ligeiramente aberta em incredulidade e fúria mal contida. Mas como? Gaguejou Lady Beatrice, estendendo a mão trêmula para pegar o broche. Isso não é meu. Deve ter caído aí por engano. De fato, um engano notável, Lady Beatrice, interveio Lord Ashford, a voz calma, mas com um tom gélido que fez a jovem dama estremecer. Ele se aproximara, os olhos fixos no rosto lívido dela. Especialmente considerando que minha tia deu este broche como desaparecido há vários dias e insinuou que ele teria sido subtraído. Eleonora observava a cena, o coração batendo descompassado, um misto de alívio e uma tristeza profunda pela maldade que acabará de ser exposta. A senhora Gable, que entrará discretamente na sala para verificar se os refrescos estavam sendo servidos adequadamente, aproximou-se de Lord Ashford e murmurou algo em seu ouvido. O conde assentiu e dirigiu-se novamente a Lady Beatrice, cuja palidez agora dava lugar a um rubor de humilhação. A senhora Gable me informa, Lady Beatrice, que a viu rondando os aposentos de minha tia de forma bastante curiosa na manhã em que o broche desapareceu. E que a senhorita parecia particularmente interessada na caixa de joias de Lady Agatha. É mentira. Uma calúnia. Exclamou Lady Beatrice, mas sua voz não tinha convicção. Seus olhos buscaram os de Lady Agatha, implorando por apoio. Mas Lady Agatha, pela primeira vez desde que chegara a Ashford Manor, parecia verdadeiramente abalada e sem palavras. A exposição pública de tal armação, e o envolvimento de uma jovem que ela própria promoverá, era um golpe devastador em sua reputação e em seus planos. Julian, com uma autoridade que não admitia réplica, tomou o broche da mão de Cecily. Creio que este assunto está encerrado, disse ele, o olhar varrendo os convidados constrangidos e depois se fixando em Lady Beatrice e em sua tia. O broche foi encontrado. E a verdade, como sempre, veio à tona, embora por caminhos inesperados. Ele então se virou para Eleonora, e em seus olhos havia um pedido de desculpa silencioso pela provação que ela enfrentará, mas também uma admiração e um carinho que eram impossíveis de disfarçar. Miss Ainsworth, disse ele, a voz clara e firme para que todos ouvissem. Agradeço-lhe por sua paciência e por sua inabalável dignidade diante de suspeitas tão infundadas. Sua nobreza de caráter apenas se confirmou. Eleonora sentiu as lágrimas virem aos olhos, mas desta vez eram de alívio e gratidão. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. O restante da noite foi um borrão de cochichos constrangidos e despedidas apressadas. Lady Beatrice Featherstone foi uma das primeiras a se retirar, a face em chamas, sem sequer se despedir formalmente.
Lady Agatha, visivelmente humilhada, recolheu-se a seus aposentos, alegando uma súbita indisposição. A maldade do plano fora exposta, não por uma investigação formal, mas pela inocência de uma criança e pela ganância ou descuido de suas artífices. E, em contraste com a baixeza daquela trama, a integridade de Eleonora e a lealdade de Julian brilharam com uma luz ainda mais intensa, revelando a verdadeira nobreza que não dependia de títulos ou fortunas, mas sim da força do caráter e da pureza do coração. Capítulo 27. A decisão final de Julian. Nos dias que se seguiram à humilhante exposição de suas artimanhas, Lady Agatha Sterling e Lady Beatrice Featherstone se retiraram de Ashort Manor com uma presteza que beirava a fuga. A primeira, alegando uma súbita necessidade de consultar seus médicos em Bath, a segunda, desaparecendo discretamente para a propriedade de outros parentes, o brilho de sua beleza ofuscado pela mancha em sua reputação. A atmosfera na mansão tornou-se consideravelmente mais leve, como se uma tempestade há muito anunciada tivesse finalmente passado, deixando para trás um ar mais limpo e a promessa de um novo começo. Para Lord Julian Ashort, a partida de sua tia e a frustração do plano sórdido contra Eleonora solidificaram uma convicção que vinha crescendo em seu peito, a de que sua felicidade, e a de sua amada filha Cecily, não poderiam mais ser reféns das convenções sociais ou das expectativas de um mundo que, muitas vezes, valorizava mais as aparências do que a verdadeira nobreza de caráter. Ele passará noites em claro, ponderando, lutando contra os últimos vestígios de suas próprias hesitações. O amor que sentia por Eleonora Ainsworth era uma força avassaladora, uma certeza que aquecia sua alma e dava um novo sentido à sua existência. A coragem dela diante da adversidade, sua integridade inabalável, a forma como transformará sua casa e o coração de sua filha, tudo isso apenas reforçava o que ele já sabia: Eleonora era a mulher com quem desejava passar o resto de seus dias. Os obstáculos sociais ainda existiam, as fofocas certamente surgiriam, mas a perspectiva de enfrentar esses desafios ao lado dela parecia infinitamente preferível a uma vida de solidão e conformidade. Tomada a decisão, ele sentiu um alívio imenso, uma clareza de propósito que não experimentava há anos. Agora, precisava apenas encontrar o momento e o lugar perfeitos para expressar o que ia em seu coração. Escolheu uma tarde de final de verão, quando o sol pintava o céu com tons de ouro e rosa. Convidou Eleonora para um passeio pelo Jardim de Rosas, o mesmo que ela e Cecily tanto amavam e onde haviam compartilhado tantos momentos de cumplicidade e alegria. Cecily, cúmplice inconsciente, fora entretida pela Sra. Gable com a promessa de histórias e biscoitos recém-assados. Enquanto caminhavam entre os canteiros perfumados, um silêncio confortável pairava entre eles, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar suave das folhas. Julian parou perto de um banco de pedra, sob a sombra de uma antiga roseira trepadeira cujas flores, de um vermelho aveludado, pareciam exalar a própria essência do romance. Eleonora, começou ele, a voz um pouco rouca, virando-se para encará-la. Segurou as mãos dela entre as suas, o olhar fixo em seu rosto, que se iluminou com uma expectativa tímida. Sim, Julian. Respondeu ela, o coração batendo forte. Desde que você chegou a Ashort Manor, minha vida, nossas vidas, foram transformadas de uma maneira que eu jamais julguei possível. Você trouxe não apenas alegria e cura para Cecily, mas também para mim. Você me ensinou o que é a verdadeira força, a verdadeira nobreza de espírito. Sua coragem, sua compaixão, sua inteligência, tudo em você me cativa, me inspira. Ele fez uma pausa, os olhos azuis brilhando com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Eu a amo, Eleonora Ainsworth. Amo-a com todo o meu ser. Sei que o mundo se oporá, que seremos alvo de críticas e fofocas. Sei que o caminho à nossa frente não será fácil e que as convenções que nos separam são poderosas. Mas aprendi, especialmente nas últimas semanas, que nenhuma convenção, nenhuma expectativa social, vale mais do que a felicidade de ter ao meu lado a mulher que meu coração escolheu. A mulher que minha alma reconhece como sua igual, sua parceira. Com um movimento fluido, ele se ajoelhou diante dela sobre um dos joelhos, ainda segurando suas mãos, o gesto nobre e sincero arrancando lágrimas dos olhos de Eleonora. Minha querida, admirável Eleonora, você me ensinou a lutar pelo que é certo, pelo que é verdadeiro.
E a verdade é que não imagino mais minha vida sem você. Você me daria a imensa honra, a incomparável alegria, de se tornar minha esposa? De ser a condessa de Ashort, não por título ou conveniência, mas por amor, por mérito, por ser a mulher extraordinária que você é? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Eleonora, lágrimas de pura felicidade, de incredulidade e de um amor tão profundo que parecia preencher cada fibra de seu ser. As palavras dele eram tudo o que ela sonhara ouvir, mas que jamais ousara esperar. Oh, Julian, sussurrou ela, a voz embargada pela emoção. Seus dedos apertaram os dele. Sim. Sim, com toda a minha alma, sim. Nada me faria mais feliz do que ser sua esposa, sua companheira, e continuar a ser uma mãe para nossa Cecília. Ele se levantou, o rosto transfigurado por um sorriso radiante, e a envolveu em seus braços. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro, que fora carregado de anseio e incerteza. Este era um beijo de promessa, de certeza, de um amor que havia enfrentado as primeiras batalhas e se fortalecera. Era terno e apaixonado, um selo para o compromisso que acabavam de firmar. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela, os olhos fechados por um instante, absorvendo a magnitude do momento. Enfrentaremos o mundo juntos, minha Eleonora, murmurou ele. E juntos, seremos mais fortes do que qualquer preconceito. Ela sorriu entre as lágrimas, o coração transbordando. Juntos, meu amor. Para sempre. O sol poente lançava seus últimos raios dourados sobre o jardim de rosas, envolvendo o casal em um brilho quase mágico. A decisão final de Julian havia sido tomada, e o sim de Eleonora ecoava como a mais bela melodia. A luta pelo amor deles estava longe de terminar, mas naquele instante, sob o céu de verão e entre as rosas perfumadas, eles tinham um ao outro, e isso era tudo o que importava. Capítulo 28. Ecos e sussurros. A decisão de Lord Ashort de pedir Eleonora Ainsworth em casamento, embora tomada no refúgio íntimo do Jardim de Rosas, não tardou a reverberar para além dos muros de Ashort Manor. Julian, homem de honra e agora de resoluta determinação, não via razão para subterfúgios. No dia seguinte ao pedido, reuniu sua casa, desde o formal senhor Finn até a mais humilde das copeiras, no grande hall e, com Eleonora ao seu lado e Cecília segurando a mão de ambos, anunciou seu noivado com Miss Ainsworth. A alegria de Cecília foi imediata e contagiante, um grito de pura felicidade seguido de um abraço apertado nas pernas do pai e depois em Eleonora. A senhora Gable, a governanta, não conseguiu conter as lágrimas de emoção, oferecendo suas felicitações com um calor maternal. Muitos dos criados mais jovens, que já haviam se afeiçoado à gentileza de Miss Ainsworth e testemunhado sua dedicação à Lady Cecília, expressaram um contentamento genuíno. O senhor Finn, embora sua expressão permanecesse impassível, ofereceu uma vênia respeitosa e as felicitações formais da casa, mas em seus olhos, Eleonora pensou ter visto um brilho de aprovação, ou talvez apenas de resignação à inevitável mudança. Apenas o velho Thomas, o lacaio tradicionalista, foi visto resmungando algo sobre o mundo virado do avesso, mas sua voz já não encontrava muito eco. O anúncio formal à sociedade foi feito através de uma nota discreta, porém firme, publicada no Exeter Flying Post e enviada a correspondentes em Londres. E então, os ecos e sussurros começaram. Como era de se esperar, a notícia caiu como uma bomba nos círculos aristocráticos. Um conde, um Davenport de Ashort, casando-se com a preceptora de sua filha, uma jovem sem nome, sem dote, de origem desconhecida para a maioria. O choque inicial deu lugar a uma profusão de fofocas e especulações. Cartas voavam entre as casas nobres, os salões de Londres fervilhavam com a novidade. Alguns, os mais maliciosos ou invejosos, previam o desastre, a ruína social do conde, a ascensão de uma aventureira. A história do broche desaparecido e da subsequente humilhação de Lady Agatha e Lady Beatrice circulava em versões distorcidas, algumas pintando Eleonora como uma santa, outras como uma manipuladora ainda mais astuta. Mas, em meio ao turbilhão de comentários, vozes de aceitação gradual começaram a surgir. Sir Edward Finchley, o amigo leal de Julian, foi um dos primeiros a enviar uma carta calorosa de felicitações, elogiando a coragem do conde em seguir seu coração e a nobreza de caráter de Miss Ainsworth.
Outros vizinhos, que haviam testemunhado a transformação de Cecily e a felicidade genuína que agora emanava de Ashort Manor, começaram a ver a união com olhos menos críticos. A história da bravura de Eleonora ao salvar Cecily no riacho, contada com admiração pelos criados e talvez até pelo próprio Julian em conversas mais íntimas, também contribuía para pintar um retrato mais favorável da futura condessa. Eleonora, embora ciente dos ecos e sussurros que certamente chegavam aos seus ouvidos através dos comentários velados de alguns ou das notícias que a senhora Gable por vezes lhe trazia com um ar de proteção, enfrentava tudo com sua dignidade habitual. Seu foco estava em Julian, em Cecily, e nos preparativos para o casamento. Havia momentos, sim, em que a insegurança batia à sua porta, em que o peso do julgamento social parecia esmagador. Mas o olhar amoroso de Julian, o abraço apertado de Cecily e sua fé inabalável eram seus escudos. Decidiram por um casamento mais discreto, mas elegante, a ser realizado na antiga capela de Ashort Manor, que seria restaurada e adornada para a ocasião. A lista de convidados seria seleta, composta por aqueles que verdadeiramente os apoiavam e que se alegravam com sua felicidade. Lady Agatha, previsivelmente, enviará uma carta glacial expressando sua profunda decepção e desacordo e informando que não compareceria. Julian leu a carta com um suspiro, mas sem arrependimento. Os preparativos, embora simples, enchiam a casa de uma nova energia. Eleonora, com a ajuda da senhora Gable e de uma costureira de Exeter, começou a trabalhar em seu vestido de noiva. Seria de uma seda marfim simples, mas de excelente caimento, com delicados bordados de flores silvestres na barra e nas mangas, um tributo ao seu amor pela natureza e aos jardins que tanto significado tinham para ela. Recusou joias ostensivas, optando apenas por um pequeno colar de pérolas que pertencera à sua mãe. Cecily estava radiante de excitação, participando de tudo com um entusiasmo contagiante. Seria a única dama de honra e fazia questão de opinar sobre as flores da decoração, miosotes, claro, teriam um lugar de destaque, e sobre os sabores do bolo. Para ela, aquele casamento era a concretização de um sonho, ter Miss Ainsworth, a quem amava como a uma mãe, oficialmente como parte de sua família. Julian, por sua vez, supervisionava os arranjos da capela e os aspectos legais do casamento, mas seu maior prazer era observar a felicidade de Eleonora e Cecily. Em seus olhos, não havia mais a sombra da dúvida ou do conflito, apenas a luz de um amor seguro e a determinação de construir um futuro feliz ao lado da mulher que escolhera, a despeito de qualquer eco ou sussurro que o mundo pudesse lançar contra eles. A paz em seu coração era a prova de que tomara a decisão certa. Aos poucos, a aceitação, mesmo que relutante por parte de alguns, começava a se assentar. A sociedade podia sussurrar, mas a felicidade visível da pequena família que se formava em Ashort Manor era um testemunho poderoso, mais eloquente do que qualquer fofoca. Capítulo 29. Véspera do casamento. A mansão de Ashort, que por tantas semanas fora palco de tensões, intrigas e corações em conflito, agora respirava uma atmosfera de serena expectativa. No dia seguinte, a antiga capela da propriedade, restaurada com esmero e adornada com as flores favoritas de Eleonora, miosotes azuis celestiais, rosas de um branco puro e delicadas violetas, seria o cenário da união de Lord Julian Ashort e Miss Eleonora Ainsworth. Os ecos maldosos da sociedade ainda sussurravam à distância, mas dentro daqueles muros, o que reinava era a alegria contida e a promessa de um amor que provara sua força. Eleonora passou grande parte da tarde em seu quarto, que em breve deixaria de ser apenas o quarto da preceptora. Sobre a cama, cuidadosamente estendido, estava seu vestido de noiva, uma criação de seda marfim cuja simplicidade era realçada por bordados delicados de flores silvestres, um trabalho de amor feito por ela e pela senhora Gable. Enquanto o contemplava, seus pensamentos voaram para seu pai. Oh, como desejaria que ele estivesse ali para conduzi-la ao altar, para abençoar sua união. Mas sentia, em algum lugar profundo de sua alma, que ele estaria sorrindo por ela, orgulhoso da mulher em que se transformará e da felicidade que encontrara. Uma leve batida à porta a despertou de suas reflexões. Era Cecily, os olhos brilhando como duas estrelas. Posso entrar, Miss Ainsworth? Quer dizer, futura mamãe Eleonora? Perguntou ela, a voz um misto de timidez e excitação ao testar o novo tratamento.
Eleonora sorriu, o coração transbordando de ternura. Claro que pode, meu amor. E pode me chamar como seu coração desejar. Cecília correu para abraçá-la. Estou tão feliz, exclamou a menina, o rosto radiante. Amanhã será o dia mais lindo de todos. A senhora Gable me disse que serei a dama de honra mais bonita que a Short já viu. E eu ajudei a escolher as fitas para as flores da capela. E tenho certeza de que será, disse Eleonora, afagando os cabelos loiros da menina. Sua ajuda tem sido preciosa. E sua alegria, meu bem, é o presente mais lindo para mim e para seu pai. Mais tarde, enquanto o crepúsculo descia, pintando o céu com tons de lilás e laranja, Eleonora encontrou Julian no jardim de rosas, como haviam combinado discretamente. Ele a esperava perto do banco de pedra onde lhe fizera o pedido, e a visão dele, alto e nobre sob a luz suave do entardecer, fez o coração dela acelerar como da primeira vez. Minha Eleonora, disse ele, a voz carregada de emoção ao tomar as mãos dela. Mal posso acreditar que amanhã, finalmente, você será minha esposa. E eu mal posso acreditar que um dia como amanhã chegou, Julian, respondeu ela, os olhos brilhando. Parece um sonho, depois de tudo que passamos. Sentaram-se lado a lado, as mãos entrelaçadas, e por um tempo ficaram em silêncio, apenas apreciando a paz do momento e a companhia um do outro. Lembro-me do dia em que você chegou aqui, quebrou Julian um silêncio, o olhar perdido nas roseiras. Tão jovem, tão sozinha, mas com uma força e uma dignidade que me intrigaram desde o primeiro instante. Eu estava tão perdido na minha própria dor, na preocupação com Cecília, não imaginava que a felicidade pudesse cruzar meu caminho novamente. E eu jamais imaginei encontrar tanto amor e um lar em um lugar que, a princípio, me pareceu tão imponente e distante, confessou Eleonora. Eu só buscava uma forma honrada de sobreviver, de usar os dons que meu pai me deu. Mas encontrei muito mais. Encontrei uma filha em Cecília, e encontrei em você, tudo. Ele ergueu a mão dela aos lábios e a beijou com ternura. Enfrentamos muito, é verdade. E talvez ainda haja quem nos olhe com crítica. Mas nada disso importa quando estou com você, quando vejo o brilho em seus olhos ou o sorriso de Cecília. Construiremos nossa própria felicidade, Eleonora, dia após dia. A senhora Gable, ao encontrar Eleonora mais tarde, ajudando-a com os últimos preparativos de seu toucador para a noite, não conteve a emoção. Minha querida menina, disse ela, os olhos marejados. Que Deus os abençoe ricamente. O senhor conde não poderia ter escolhido uma noiva mais digna e amável. Seu pai, onde quer que esteja, certamente está muito orgulhoso. Sir Edward Finchley, que chegará naquela tarde para o casamento do amigo, também fez questão de expressar sua alegria a Julian, durante um brinde discreto com um bom brinde na biblioteca. Nunca ouvi tão leve, Julian, comentou Sir Edward, com um sorriso sincero. Miss Ainsworth é, de fato, uma joia rara. Fez a escolha certa, meu amigo. A verdadeira nobreza está no coração, e o dela é certamente um dos mais puros que já conheci. Enquanto a noite avançava, Eleonora, em seu quarto, sentia uma paz profunda invadir seu ser. A jornada fora árdua, cheia de incertezas, dores silenciosas e desafios inesperados. Mas o amor, a fé e a força de seu caráter a haviam guiado até ali, à véspera do dia em que se uniria ao homem que amava, o homem que via além das aparências e que valorizava sua essência. A alegria de Cecília era a melodia que embalava seus pensamentos. A bênção dos poucos e verdadeiros amigos era o calor que aquecia sua alma. E a expectativa do amanhã, do sim que selaria seu destino ao de Julian, era uma promessa doce e vibrante. Com o coração pleno de gratidão e esperança, Eleonora Ainsworth adormeceu, sonhando com um futuro onde o amor seria o alicerce de cada novo dia. Capítulo 30. O casamento de Lord Ashworth e Miss Ainsworth. O dia do casamento amanheceu em Ashworth Manor banhado por uma luz dourada e suave, como se o próprio céu estivesse abençoando a união que ali se celebraria. Um burburinho feliz percorria a casa, não a agitação tensa de eventos sociais passados, mas uma vibração de alegria genuína e expectativa partilhada. No quarto que em breve seria o de Lady Ashworth,
Eleonora era auxiliada pela senhora Gable e por uma Cecília que mal cabia em si de contentamento. Seu vestido de seda marfim, com seus delicados bordados de flores silvestres, caía com uma elegância simples, realçando sua figura esguia e a serenidade que irradiava de seu semblante. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, adornado com alguns miosotes frescos colhidos por Cecília naquela manhã. A única joia que usava era o pequeno colar de pérolas de sua mãe, um elo precioso com o passado e uma bênção silenciosa para o futuro. Ao se olhar no espelho, Eleonora viu não apenas uma noiva, mas uma mulher que encontrara seu lugar no mundo, seu coração pleno de amor e gratidão. Enquanto isso, nos aposentos do conde, Julian era ajudado por seu valete e por Sir Edward Finchley, seu padrinho e amigo leal. Havia uma nova leveza em Julian, uma felicidade tranquila que suavizava as linhas sérias de seu rosto. Ele vestia um fraque de excelente corte, e em sua lapela, um único miosotes azul, um toque sutil que Eleonora certamente notaria. Nunca pensei que veria este dia, Julian, comentou Sir Edward, com um sorriso afetuoso. O dia em que o sisudo conde de Ashford sorriria como um jovem apaixonado. Miss Ainsworth, ou melhor, a futura Lady Ashford, é de fato uma mulher extraordinária. Julian apenas assentiu, o coração transbordando de uma emoção que palavras não poderiam expressar. A capela de Ashford Manor, restaurada com carinho para a ocasião, estava um primor de simplicidade e beleza. A luz do sol da manhã entrava pelos vitrais coloridos, criando um jogo de cores sobre as paredes de pedra antiga. Arranjos de rosas brancas, violetas e miosotes perfumavam o ar, e poucas velas acesas emprestavam um brilho suave e íntimo ao ambiente. Os bancos estavam ocupados por um pequeno grupo de convidados, alguns vizinhos de espírito mais aberto que haviam aprendido a admirar Eleonora, a dedicada senhora Gable, o formal senhor Finn, cuja expressão parecia um pouco menos rígida naquele dia, e outros criados leais que partilhavam da alegria da família. Quando os primeiros acordes suaves do órgão soaram, um silêncio reverente tomou conta da capela. Julian, de pé no altar ao lado do idoso vigário da paróquia local, sentiu o coração bater forte em expectativa. E então, ela surgiu à entrada da capela. Eleonora caminhava lentamente pelo corredor, conduzida por Sir Edward, que a entregaria ao noivo com a dignidade de um pai. Para Julian, ela era a visão mais bela que seus olhos jamais contemplaram. Sua serenidade, a luz em seus olhos, o sorriso tímido, mas radiante, tudo nela falava de amor, de força e de uma promessa de felicidade. Ao seu lado, Cecília, em um vestido azul claro como o céu de verão, espalhava pétalas de rosa pelo caminho, o rostinho transfigurado de alegria por ser a dama de honra daquela que já considerava sua mãe. Quando Eleonora chegou ao altar, Julian estendeu-lhe a mão, e seus dedos se entrelaçaram, um toque que selava a união de suas almas. Os olhos deles se encontraram, e naquele olhar, havia um universo de amor, de compreensão e de promessas silenciosas. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. O vigário falou sobre a santidade do matrimônio, sobre a importância do amor, da fé e do companheirismo. E então, chegou o momento dos votos. As palavras tradicionais da igreja, proferidas com vozes claras e carregadas de emoção, ganharam um novo significado. Eu, Julian Alistair Davenport, disse o conde, a voz firme, mas vibrante de sentimento, os olhos fixos nos de Eleonora, recebo a ti, Eleonora Grace Ainsworth, como minha legítima esposa, para ter-te e conservar-te, daqui em diante, na prosperidade e na adversidade, na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade, para amar-te e honrar-te, todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe, e para isso empenho-te a minha fé. Eleonora repetiu os votos, a voz embargada pelas lágrimas de felicidade que não conseguia conter. Eu, Eleonora Grace Ainsworth, recebo a ti, Julian Alistair Davenport, como meu legítimo esposo, para amar-te e honrar-te, todos os dias de minha vida. Quando o vigário os declarou marido e mulher, e Julian ergueu o véu simples do rosto de Eleonora, o beijo que trocaram foi terno e profundo, uma celebração do amor que havia triunfado sobre todos os obstáculos. Aplausos discretos, mas calorosos, ecoaram pela pequena capela, e Cecília correu para abraçar o casal, completando o quadro da nova família Ashford. A celebração que se seguiu foi íntima e alegre, realizada no salão de jantar da mansão, que fora decorado com bom gosto e simplicidade.
Um desjejum nupcial foi servido, e os poucos e verdadeiros amigos ergueram suas taças em brindes sinceros à felicidade do conde e da nova condessa. Sir Edward relembrou com humor a transformação do amigo, e a senhora Gable, com os olhos marejados, falou da alegria que Eleonora trouxera àquela casa. Mas o mais tocante foi quando a pequena Cecília, com a ajuda de Eleonora, se levantou e, com uma voz surpreendentemente clara, disse: "Um brinde ao meu papai e à minha nova mamãe Eleonora. Que vocês sejam muito, muito felizes para sempre. Eu amo vocês." As palavras da menina, ditas com tanta pureza e amor, encheram os olhos de todos de lágrimas e selaram, de forma definitiva, o triunfo daquele amor improvável. Julian e Eleonora, agora Lord e Lady Ashford, trocavam olhares cúmplices e sorrisos radiantes. A jornada fora longa, os desafios, imensos. Mas ali, cercados pelo afeto dos que lhes eram caros, com a bênção de Deus e a força de seu amor, eles sabiam que haviam encontrado não apenas um ao outro, mas a promessa de uma vida inteira de felicidade. O amor, a fé e a coragem haviam, de fato, vencido. Epílogo. Alguns anos depois. 5 anos haviam se passado desde o dia em que a antiga capela de Ashford Manor testemunhara a união de Lord Julian Ashford e Eleonora Ainsworth. O sol de uma tarde preguiçosa de setembro banhava os extensos jardins da propriedade, não com a melancolia de outrora, mas com um brilho dourado que parecia refletir a felicidade que agora habitava cada canto da mansão. No grande gramado que se estendia diante do terraço sul, uma cena familiar se desenrolava, cheia de vida e risos. Julian, o conde de Ashford, já não era o homem sombrio e atormentado de antes. Havia uma leveza em seu porte, um sorriso fácil que frequentemente iluminava seu rosto, e um brilho de contentamento profundo em seus olhos azuis enquanto observava sua família. Ele estava sentado em uma manta estendida sobre a grama, ao lado de sua amada esposa, Eleonora, agora Lady Ashford. Eleonora, com seus 30 e poucos anos, irradiava uma beleza serena e uma confiança tranquila. O título de condessa não alterara sua essência, ela continuava a mesma mulher inteligente, compassiva e de fé inabalável, mas agora com a felicidade de um amor realizado e a plenitude da maternidade. Em seu colo, um menino robusto de cabelos escuros e olhos curiosos, o pequeno Alistair, de quase 3 anos, tentava com afinco encaixar peças de um quebra-cabeça de madeira. Ao lado deles, uma garotinha de cachos dourados e riso fácil, a pequena Grace, de 4 anos, perseguia uma borboleta colorida, seus gritos de alegria ecoando pelo ar. Um pouco mais afastada, sentada à sombra de um carvalho centenário com um livro de esboços no colo, estava Lady Cecily Davenport. Aos 13 anos, transformará-se em uma jovem vibrante e confiante. A palidez e a tristeza de sua infância haviam dado lugar a um brilho saudável nas faces e a um olhar inteligente e expressivo. Incentivada por Eleonora, descobrira um talento notável para o desenho e passava horas retratando as belezas de Ashford, seus irmãos ou as cenas de sua imaginação. Ela ergueu os olhos de seu caderno e sorriu ao ver a pequena Grace tropeçar e cair na grama, apenas para se levantar rindo e continuar a perseguição. "Cuidado, Grace!" chamou Cecily, a voz clara e afetuosa, antes de voltar a seu desenho. Ela era uma irmã mais velha dedicada e carinhosa, um porto seguro para os pequenos. Julian passou o braço pelos ombros de Eleonora, puxando-a para mais perto. "Lembra-se, minha querida, de quando esta casa era tão silenciosa que se podia ouvir o pó assentar?" murmurou ele, o olhar varrendo a cena feliz à sua frente. Eleonora recostou a cabeça no ombro dele, o coração pleno. "Lembro-me de um tempo em que a alegria parecia uma visitante distante. E agora ela mora aqui conosco, em cada risada, em cada pequeno gesto." Os decos e sussurros da sociedade não haviam desaparecido por completo nos primeiros anos de seu casamento. Houvera quem ainda torcesse o nariz para a união desigual, quem previsse o fracasso. Mas a felicidade genuína do conde e da nova condessa, a forma como Ashford Manor florescera sob a influência de Eleonora, tornando-se um lar conhecido pela hospitalidade calorosa e pela inteligência de sua anfitriã, e, acima de tudo, a transformação radiante de Cecily, acabaram por silenciar a maioria dos críticos. O respeito por Lady Ashford crescerá, não por seu título herdado, mas por seu caráter conquistado,
por sua bondade e pela sabedoria com que conduzia sua casa e sua família. Julian olhou para Eleonora, o amor em seus olhos tão profundo e constante quanto o carvalho sob o qual Cecile se abrigava. Você me ensinou o que é ser verdadeiramente feliz, Eleonora. Você me ensinou a ser protagonista da minha própria história, a lutar pelo que meu coração sabia ser certo, mesmo quando o mundo inteiro parecia discordar. Ela sorriu, os olhos marejados de uma emoção doce. E você, meu amor, me deu a chance de florescer, de encontrar um lar não apenas em uma casa, mas em um coração. Juntos, aprendemos que o amor verdadeiro, quando nutrido pela fé e pela coragem, é capaz de superar qualquer obstáculo. A pequena Grace, cansada de perseguir a borboleta, correu para o colo da mãe, enquanto Alistair finalmente encaixava a última peça de seu quebra-cabeça com um grito de triunfo. Cecile se aproximou, mostrando seu último esboço, um retrato encantador dos pais com os irmãos menores. A Short Manor já não era apenas uma imponente mansão de pedra, mas um lar vibrante, cheio de amor, risos e da promessa de muitas outras tardes felizes como aquela. E ali, naquela cena familiar sob o sol de setembro, residia a prova mais eloquente de que ser o protagonista da própria história, guiado pela força do amor e pela fé no bem, era o caminho mais seguro para um felizes para sempre, que não era apenas um conto de fadas, mas uma realidade construída dia após dia, com coragem, ternura e uma inabalável crença no poder transformador do coração humano. E assim, meus queridos ouvintes, chegamos ao final da emocionante jornada de Eleonora, Julian e da adorável Cecile em O Desabrochar de Eleonora. Ah, que história linda e que trajetória inspiradora eles tiveram, não é mesmo? Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham se emocionado, torcido, sonhado e se inspirado com cada capítulo, assim como eu me emocionei e me dediquei ao criar e trazer esta história para vocês. Que a fé inabalável de Eleonora, a transformação de Julian e a alegria contagiante de Cecile tenham aquecido a alma de cada um que nos acompanhou até aqui. Para aqueles que desejaram reler seus trechos favoritos, presentear alguém especial com este romance, ou simplesmente ter esta história guardada com carinho em sua estante ou em seu Kindle, lembro mais uma vez que O Desabrochar de Eleonora está disponível na Amazon. Você pode adquirir o e-book ou o livro com capa comum. O link direto para a página do livro na Amazon está aqui na descrição deste vídeo, é só clicar. Se você gostou deste audiolivro e da companhia que fizemos ao longo de todos estes capítulos, por favor, não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo final, isso me ajuda muito. E adoraria saber o que vocês acharam da história completa. Deixem seus comentários aqui embaixo. Qual foi seu personagem favorito? Qual momento mais te tocou? Vou amar ler cada recadinho de vocês. E claro, compartilhem este audiolivro com seus amigos, familiares e todos aqueles que amam um bom romance de época, cheio de fé, amor e superação. E se você ainda não faz parte da nossa família de amantes da literatura aqui no canal, inscreva-se em Josiane, escritora e tradutora, e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias e traduções que estou preparando com tanto carinho. Fiquem ligados, pois a jornada literária por aqui não para. Já estou trabalhando em novos projetos, muitos outros romances e histórias inspiradoras estão a caminho para encantar vocês. Foi um prazer imenso, uma verdadeira honra, ter a companhia de cada um de vocês ao longo de todos estes capítulos de O Desabrochar de Eleonora. Muito, muito obrigada pelo carinho, pela audiência e por permitirem que minhas palavras fizessem parte dos seus dias. Um grande beijo no coração de cada um, fiquem com a paz de Deus, e até a nossa próxima história. Tchau, tchau.